Viu? Uma bela vitória do Palmeiras. E o Palmeiras agora tem o Cerro Porteño na próxima quarta-feira, favorito para ficar em primeiro. E o jogo da próxima quarta é o jogo, né, onde pega o time que foi, os dois vitoriosos. Que teve a atitude racista do torcedor contra o Luiz. Mas tem que jogar bola, viu? Tem que ganhar em campo. Não tem que fazer confusão. Bom que você falou isso. Nem fazer confusão com a torcida do Cerro Porteño. Tem que ganhar o jogo na bola. Mas me permita aqui, bem que você falou isso também, porque você sabe que eu sou, não sou contra a Conmebol. Acho a Conmebol incompetente, assim como acho a CBF incompetente, a FIFA a mesma coisa, mas... a Conmebol, ela se manifestou mais uma vez em relação aos atos racistas do jogo de ontem. Do Tadieres e São Paulo. Um torcedor do Tadieres fez aquele sinal de macaco. Né? Eles não param, eles fazem um atrás do outro. Ele ficou fazendo um sinal de macaco e a Conmebol já deixou claro que está estudando o caso para não só punir no bolso do Tadieres, como tradicionalmente eles fazem, mas também jogos com portões fechados. Tá aí a mudança. Aí sim. Aí me serve. Pô, porque é o seguinte... Todos os jogos têm a campanha contra o racismo, né? Jogadores abraçados. Aí o torcedor vai e faz esse gesto. Faz negócio. Tem que punir. Isso. Tem que punir, acabou. Então se você não vai punir o CPF, porque ela nem leis para isso tem, que você puna, portanto, o CNPJ, que puna a instituição. Acabou a tolerância, tem que jogar com... É isso, acabou a tolerância. Sem torcida. É isso aí, entendeu? Eu não sei quantos jogos, mas que seja pelo menos um jogo. Até porque na temporada passada nós tivemos uma comparação lamentável aqui, Prédio, que certamente você vai concordar comigo. O Atlético Mineiro, durante a Libertadores, a torcida chegou a acender sinalizadores, eles gastaram mais de $100 mil na punição. E gestos racistas, a punição foi de $50 mil. Então, assim, é a banana comendo um macaco nesse caso. Já que estamos falando de racismo, então, é esse absurdo aí que a gente tanto bate. Então, eu não vou dar parabéns à Conmebol, porque não está fazendo mais do que a obrigação. Mas que, pelo menos, aparentemente, eles estão mudando um pouco essa mentalidade defasada que eles, entre aspas, permitiam o racismo nas arquibancadas. Sim, concordo plenamente contigo. Então, tá na hora da punição. E acho que chegou no limite, né? Porque não adianta fazer campanha e não ter punição. Então agora haverá punição, finalmente. Tomara. Acho que a Conmebol se deu conta que é preciso tomar uma providência. Aí é um gesto tão canalha, né? É um gesto tão baixo. Mas enfim, que pelo menos a Conmebol ela comece a trabalhar a ideia de portões fechados, entendeu? Já que não vai punir no bolso do torcedor, no bolso do CPF, vai punir o cara, por mais que você tenha aí as câmeras, imagens viralizando nas redes sociais, que pelo menos a justiça aconteça em relação ao clube, que o clube também possa de alguma forma, olha, eu ia falar educar, mas eu vou mudar o termo, adestrar. Porque o cara que é racista, ele não tem que ser educado, ele tem que ser adestrado. Para não falar outra coisa, tá? Então esse é meu posicionamento aqui e vamos torcer para que de fato mais uma vez a Conmebol ela possa ser firme nessa edição da Libertadores. E o Prétio lembrou muito bem, nós teremos a próxima rodada Palmeiras e Cerro Porteño. Torcer para que nas arquibancadas a gente só tenha festa, por mais utópico que possa parecer. Prétio, 0-10 rapidinho, o melhor em campo, o Estevão, que nota? 7,5. Que nota merece o jogo? 7. Foi um bom jogo, foi um bom jogo. Você deu 8,5 para um árbitro no primeiro tempo e no segundo tempo... Ah, não expulsou o jogador, qual foi o Cabejos, né? Que deu uma entrada criminosa no Richard Rios. Mas muitos dariam amarelo. Sim, ele deu amarelo. Muitos outros árbitros dariam amarelo. E a Conmebol nos acréscimos ela tem economizado. Acho que é regra isso, viu? Não tem que dar muito acréscimo, não. O máximo tem sido 5 minutos. Eu estava vendo o jogo do Bahia e do Inter daqui no monitor, 3 minutos de acréscimo também. Ontem o Corinthians teve 6, né? Ele deu 5 e mais um depois. Mais um depois, né? Então, eu acho que o limite é 5 e eles ficam olhando depois o que vai acontecer. Então, a arbitragem caiu a nota. Vou dar um 6,5. Né? Passa de ano. Passa, 6,5 passa. Passa. Na Você USP. Gostou do jogo? Passa na USP, né? 6,5. Ah, na USP? Para jogar vôlei. Isso. Gostei do jogo. Se você fosse convidado para jogar vôlei na USP, você jogaria? Não. Então tá bom. Prétio, um abraço para você. Um grande abraço, um bom jogo para todo mundo e uma honra mais uma vez. Aguardamos o seu comentário final no apito final. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Gustavo Soler, próximos passos do Palmeiras. Vamos lá, Soler, aguardando a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. No apito final tem boletim completo do Verdaço, que venceu por 3-2 o Sporting Cristal. Vamos lá, KP, para fazer mais uma galhofa. Na estreia de 2021 também foi 3-2. E quem foi o autor do gol da vitória em 2021? Renan. Começa com que letra?
R. De Richard Rios. Ah, Soler, para, que vai. galhofa. Aí é uma galhofa, Mas né? falando sério agora... A primeira você foi bem, essa aí a segunda você forçou a amizade. Tem que dar aquela força. O Renan, aquele que bateu o carro, etc. Acabou com a carreira dele, né? Exatamente. Parabéns pra ele. O Palmeiras agora na Libertadores tem o Cerro Porteño, jogo que acontece no Allianz Parque. Ontem o Allianz Parque foi oficialmente liberado pela FIFA para ter jogos nacionais e internacionais. E a boa notícia para por aí, porque o jogo contra o Cerro Porteño terá público reduzido por causa da montagem do show que acontece no final de semana, e com isso o clássico contra o Corinthians será na Arena Barueri. E o clássico contra o São Paulo em maio também é na Arena Barueri. E o show é de quem? Gilberto Gil, Opa, belo dia show. 11 e 12 de abril, e dia 11 de maio, System of a Down. Olha só os extremos, hein? System of Down contra Gilberto Gil, né? Beleza. Vai no show, Soler? Não é muito sua praia. Eu gostaria, cara. Você não gosta de Gilberto Gil? O Gilberto vai estar perto do meu aniversário, né? E aí? Eu prefiro, né? Ué. Com todo respeito a ele, no Allianz tá caro tomar uma, né? Tá, né? Na rua é mais barato. Tá né? feia a coisa. E eu vou trabalhar dia 12, né? Ah, é? É É uma tem Palmeiras e reclamação? Corinthians, né? É uma reclamação? Jamais. Ah, nunca. que ótimo, que reclamação é o jogo em Barueri, né? Aí é bom. ruim. Ninguém gosta do jogo em Barueri, né? Só Leila. Que, por sinal, o gramado lá é sintético, né? Também é aprovado pela FIFA. Também é aprovado pela FIFA. Até porque é o mesmo gramado do Allianz. Então pronto também, né? Agora, tá aí uma curiosidade. Nós entrevistamos recentemente, aqui no Esporte em Debate, um especialista sobre o gramado sintético. Não sei se você chegou a ouvir. E ele falou que cada vez mais o gramado artificial ele vai parecer com o gramado natural. Isso. Aí nós perguntamos para ele qual é o grau de avanço tecnológico dos gramados artificiais do Brasil. Ele falou que nós já estamos na 6ª geração. Isso. A 4ª geração ainda tem o Atlético Paranaense na Liga Arena. Botafogo e Palmeiras estão na 5ª geração. Quer dizer, então os gramados estão ultrapassados, né? Comparado com essa relação. O 7º ainda não chegou no Brasil. E o sexto? O 6º e o 7º ainda não chegaram no Brasil. Não chegaram no Brasil. Não. Chegam quando? Boa pergunta. Mas agora com a aval, o Palmeiras vai pelo menos até o ano que vem com esse. Pode ser que em 2025 já consiga chegar no Brasil. Você lembra como é que foi a operação, né? O Palmeiras teve que mobilizar 7 aviões para trazer o gramado. Foi 1 milhão de gasto, não foi uma coisa assim? Mais de 1 milhão? Um de doleta. De doleta. É um de doleta. E a doleta tá cara, hein? $1 milhão dá o que hoje? Uns 6 de reais. 13 bilhões de reais, né? Do jeito que tá a coisa, velho. Viver bem. Dá pra você viver bem. Soler, então daqui a Volto no pouquinho no apito apito final com Abel Ferreira, tá? Um beijo. Outro, 9:09. Vem aí, no microfone de esportes da Bandeirantes. Rogério Assis, tem vinheta do canhão aí? Solta a vinheta do canhão, dedo do botão, Adri. Rogério Assis, com os comentários dele, Leandro Quesada. E claro, o repórter Bandeirantes é Bruno Migliosi. Agora, super placar da Bandeirantes com Bruno Puzóvio. Depois do intervalo, tudo pra você. Vem aí, mais uma jornada esportiva no microfone de esportes da Bandeirantes. E até já! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre.
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Abraço a você que ouve a Bandeirantes em mais uma noite de Copa Libertadores. Ulisses Costa mostrou a vitória do Verdão. Agora em campo, Flamengo. O Mengão jogando na Venezuela contra o Deportivo Táchira. 9:30 da noite, tem bola rolando na Bandeirantes para você com o Flamengo, o super elenco do Flamengo, candidato também a Libertadores, jogando na Venezuela em São Cristóbal. 9:30 o jogo começa, continuamos a mostrar todos os detalhes, todos os destaques para você, informações do jogo, destaque do Mengão pro jogo das 9:30. Alô, Bruno Miriozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É o Flamengo começando a sua trajetória na competição. Venceu a Copa do Brasil no ano passado e já tem 2 títulos nessa temporada. Pro jogo de hoje, Felipe Luiz não conta com 5 jogadores, 4 deles titulares. Então o Mengão desfalcado pro começo dessa trajetória na Libertadores, Canhão. E o destaque do Deportivo Táchira, Miriozzi. O atual campeão venezuelano, também líder da competição nesse momento, mas que não assusta times brasileiros tradicionalmente. Deportivo Táchira estreia jogando em casa no seu estádio, que é o templo sagrado do futebol venezuelano. Mais de 40 mil lugares que não devem ser preenchidos pro duelo de hoje, a abertura da competição no terceiro grupo, que é o grupo do Flamengo. Quinto sinal da Bandeirantes marcando, são 9:15 hora de Brasília, 15 minutos para começar o jogo na Venezuela. O destaque da opinião da Rádio Bandeirantes, com Deportivo Táchira e Flamengo. Mengão estreando, querendo a sua 4ª Copa Libertadores. Boa noite, Leandro Quesada. Tudo bem, Rogério Assis, Canhão, tudo bem? É para assustar essa escalação do Flamengo, não? Você viu? Rapaz, o que é isso, hein? Olha... 1, 2, 3, 4 atacantes. Se bem que do outro lado o Táchira também colocou um monte de zagueiro, né? Time bem defensivo ali para tentar parar o time do Flamengo. Ou vai ser aquele 5-5 ou alguém vai tomar uma pancada, né? Hein? Será que essa escalação, que eu já ouvi muito, o Deportivo Táchira fez uma escalação espelhada na do Flamengo, é isso? Flamengo ataca, o Táchira tenta se defender, pode ser isso, né? Porque assim, olha só, Vivas, Pablo Camacho, Tamish, Maidana, são todos zagueiros. O Maidana vai jogar um pouquinho aberto pela esquerda. O Rosales é um jogador que vai para o ataque, mas tem boa marcação. Muita gente congestionando também o meio-campo. Atacante mesmo, só um, que é o Brian Castilho. E aí do lado do Flamengo você tem De La Cruz, que chega,
Eric Pulgar, que também chega, e 4 atacantes, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Michael. Detalhe, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Michael são todos caras de esquerda. Alguém vai ter que fechar pelo meio. Bruno Henrique pode ser um falso 9, pode. O Everton Cebolinha pode ficar mais encostado no Ayrton Lucas. Enfim, gostei dessa coisa arrojada de atuar com um time bem ofensivo. Filipe Luiz sabe o que faz, não é? Agora, contra um adversário que tem tradição lá no país deles, que é a Venezuela, mas um futebol que ainda... Não vou falar que eu não respeito, mas um futebol... É o Flamengo, né, Quesada? E é o Vamos Flamengo, combinar, né? É o time a ser batido, não é? O técnico do Tátira falou, é o time europeu que atua aqui na América do Sul. Quer dizer, olha só o respeito e o reconhecimento que os adversários têm também do Flamengo. Acho que o Flamengo vence hoje, vence com autoridade e pode construir um grande resultado na Venezuela nesse início de trajetória na Libertadores. Já que Palmeiras e Flamengo dominaram aí, não é? As últimas Libertadores, o Palmeiras já fez o papel dele, já fez a lição fora de casa nessa estreia e daqui a pouco acho que o Flamengo também arremata esses 3 pontos no início dessa Libertadores da América 2025, Canhão. A gente acompanha o jogo, 9h30 tem bola rolando, os outros destaques no Corinthians, Luiz Fabiani. Fala, Canhão! O Corinthians oficializou nesta quinta-feira a extensão do empréstimo do atacante Thales Magno. Ele tinha contrato com o Timão somente até o final de junho e seguirá no Parque São Jorge até o dia 31 de dezembro de 2025. Me conta o destaque do São Paulo. Alô, Paulo do Vale. Oi, Rogério. Lucas Moura deve seguir como desfalque no São Paulo. Domingo, 4 da tarde, contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Oscar retornou ontem, porém foi substituído, também ficando como dúvida no time de Zubeldia. Destaque do Santos, Nina Gagliotti. Fala, Canhão, um grande abraço pra você e pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Neymar já não tem mais uma lesão na coxa esquerda, mas segue fortalecendo o músculo para poder voltar a atuar pelo Santos. Ele não deve ser relacionado para a partida contra o Bahia no próximo final de semana, apenas contra o Fluminense no outro domingo. A provável escalação do Santos tem no meio-campo João Schmidt e Gabriel Bontempo e a volta de Soteldo. No ataque, Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. No Palmeiras, que acabou de jogar, alô, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Tudo bom. Palmeiras acabou de jogar e venceu. Bateu o Sporting Cristal por 3-2 e conquista sua primeira vitória na Copa Libertadores da América. O Verdão agora tem o Sport do Recife no domingo pelo Campeonato Brasileiro e na próxima quarta-feira faz a sua estreia na Libertadores no Allianz Parque, a segunda rodada contra o Cerro Porteño. No jornalismo da Bandeirantes, Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A Defesa Civil alerta para o risco de fortes chuvas a partir desta sexta-feira em todo o estado de São Paulo. Com a chegada da primeira frente fria do outono, os temporais devem se espalhar começando pela região metropolitana da capital e depois para o litoral e Vale do Paraíba durante o final de semana. Hoje já houve alguns transtornos com a chuva que caiu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Crianças ficaram presas dentro de uma van escolar em um alagamento e foram resgatadas por moradores. A capital também entrou em estado de atenção durante a tarde, com registros de alagamentos nas marginais Pinheiros e Tietê. A Defesa Civil instalou um gabinete de crise até domingo, às 6 da manhã, para monitorar as chuvas junto aos municípios e concessionárias. É com você, Rogério. 9 minutos e meio para rolar a bola no Pueblo Nuevo, San Cristóbal, na Venezuela, com Deportivo Tátira e Flamengo. Mengão estreando na Copa Libertadores fora de casa. Tem bola rolando, você vai ouvir na maior rede de rádios do Brasil, o plantão da Bandeirantes. Alô, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Temos uma quinta-feira importante para o futebol sul-americano, começando pela Libertadores, o jogo do Peru, que transmitimos mais cedo com narração de Ulisses Costa. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 3-2, gols de Estevão, Piquerez e Richard Rios, na Arena Fonte Nova, Bahia e Internacional. Confronto brasileiro ficaram no empate por 1-1 e na Argentina 0-0 para Central Córdoba e LDU. Já na Copa Sul-Americana, o GV San
José, na Bolívia, ficou no empate também com a União Espanhola do Chile, 1-1 no placar. E na Venezuela, um baita jogo. O Puerto Cabello abriu 2-0 contra o Lanús, mas tomou empate 2-2, ambos os times no grupo do Vasco, na Sul-Americana. Logo às 9h30, o Cerro Largo do Uruguai entra em campo contra o Defensa e Justiça na Argentina. E ainda mais tarde, 11 horas da noite, pelo horário de Brasília, o Muxuque Runa do Equador entra em campo contra o Palestino. Agora passando pelo Brasileirão Sub-20, nessa tarde o Vasco goleou o Atlético Goianiense por 6-1, Santos e Palmeiras empataram por 2-2 e no Fla-Flu deu Fla, fora de casa 2-1 no placar. Para fechar com a Liga Inglesa, a Premier League, o Chelsea ganhou do Tottenham por 1-0, gol do volante argentino Enzo Fernandes. Canhão. Time da Bandeirantes em campo para essa noite de Copa Libertadores. Time técnico escalado, é claro. Mesa de som com Adriano Oliveira. Na central técnica, Caiane Martins e Beto Rebeque nas imagens. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques. No digital, Guilherme Maciel. Bola rolando em 8 minutos. Mais destaques, já as escalações. Já para você os times. Quesada já deu a letra, o Milhose também. Flamengo vai atacar do meio campo pra frente. Vamos embora, pega a bola e vai pra cima. Mais destaques do jogo, em especial do Mengão. Alô, Milhose. Vamos lá, Canhão, porque se o torcedor espera ver um jogo com craques do Flamengo, pode sair meio decepcionado. Muitos deles ausentes. A Arrascaeta segue se recuperando de lesão na coxa direita. O Danilo, lateral direito da seleção brasileira, é outra ausência. E tem também desfalques que estão ainda se recuperando de desgastes da data FIFA. Então o Gerson tá fora, assim como o Wesley, lateral direito, que esteve com a seleção brasileira. E também o Plata, atacante equatoriano, segue desfalque com lesão na coxa esquerda. Então 5 ausências, 4 delas que compõem o time titular do Flamengo com alguma frequência, já campeão da Supercopa e também do Campeonato Carioca nessa temporada. O Flamengo viajou 4.600 quilômetros para essa partida, numa altitude de cerca de 800 metros, não é muito alto não, o estádio na Venezuela, em Táchira, onde acontece essa partida. Vale destacar também que para a sequência da Copa Libertadores o Flamengo espera alguns retornos, principalmente o centroavante Pedro, que deve estar à disposição a partir da segunda rodada da competição continental. O Flamengo, que nunca perdeu na Venezuela, tem 7 jogos, 6 vitórias e um empate, retrospecto que ajuda o Mengão e também desfavorece bastante o Táchira, que no retrospecto contra times brasileiros realmente leva uma fase muito ruim. São 22 derrotas em 28 partidas contra times brasileiros. Então o Táchira que não consegue manter uma sequência boa, são apenas 3 vitórias na história, com outros 3 empates. Atual campeão venezuelano chega para esse grupo sem muitas expectativas, mas também sem desfalques. O técnico Edgar Pérez Greco conta com o que tem de melhor e também com boa presença da torcida na Venezuela, para quem sabe surpreender o Mengão no jogo de logo mais. Rogério Assis. Destaques do jogo com Flamengo e Deportivo Táchira subindo para o campo agora. Hoje o Mengão joga de branco. O uniforme do Táchira lembra muito ao do Grêmio Novo Horizontino, com amarelo e preto, listras em amarelo e preto. Vestimenta do Deportivo. Despimenta também é nova, hein, Quesada? Onde que eu busquei essa, hein? Essa é das antigas, pô. Nossa, essa era o tempo que eu tinha cabelo. Mas não tá errado, tá certo. Existe. Então faz tempo, hein? Que eu também tinha cabelo, né? É verdade. Faz uns 20, 30 anos mesmo. Assunto capilar à parte. Vamos escalar os times. O Flamengo do Felipe Luiz. Milhose. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Pro primeiro desafio do Mengão na Copa Libertadores, com o goleiro Rossi, número 1, na direita 2 para Varela. Zaga de 3, Léo Ortiz, 4, Léo Pereira, pela esquerda, Ayrton Lucas veste a 6. Meio de campo, de 5, Pulgar, 18, De La Cruz. E aí um quarteto ofensivo, de 7, Luiz Araújo, 11, Everton Cebolinha, 30, Michael. Centroavante, 27, Bruno Henrique, técnico Felipe Luiz. E na reserva do Mengão? Opções para o ex-jogador do Flamengo: Matheus Cunha, Diogo Alves, Daniel Salles, João Vitor, Cleiton, Alexandro, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Joshua, Wallace, Ian e o centroavante Juninho. Agora a escalação do Deportivo Táchira. No melhor rock and
honrou o venezuelano, o ídolo do Táchira, que está escalado com 50 Camargo no gol, na direita 13 Camacho, zaga de 2 Vivas e 22 Maidana, pela esquerda Camacho também veste a 13 e também o Requena é outro jogador do setor. Meio de campo de 44 Tamishi, 8 Sadiomo, 15 Maurício Cova e 10 Carlos Sousa para um ataque de 7 Brian Castilho, centroavante. E na reserva do Deportivo Táchira. Opções para Edgar Pérez Greco, 1 Araque, 20 Causadilha, Hernandes, Quinteiro, Sanches, Fiovarante, Diomar Dias, Ortiz, Jesus Duarte, Jesus Castilho, Balsa e Lucas Cano. Arbitragem para Deportivo Táchira e Mengão na Venezuela, Miliose. Arbitragem boliviana de Gary Vargas, auxiliado por José Antelo e Edvar Saavedra. Quem cuida do VAR é o Wilfredo Campos. Opinião na Bandeirantes para Deportivo Táchira e Flamengo. Mengão candidato ao caneco da Copa Libertadores, também candidato ao título. Na Bandeirantes opina Leandro Quesada. O time a ser batido no futebol brasileiro nessa temporada, embora a gente sempre tenha que reconhecer e respeitar o trabalho que está sendo feito no Palmeiras nos últimos 5 anos, né? Ou quase 5 anos, quando chegou o Abel Ferreira. E são os 2 grandes times do futebol brasileiro nessas últimas temporadas de Libertadores, né? Cada um ganhando aí 2 Libertadores. Tem o Atlético Mineiro e o Botafogo que entraram também nesse seleto grupo. E aí o Flamengo mostrando, né, essa força incrível que ele tem para conseguir conquistar títulos e a Libertadores sendo colocado aí como um dos principais postulantes. Na minha visão, o grande favorito. Você já deu a sua opinião também. E por tudo que cerca esse Flamengo, né? Hoje eu estava dando uma estudada aqui nos valores dos elencos. Olha só, Canhão. Que coisa. Miliose, olha só que coisa. O elenco do Táchira vale 6.750.000 euros, tá? 6.750.000 euros. O do Flamengo, Canhão, 219 milhões de euros. Olha que coisa absurda a gente fazer essa comparação. Tudo bem, daqui a pouco alguém vai dizer, mas são 11 contra 11. É verdade, são 11 contra 11. Né? Uma bola, 11 contra 11, arbitragem, ok, legal, é verdade. Mas essa diferença... Futebol, uma caixinha de surpresas. Pode ser, mas né? Porque o futebol ele consegue construir essas histórias curiosas e épicas, né? Mas só pra gente ter uma dimensão desse Flamengo que ganhou muito... Dizer que pode pintar uma zebra hoje? Não, eu acho que não vai acontecer. Mas o futebol às vezes prega essas peças, né? Sim. A gente já viu, inclusive, grandes aí serem derrotados por alguns times. Mas enfim, é só uma observação. Isso mostra a pujança, a força financeira do Flamengo e esses craques em profusão que o time tem. Hoje sem Gerson, Arrasca, Plata, Wesley, Danilo, Pedro, Vinha, mas mesmo assim com um time extremamente forte para buscar esse resultado lá na nossa querida Venezuela, Canhão. Muito bem, Quesada, jogadores agora no centro do campo. A mensagem da Conmebol contra o racismo, jogadores todos eles no círculo. Gary Vargas fica bravo e mostra um jogador do Flamengo, um do Táchira, um do Flamengo, um do Táchira. Ele não quer, não é, Miliose? 2 do Flamengo, um do Táchira, ele quer a coisa organizada, para ficar bonito, né? A homenagem. Agora lá, ó, ele chama a atenção do goleiro, o Camargo. Não, fique entre 2 jogadores do Flamengo. E eles ficam, na verdade, de frente para a arquibancada principal, de frente para as imagens da televisão. A mensagem da Conmebol: basta de racismo, discriminação e violência no futebol. É algo que a gente pede há muito tempo, mas que, lamentavelmente, eu não vejo um fim tão próximo, já que não há uma punição severa, não é, Quesada? É exemplar, para que algum clube se responsabilize pelo que faz as suas, entre aspas, torcidas, né? E fica só naquelas notas frias, né? Às vezes dos clubes, às vezes das confederações nacionais e da própria Conmebol, né? Muito papinho, muita escrita e na prática... Discursos, retóricas e na prática nada realmente que possa mudar essa história. O dia que acontecer uma punição muito séria... Aí acaba. Aí a gente vai ver a coisa mudar. Aí acaba. Mas por enquanto não. Muito bem, tudo pronto. Gary Vargas, o árbitro do jogo boliviano, vai autorizar o início de Deportivo Táchira e Flamengo.
Rossi trocou as luvas, o goleiro do Flamengo. Tudo pronto, autoriza o árbitro. Começa o jogo na Venezuela. Eu e você, ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes, começa o jogo. Vem o Mengão atrás com o Léo Ortiz, domina pela meia direita, enfia pelo meio do campo. Pulgar se projeta bem aberto, encosta Nico de la Cruz, caminha Pulgar pelo meio do campo, já toca da Léo Pereira, Ailton Lucas, lado esquerdo do campo, a Nico de la Cruz que volta a bola ainda. Léo Pereira vai tocar com o Léo Ortiz na direita, abertão, já perde essa bola Varela, domina Léo Ortiz, enfia pelo meio do campo, Eric Pulgar, Pulgar domina, toca a bola, devolvendo para Varela, tem pelo meio campo completamente aberto, Luiz Araújo, toca para a meia esquerda, Léo Pereira no comando, para Bruno Henrique chegar para correr primeiro, se antecipa o zagueiro Vivas, apenas escolta a bola com o goleiro Camargo, o goleiro domina e sai jogando dentro da sua grande área. Próximos do primeiro minuto, Flamengo em campo, sonhando com o tetra da Copa Libertadores, o Mengão, elenco tem para isso, o goleiro Camargo entrega na grande área a bola, Luiz Araújo pressiona para Camargo, o goleiro tira, mas muito mal, cai no meio campo, amaciando, peito no campo, domina Souza, escapa da marcação, gira, tá marcado o impedimento. O jogador do Tátira saía do chute do goleiro Camargo, defesa do Flamengo fez uma linha inteligente que estava quase no meio campo, pegou o cara desprevenido, né, Miliose? E 1 minuto parece pouco, mas não é, para já ver o desenho do jogo, né, Canhão? Os jogadores do Tátira sempre do meio para trás, tentando a ligação direta nessa. Cavam o primeiro impedimento, o Flamengo tem a posse no meio de campo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 1,5, primeiro tempo, placar de 0-0, tá apenas começando o jogo no Pueblo Nuevo, em São Cristóbal, na Venezuela. Ela volta no meio campo com o time do Flamengo, tenta a passagem pela ponta, Luiz Araújo toma a frente, a marcação aqui atrás com o Camacho, goleiro Camargo domina na grande área, levanta mal, de cabeça, quase Bruno Henrique de cabeça, completa a marcação, Requena, volta na meia direita para tomar na frente Souza, é rápido, pede a falta, nada de falta, Mengão já toma a bola pela meia direita, não pega aqui na ponta, Requena ganha, volta a bola na ponta direita ainda, com Vivas no comando, enfia pela ponta, Castilho fecha aqui na marcação, Léo Ortiz, ela bate no peito do Léo Ortiz, tirou de pé direito, levanta a bola para a ponta, sobra, cai atrás ainda com Souza, tem Sadiomo com ele, vira pela meia direita, prendeu de frente Sadiomo, vira a bola para a direita ainda, levantou para a grande área, a bola atravessando, cai na direita, volta para o time do Flamengo ainda, protege Michel e a bola foi para fora pela linha lateral, em arremesso para a defesa do Flamengo jogar, 2:30, primeiro tempo, 0-0 na Venezuela. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas em internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Foi Varela pelo meio, tira Bruno Henrique, faz cabeceia para o alto, tira a marcação, volta aqui atrás ainda pela meia direita, na bola com o time do Deportivo Tátira, para Maidana, viva o zagueiro para Vivas, toca na ponta, Rosales, devolve na entrada da grande área, joga com 3 zagueiros o Tátira, lado esquerdo, domina Maidana, o argentino, toca na ponta, experiente, Maidana, 35 anos, marcação pela meia direita, bola para a ponta, para Luiz Araújo, foi tocado por trás, pede a falta, a arbitragem não deu, sobra a volta com o Tátira ainda pela meia direita, na proteção com Sadiomo, inverte bem, Rosales fecha, desmarcado pela direita, 13,5 primeiro tempo para Rosales, toca a bola para a meia direita, Souza domina, o Rosales jogou no Sport Recife, né? Tô lembrando aqui, né, Miriam? Passou pelo Brasil, né? Isso, Rosales, lateral direito. Que é venezuelano e agora atuando no time que é o atual campeão, consagrado como titular na Venezuela. Mas não deixou saudade, não lembro dele jogar essa bola toda, não. 4 minutos do primeiro tempo, essa bola volta na marcação com a defesa do time venezuelano. 4 primeiro tempo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assista já. Para trás a marcação com o Deportivo Tátira, jogando Vivas o zagueiro, vira a bola para a direita para Rosales, enfia pela ponta, Souza fecha aqui de cabeça, toca pela ponta, Ayrton Lucas para o Flamengo, domina a bola, leva o tranco nas costas, caiu, é falta. Essa quem deu foi o assistente, o Edivar Saavedra. Bandeira estava do ladinho, outro muito longe, é falta Mengão, não é, Miriose? É isso, na pressão, na saída de bola, quem aparece por ali é o centroavante da equipe, o Brian Castilho, na pressão, o jogador de recomposição acaba acertando por trás o Ayrton Lucas, que reserva do Flamengo, tem oportunidade, enquanto outros jogadores estão fora por lesão. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 4,5
meio primeiro tempo. Léo Pereira, Ayrton Lucas, toca pelo meio campo, ela passa com o Nico de la Cruz, não pegando não. Meio campo, vira a jogada, roda gigante. Léo Ortiz, Léo de volta com o de la Cruz, é marcado, pra cima dele vem Cova, devolve ela, Léo Ortiz pro outro, Léo Pereira domina, pede no gol Rossi, domina Léo Ortiz agora pela meia direita, o Flamengo troca passes na sua defesa. Adriano Oliveira na mesa de som com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando na Venezuela. A bola rola, o relógio não para. 5 agora do primeiro tempo. É o Grupo C na primeira rodada, fase de grupos da Copa Libertadores. Deportivo Táchira, Flamengo, tá 0-0 pro Doposóvio. Canhão, mais cedo tivemos um jogo brasileiro na Arena Fonte Nova pela Libertadores. Bahia e Internacional empataram por 1-1 na primeira rodada da competição. 5,5, primeiro tempo, essa bola pela ponta esquerda na marcação por baixo, opa! Polgar vai na bola batendo, fica no chão, Tamishi. Pedem cartão jogadores do Táchira, a arbitragem apenas marca a falta, apenas entre aspas, que teve um bração do Polgar, teve, Miliozzi. É o lateral esquerdo do Táchira, que é bem rápido ali, o Tamishi, 19 anos apenas, tentou a escapada na tabelinha, mas cai no chão, levando a mão ao rosto, acusando um tapa do Polgar, que não fez qualquer menção de pedir desculpas ou algo do tipo. Parece que pro chileno não acertou e a arbitragem marca apenas falta sem a marca. Cobrada a falta para Castilho, cai na área, pede pênalti, tira Léo Pereira. Segue o jogo, o VAR deve estar analisando esse lance, quem sabe um pênalti pro Deportivo Táchira. Ela volta pro Mengão com De la Cruz na esquerda, olhou pro ataque, não passou a bola pra frente não. Começa e entrega atrás com Ayrton Lucas que domina e joga com 6,5 o primeiro tempo. E a chiadeira, jogadores do Táchira jogam, mas olham pro o árbitro, perdeu essa bola, Luiz Araújo no meio campo para tomar, na frente dele Requena toca na ponta direita, vira o passe ainda, abertura feita, vem Rosales, na bola com 2 em cima, vai começar atrás com a defesa, recua, trabalha a bola com Camacho, entrada na grande área, devolve ainda, tenta Camacho, entrega pro goleiro, marca Bruno Henrique, devolve a bola, Camargo, goleiro enfia um bicudo, levanta de cabeça, corta Léo Pereira, vem pela meia, calcanhar, Cebolinha chegou com Michel, rasga a defesa, volta a marcação, arrumou com o braço Luiz Araújo. Quando ele cai, ele amortece com o braço, Miliozzi. Camisa 7 da equipe do Flamengo, de 4 gols marcados na temporada, tem sido contestado, dizem que ele entra melhor no jogo do que quando começa como titular. Agora faz a falta e busca o primeiro gol na Libertadores, são 4 na temporada. Leandro Quesada, 7 minutos e meio do primeiro tempo. E esse começo de jogo com 0-0 Táchira e Flamengo. Quesada. É uma marcação muito bem executada pelo time da casa, mas marca bem, mas sai pro jogo também, como nesse lance aí, não é? Daqui a pouco depois eu explico como é que tá o ataque do Flamengo aí, Canhão. E vem o Táchira pela meia direita, Requena para a grande área, Léo Ortiz de bico, ele via a bola cai no meu campo ainda para subir de cabeça, tentando a bola Camacho, rebate a marcação, volta pela meia direita para Requena, na lateral do campo, aberto, Sagiomo aqui, limpou para bater, tentou driblar, perde na sequência essa bola, insiste a marcação, tira Ayrton Lucas, ela volta na meia direita ainda, o Táchira ataca, Sagiomo recebe, devolve pela ponta a bola para Rosales, olhou para a área, para cruzar, não cruza, devolveu, levantou pro gol, Ayrton Lucas botou cabeção e tira aqui atrás da marcação, caiu no campo, a bola volta, lembra do Henrique, veio ali tentando tomar, mas não conseguiu, trombei a bola, volta com a marcação, explique por favor como tá o jogo, porque taticamente a coisa tá meio, eu não diria bagunçada, mas é que tem mais jogador do Flamengo no meio pra frente do que do Táchira, né, Quesada? É um 4-2-4, né, com Eric Pulgar e De la Cruz ali à frente da primeira linha de 4, e aí é muito jogador com característica de ponta, né, pra jogar aberto. Então o que ele fez aí, o Felipe Luiz? Ele colocou o Michael na direita, o Luiz Araújo um pouco mais centralizado, mas também pela direita, e do outro lado Cebolinha aberto e o Bruno Henrique mais centralizado. Então o quarteto ofensivo tem da direita para a esquerda Michael, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha. É diferente, se vai dar certo ou não a gente tem que esperar, né, o jogo inteiro ser disputado. Até aqui o Táchira tem uma postura de boa marcação, mas encara esse grande Flamengo, Canhão. Pro meio, o Flamengo tentou a defesa, tira atrás, ó no meio, Cova para tomar para Sousa. Ayrton Lucas volta, Léo Pereira toca a bola para a ponta de volta. De la Cruz perdendo a primeira bola, pede a falta, vem Léo Pereira, domina, recua, toca na grande área do Flamengo, goleiro Rossi domina, tá marcado, pé direito, belo passe na ponta com o Varela que ajeita a casa e joga. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo.
Camacho toma, o Flamengo ia jogar, perdeu. Cova pela meia direita, pra Sousa, perdeu. Léo Pereira, a toma dele, ajeitou pra bater, mas bobeou o Sousa. Recuperação Flamengo. Cebolinha, tá um pouco atrás. Cebolinha busca a bola pela meia esquerda e joga completamente sozinho. 9,5 primeiro tempo, 0-0 o jogo na Venezuela. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Próximos dos 10 minutos do primeiro tempo, no intervalo, você tem João Paulo Capelanes na maior rede de rádios do Brasil. Para que atrás o Flamengo vem jogar com o Nico de la Cruz, marcado pela meia direita. Já aciona passando o Leverti, zagueiro domina e passa pela metade do campo. Na Venezuela, em San Cristóbal, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Libertadores na Bandeirantes. Léo Ortiz na ponta para a grande área. Varela levanta, Michael insistiu, voltou na jogada, dominou Luiz Araújo, bateu direto, a bola foi para fora! Que gol! Perdeu Luiz Araújo! Por um detalhe, não abre o placar na Venezuela, acaba errando a finalização, segue 0-0, Canhão. Confirmando o Pozóvio, 11 minutos no primeiro tempo. Tátira Flamengo 0-0. Canhão, o Novo Horizontino anunciou nesta quinta-feira a saída do técnico Eduardo Batista às vésperas da estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 124 jogos, 60 vitórias, 32 empates e 33 derrotas. Disputa de bola pelo meio, Tamichi na bola, opa, ele deixou o braço e atingiu o Michael. Michael no chão, foi na frente do Bandeira. O Antelo que não viu, o Atro estava muito longe no meio campo. Tem um bração aberto, a jogada seguiu, agora o Atro parou para atendimento. A Michael tomou a raquetada no replay. Em câmera lenta já foi rápida, ou seja, em câmera lenta foi violento. Foi no rosto do Michael, hein, Miliose? Foi o Tamichi, lateral esquerdo, número 44, que não poupa força ali para acertar o Michael. Já ia virando de costas pro lance e toma essa trombada. A arbitragem não chama, mas realmente o cotovelo acerta o rosto do atacante do Flamengo. A gente sabe que Libertadores é outra coisa, arbitragem mais permissiva, mas certas coisas não dá para não deixar de olhar, né? O Michael leva uma porrada e não tem nem cartão amarelo. Caçada, não tem vá para amarelo, que pelo menos amarelinho cabia aí, né, Caçada? Não, você tá absolutamente certo, pelo menos isso. Até você falou, no replay tá tão suave, né? Quer dizer, não tava tão suave assim. Não, no replay tava rápido. Tava rápido, você imagine, né, na velocidade real. Olha, eu gosto quando os técnicos inventam algumas coisas, mas por enquanto não tá dando certo não, hein? Esse quarteto ofensivo aí da equipe do Flamengo, Canhão. 12 minutos e meio, meio campo domina a bola pelo campo, domina Sargiolo, sai jogando o Deportivo Tátira, marca em cima dele, volta na proteção, Everton Cebolinha, dá na direita ainda com o lateral Rosales, toca atrás com o zagueiro, Vivas, devolve pelo meio campo, na entrada da grande área, aliás com o Camacho, Camacho toca a bola para a esquerda, para Maidana, 3 zagueiros, Deportivo Tátira colocando em campo, na ponta de cabeça, sabe Ortiz para o Flamengo, tira, Michael disputa, perdeu a jogada pela meia direita, fica na ponta para Requena, Requena toca pela meia direita, vira, vem Sargiolo, Sargiolo abre a bola para a direita, na aproximação pela ponta, Sousa fecha com o Rosales fechando, girou, parou, dominou Rosales o canhoto, toca pelo meio campo ainda, abre a passagem pela ponta com Cova, Cova na grande área pro gol, Léo Ortiz de cabeça, tira, ela voltou na ponta, de cabeça completa o Ailton Lucas, tenta Bruno Henrique, ele bota o cabeção, toca na ponta, na fogueira, para Cebolinha, 2 em cima, Calcanhar tocou e evitou que a bola saísse, salvou a pátria, agora o Everton Cebolinha, abre no Henrique, enfia no meio, Nico de la Cruz, na direita, Liberdade com o Varela, o Mengão desafoga um pouquinho aqui, escapa da marcação do Tátira, caminha pela direita, abertão, Varela, tenta a jogada individual, prefere driblar, devolve na ponta, vira para Michael atrás, começa com Eric, Pulgar domina, procura alguém de branco, no comando, para Bruno Henrique, tentou ajeitar, o zagueiro caiu sozinho, dominou Bruno, na área pela direita, para trás, a bola no pé do Tamichi, Tamichi corta, levanta a bola para a ponta esquerda, na marcação com 2, fecha a frente, pede a bola ao Cova, com Castilho, entrega para a meia direita, devolve o passe, para sair jogando com Requena. 15 para as 10 da noite, o quinto sinal da Bandeirante está marcando por enquanto 0-0. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Na esquerda, Sargiomo partiu, domina, é destro, tem habilidade, enfiou na grande área, a bola tenta por dentro, Castilho não pega, defesa do Mendango completa aqui atrás, sobra a volta ainda com o time do Deportivo Tátira, volta para Cova, Cova pelo meio do campo, Jadira para Requena, tá marcado, olha, Bruno Henrique em cima dele, toca na ponta e devolve jogada com outro zagueiro, Vivas domina, vai jogar, 14,5 primeiro tempo na aproximação, Rosales, Sousa, para Rosales que não vai, para a bola do goleiro, mole, hein, Bruno Miliose. E agora o Tátira roda a bola, mas com dificuldades de criação.
criação, sempre com ela passando nos pés de Maurício Cova, jogador com passagem pela seleção venezuelana, talvez o destaque técnico dessa equipe, mas que ainda não conseguiu achar buracos na zaga do Mengão. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou no Pueblo Nuevo, San Cristóbal, na Venezuela. A bola rola, o relógio não para. 15 minutos do primeiro tempo. Libertadores é o grupo C, primeira rodada na fase de grupos. Deportivo Táchira, Mengão 0-0 pro Zóvio. Canhão, pela Copa Sul-Americana, 15 minutos de jogo para Cerro Largo do Uruguai e Defensa e Justiça. Por enquanto, 0-0 no placar, ambos os times no grupo do Vitória. 15 minutos e meio, Leandro Quesada opina na Bandeirantes, 0-0 Táchira e Mengão. Quesada. Vamos ser sinceros, tá faltando a Arrascaeta aí, né? A Arrascaeta é outra história, né? Só isso, né? Tá faltando o Gerson também. É interessante, né? É muita gente na frente, mas pouca gente no meio para tentar organizar esse jogo. Isso não quer dizer que não vai dar certo, mas é diferente, né? Quando você não tem a capacidade de leitura de jogo de um Gerson e de um Arrascaeta. Enfim, agora, o time do Táchira é um time que erra muitos passes, né? Miliose falou isso, eu vi aqui no nosso scout. São quase 20% de passes errados até aqui nesse momento da partida. Ou seja, isso é muita coisa, não é? Para um time que joga em casa e poderia ter um pouco mais de tranquilidade para essa estreia da Libertadores. Se bem que tranquilidade contra um Flamengo às vezes é complicado ter, né? 16 minutos e meio, primeiro tempo, seguimos com 0-0 e a bola volta pro Mengão pelo meio campo com o zagueiro Léo Ortiz. Tem o Pereira do ladinho, dá uma olhadinha, mas não passa não, toca na direita, devolve ela para Varela, domina, já atravessando o meio do campo, enfia pela meia direita com Eric Pulgar, Pulgar marcado, devolve a bola com Varela, que entrega no meio a Léo Ortiz, joga o Flamengo na sua defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Abraçando você pelas estradas do Brasil, boa viagem. Tá ligado na rede Bandeirantes de Rádio, boa viagem pra você. Bola pra ponta, Bruno Henrique tentou de primeira pra Cebolinha, errado, passe. Toca de Canela e manda para fora pela linha lateral. 17 no primeiro tempo, seguimos com 0-0. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Na ponta a bola vai tentar, Souza esticou o pé, não corta, aqui na ponta Léo Ortiz, opa, tem uma falta, pouco atrás, ou lateral, a bola via, nossa, o Nico de la Cruz, que enfia a bola na cara do Gary Vargas. Que o Nico de la Cruz tá, que aconteceu? Que isso? Ele foi, eu sinceramente não vi isso. É que o Vargas, o árbitro tá olhando pro outro lado, porque sabe, coisa estranha. Será que algum pênalti antigo aí? Será? Pintou um clima aí no passado, alguma coisa assim. Que coisa estranha. O cara jogou a bola na cara do árbitro. E o Nico de la Cruz é baixinho, né, Milhões? Ele chegou no queixo a bola do Vargas. Ele esticou o braço, se esforçou para dar com a bola na cara do juiz e saiu barato. O cara é folgado, hein? Na ponta, para trás o Cova, arrumou, ajeitou Rosales. Bandeirantes, o canal do esporte. Ele mandou na arquibancada, Miliose. E o detalhe pro Cova, Canhão, que deu aquele toque olhando pro outro lado, né? O meio-campista do time venezuelano deixa pro Rosales, jogador que com experiência internacional, estava no esporte do ano passado. Chuta a bola muito longe, segue 0-0. 18 minutos e meio, primeiro tempo, e Mengão tem ela, Varela na direita, Michel dispara pelo meio, perde a bola, vem aberto na ponta, Luiz Castro, tentou a tabela pela meia direita, na proteção, Luiz Araújo, Varela, Bruno Henrique, sai o goleiro, pega o goleiro, trava a defesa, tira mal, vem Michel na área, limpou o primeiro, o segundo, voltou Bruno Henrique, bateu direto, defendeu Camargo, e o Flamengo perde uma grande chance, perdeu a chance, foi pra cima e perdeu, 1-0 o Mengão, Miliose. Inteligente o Varela pelo meio, tramando jogadas no buraco na zaga do Táchira, e aí o lançamento do Bruno Henrique sai um pouquinho mais forte do que deveria e o goleiro consegue sair na bola. O que me espanta na sequência é o jogador do Táchira tentar dar um rolinho, uma caneta no Bruno Henrique dentro da área, ele perde a bola e permite mais uma finalização. Tava esperto o Camargo, goleiro, para fazer a defesa. Quesada, no Flamengo, que tem dois alas, caras que atacam, só o lado direito tá atacando, o esquerdo tá encolhidinho, né, Quesada? É, com o Varela, né, que na realidade é o armador do time até aqui, né, as principais jogadas saem dos pés do uruguaio, já que falta o meia Arrascaeta, falta um Gerson, o Varela tá tentando dominar esse início de jogo na Venezuela, Canhão.
Cebolinha no meio, tentou a defesa, corta, vem empolgar na bola. Opa! Tomou pancada por trás aqui. O Castilho está reclamando, mas ele comete a falta. Depois vai lá, ajuda a se levantar o Eric Pulgar. Cara de pau, o Castilho cometeu a falta e reclama de quê, Miliose? Não é a primeira. Sempre voltando do ataque, camisa 7, centroavante da equipe do Táchira, levando alguém para não perder a viagem. Dessa vez foi o Pulgar no meio de campo que sofre a falta e o juizão ainda não liberou o cartão amarelo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 20, primeiro tempo, 0-0 com Tati na bola, volta o Flamengo, ganha, toca Varela para Pulgar, tem inversão na meia esquerda, bota a bola pelo meio campo com o zagueirão, vem Léo Pereira, passa pela metade do campo, enfia pela meia com Nico de la Cruz, é marcado, devolve a bola, sai atrás com Léo Pereira outra vez, na Venezuela, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio no primeiro tempo. Grupo C, primeira fase, Libertadores, Táchira, Flamengo, 0-0, Pozóvio. Ganhão, nesse sábado teremos Corinthians na Rádio Bandeirantes, às 6h30 na Neoquímica Arena contra o Vasco, com narração de Ulisses Costa na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Pulgar na meia direita, toca na ponta, Michael por aqui com Luiz Araújo, devolveu com Varela, faz a pinta da ponta, vem pelo meio, Varela recua com De la Cruz de volta, a bola para a direita, a Luiz Araújo devolve pelo meio campo ainda, com gestão na marcação o Táchira, Pulgar de primeira, Cebolinha, Bruno Henrique, para Cebolinha, na esquerda, Ayrton Lucas, o passe ruim, mesmo assim ele toma a frente, dá para Cebolinha, limpa 1, 2, da Ayrton Lucas, a defesa limpa por baixo, Rosales tira, levanta a bola pela ponta direita, toca para Sousa, Sousa de volta, a bola para Rosales, levanta para o meio do campo, tenta a bola com Cova, se antecipa, bate na barriga, Léo Pereira, se antecipa, bela jogada do zagueiro do Flamengo, foi para tomar, tomou aí, depois fez besteira, não adiantou elogiar muito não, perde a bola, Sousa recupera, toca atrás, ela volta com o zagueiro Rosales pela meia direita, 21,5, primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0, na ponta para chegar, Castilho tentou a defesa, o assistente está pegando falta agora um pouco tarde, demora um pouquinho para marcar, falta o assistente, o Edivar Saavedra, em cima do Ayrton Lucas, demorou, mas marcou, Miliose. Pois é, na escapada do ataque do Táchira, ele não deixa a marcação acompanhar, derruba o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas. A arbitragem estava esperta com o seu auxiliar de número 2, marcando a falta, e o Flamengo segue no campo de ataque. 22 minutos no primeiro tempo, Pulgar domina com o Megão lá no meio, Bruno Henrique de frente, limpou, bateu pro gol, ela veio fraca demais, quicou, pegou sozinho. Camargo, o goleiro domina tranquilo dentro da grande área. Opinião na Bandeirantes aos 22, primeiro tempo. 0-0 com o Deportivo Táchira e Flamengo. Opinião com Leandro Quesada. Pois é, né? Tem aí um esquema arrojado, 4 caras no ataque, mas o futebol sempre é equilíbrio, né, Canhão? Porque assim, no Flamengo sobram atacantes, são 4, mas faltam os meias. E aí quem está desenvolvendo não é o Pulgar nem o De la Cruz, é o Varela, lateral pela direita. E do lado do Táchira sobram os zagueiros e não tem atacante, que é só o Brian lá na frente, mas ele também não recebe. Ou seja, os dois times bem desconjuntados nesse início de jogo. Por isso que nós não tivemos praticamente nenhuma chance, apenas uma na realidade, né? Luiz Araújo aos 11 minutos desse primeiro tempo. Metade da metade, 22:30 primeiro tempo, 0-0, bola aqui atrás da marcação com o Táchira. Tamishi volta para o goleiro Camargo, marca Michael, levanta Tamishi, atrás com o goleiro, levanta Camargo para o ataque, muito alta a bola, passa pelo meio, vem marcação, Varela com o braço, ele comete a falta, vantagem ainda para o Táchira, que vem com pressa, Castilho para Cova para a meia direita, Sousa desse lado, Requena com ele, toca a bola pela direita com o lateral, Rosales no apoio, devolve atrás ainda por dentro, para Requena atrás com o zagueiro Vivas tenta driblar, marcado, escapa bem da jogada, toca para a direita, para bater para a ponta, Rosales domina com Castilho, pede na grande área Castilho, lá dentro levantando o bração também, tentou receber de volta, bateu para trás o Cova, ela volta meio campo aqui atrás, o Flamengo sai um pouquinho da sua defesa, e agora a bola vai recuada, Vivas, o zagueiro ajeita pela minha direita, vira a bola para Camacho entrega atrás com o goleiro, para Camargo levanta a frente de cabeça, rebate Léo Pereira, dá no meio para chegar o Michael, tira a defesa ainda, Camacho no bico da bola, vai subindo, caindo, está parando o jogo e marcando uma arbitragem, aliás, um impedimento, o assistente está marcando, impedimento, não volta a tempo, Bruno Henrique, jogada aqui atrás, é bola parada, impedimento, o Táchira vai cobrar, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata.
24 no primeiro tempo. Já tem João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes. O Mengão de la Cruz tomou tranco, mesmo assim já ganhou, conseguiu bater para a direita. Toca na ponta ainda, Luiz Araújo. Devolve a bola para a minha direita com Varela. Lateral olhou, tocou para um lado, devolve a bola com o Nico de la Cruz. De la Cruz de volta a bola para Varela. Toma a pressão, escapa do Sagiombo. Toca pela minha direita, entrega de volta com De la Cruz. Enfia pela minha direita ainda. Vem Luiz Araújo, parou, brecou, pede na esquerda. Abertão Cebolinha. Ele vira a bola pela intermediária, essa jogando aqui atrás com o Léo Pereira. 24,5, primeiro tempo 0-0, Ayrton Lucas domina a bola, tranquilidade, ajeita, dá atrás ainda com o Léo Pereira para Léo Ortiz, na ponta de la Cruz, enfia no comando, para arrumar Michael, Bruno Henrique, ela bate no peito dele, ele sobe na bola, o zagueiro bateu por baixo, sobra com o Flamengo ainda, Pulgar na direita, Varela vem no apoio, ajeita no peito para tentar limpar, na prensada, na marcação com Tamiche ganhou tiro aqui atrás, Tamiche bota essa bola para frente, para correr no comando Castilho, vem Léo Ortiz tirando, ganha pro Flamengo, sobra à frente, na Venezuela, no São Cristóvão, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do primeiro tempo. Na Libertadores, é o grupo C, fase de grupos, começando por os dois. Tátira Flamengo, tá 0-0 pro Zóvio. Canhão, no Campeonato Brasileiro Sub-20 desta tarde tivemos dois clássicos, Santos e Palmeiras, 2-2 no placar, e no Fla-Flu o Flamengo venceu por 2-1. Flamengo enfia a jogada pela meia direita na entrada da grande área. Michael lançado, ajeitou pro gol. Ela vai por cima. Ele dominou, olhou, tava livre, mas o chute sai muito ruim, longe do gol, Miriose. Ainda buscando seu lugar na equipe titular, o Michael, e por isso leva com seriedade essa oportunidade. Arrisca o chute, o camisa 30, mas de novo não consegue firmar o pé na bola, chuta pra fora. Segue 0-0, empatado o jogo na Venezuela. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 26 a bola para a esquerda para chegar Léo Ortiz pro Flamengo, já rasgou, toca pelo meio para brigar pela posse de bola, vem Michael, toma pelo comando, Bruno Henrique na direita, lançado, Luiz Araújo, tá na área, vai fazer, ajeitou, bateu, com o pé, Camargo defendeu e a bola foi para escanteio. Perdeu o gol o Flamengo de novo com Luiz Araújo, o goleirão Camargo botou o pé por baixo, defesa de goleiro de futsal, escanteio Flamengo, Miriose. Esse parece ser o caminho da equipe do Flamengo, na direita com Luiz Araújo, mais uma oportunidade, mais uma chance de finalização cruzada dessa vez. O goleirão cresceu, perde o gol, o Luiz Araújo, porque chuta em cima do goleiro, mas inteligência do Michael para pifar essa bola na direita. Tem escanteio, Mengão para cobrar. 27 minutos no primeiro tempo, Mengão tem escanteio para a grande área, os Léos, Ortiz e Pereira, bons por cima. Tá ali o Michael praticamente em cima do goleiro Camargo, marcando ali o goleiro. Tá arrumando a bola para bater, escanteio Luiz Araújo, só que o assistente tá ali, tá fora do semicírculo, né? Foi lá, reposicionou, tem um bololô na grande área, um tal de pega daqui, belisca dali. Luiz Araújo, escanteio na primeira trave, desvio de calcanhar, ela bate na marcação do toque na entrada da grande área, Ayrton Lucas, voltou, a Luiz Araújo ia bater, foi travado, é novo escanteio. Vivas colocou o pezão, escanteio, Meliose. Vivas, zagueiro de 23 anos, que faz parte do atual elenco da seleção venezuelana, é talvez o jogador mais valioso do elenco do Tátira, vai bem na marcação, coloca para escanteio, o segundo do jogo para o Mengão. 27 minutos e meio, repete a cobrança, Luiz Araújo permanece aí na grande área, Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira. Teve um enrosco gigante do Maidana com o Léo Pereira, quase que o Léo Pereira arranca a camisa dele. Se que a camisa pede depois do jogo, né? 28 agora. Luiz Araújo, escanteio, Flamengo 0-0, vem pra bola Luiz Araújo, levantou pro gol de cabeça, Léo Pereira, bate no zagueiro de novo. Não bateu agora não, ela foi pra fora direto pela linha de fundo. 28, primeiro tempo, Leandro Quesada, o Mengão criou mais uma grande chance, 0-0 Quesada. É, as duas melhores chances até aqui com o Luiz Araújo, aos 11 e agora aos 27, né? Na primeira tentativa a bola passou raspando ali a trave esquerda. E agora, nesse passe muito bem executado pelo Michael, Luiz Araújo ficou cara a cara com o goleiro Jesus. E Jesus, o Jesus venezuelano, salvou a pátria da equipe do Tátira. Achei que ia ser mais fácil para o Mengão, sinceramente. Tá me surpreendendo esse time do Tátira nessa primeira meia hora de jogo, Canhão. Varela levanta a frente, a bola muito alto de cabeça, rebate o zagueiro, toca na ponta Maidana, dá pelo meio, espirrada, volta na esquerda, tá livre sozinho aqui atrás da ponta, domínio bola, Sérgio Ombo, recua, dá pela ponta para Cova, vai primeira, pinto lateral, toca pelo meio campo ainda, tenta a aproximação, Sérgio Ombo, de longe um canhão, ela quicou, pega, Rossi.
O cara arriscou de lá, o Rossi estava um pouquinho adiantado, mas ela veio fraca, né, Meliose? Para testar o goleiro, que ainda não tinha feito uma defesa sequer, o argentino Rossi no gol do Flamengo. Sadilmo buscou pegar o goleiro desconcentrado, mas estava esperto. O arqueiro do Mengão para repor essa bola 0-0. 10 da noite em ponto, marcou o 5º sinal da maior rede de rádios do Brasil. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. 29 minutos e meio, primeiro tempo. Essa bola volta com os zagueiros do Mengo. De um Léo para o outro, do Pereira para o Ortiz. Pela meia direita passa De La Cruz. Ele prefere devolver a bola. Ele, Léo Ortiz, dá para Léo Pereira. Toca na meia esquerda para sair jogando Ayrton Lucas. Cebolinha tá abertão, levantando o braço pela meia. Vem Bruno Henrique também. Enfia na ponta, essa bola tá marcado. Pede Ayrton Lucas, devolve. Pulgar se projeta pelo meio campo. Pede atrás com o Nico De La Cruz. Com quase 30 de jogo. Primeiro tempo, 0-0. Domina Léo Ortiz. Do que domina, já passa pelo meio campo. Tem Varela abertão no meio. Passa Bruno Henrique. Tenta a jogada Léo Ortiz. Dá Varela pela meia direita, dá a primeira finta, devolve a bola. Léo de novo trabalha o Mengão, joga aqui pelo meio campo com liberdade. Para Varela, evita que ela saia, toca atrás, Luiz Araújo devolve a bola. Léo Ortiz chega e domina com a bola antes que ela saia pela linha lateral. No Pueblo Nuevo, em Santa Cruz, em São Cristóbal, melhor dizendo, em São Cristóbal. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Mengão estreando na Copa Libertadores 25, jogando na Venezuela. Tátira Flamengo. 30 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, Bruno Pozóvio. Canhão, mais cedo pela Libertadores, o Palmeiras venceu bem. Fora de casa, a equipe do Sporting Cristal no Peru por 3-2, gols de Estevão Piquerez e Richard Rios. Você na maior rede de rádios do Brasil, também no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques nas imagens, Guilherme Maciel no digital. Sai cá atrás aqui o zagueiro do Deportivo Tátira, devolve a bola pela meia direita, enfia na ponta esse passe. Feita a jogada com Vivas a Rosales, tomou um tapa, opa, falta marcada. Ayrton Lucas vai na bola, acaba derrubando por baixo, comete a falta. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Inversão para a ponta horrível, a bola não chega na ponta, Tamicha, ela vai para fora pela linha lateral. 31,5, primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Pensada tamanha a pressão do Flamengo, que às vezes a sensação que dá é que o jogo é no Maracanã. Que o Flamengo ataca mais que o time da casa, né, Quesada? Ataca mais que o time da casa, mesmo tendo essa dificuldade aí para organizar esse jogo no meio campo, né? O Michael serviu como meia naquele passe lá pro Luiz Araújo e novamente a bola com um cara que tá fazendo um bom jogo, que é esse lateral direito uruguaio Varela. Olha o Flamengo aí, Canhão. De La Cruz pela meia direita, caminhou, tocou pelo meio campo, vira o passe com o Pulgar entrega na ponta, o passe é horrível. Ele dá um tijolão pro Ayrton Lucas, agora sorri. Ironicamente, o Eric Pulgar, o cara dá um tijolo, um paralelepípedo pro companheiro. Mas a jogada do Varela, você já tá cantando a bola faz algum tempo. O Flamengo só ataca com o Varela. Por que, sabe? É um time muito penso para esse lado, né? E é curioso, porque o Flamengo tem 3 jogadores que são pontas, né? O Bruno Henrique, o Everton Cebolinha e o Michael, né? São 3 caras pela esquerda e não consegue trabalhar na esquerda. Até porque o Michael também tá aqui na direita, não dá para colocar todo mundo na esquerda. Esse é um movimento realmente interessante. Agora o time do Tátira faz uma boa marcação. Tátira ganha essa bola pela ponta, Cova de primeira, já vira a bola para a direita ainda. Rosales lateral, desce no apoio, pediu a jogada pela meia direita, toca para Sousa por dentro, Cova, domina mal, De La Cruz pro Flamengo, ganha, dá Léo Pereira, volta na grande área, goleiro Rossi, devolve a bola para Léo Pereira, sai jogando sozinho, zagueiro domingo. 33, primeiro tempo com 0-0. Levanta Léo Pereira, bola pro comando. Vai Bruno Henrique, amacia no peito. Domina, voltando. Se o Bruno Henrique não voltar, não pega na bola. Vai morrer de fome, ele tem que voltar para pegar na bola. Voltou para pegar, deu a Varela, que entrega do lado. Puxa a marcação, Luiz Araújo. Dá De La Cruz, lindo drible. Tomou um tapão, caiu. A vantagem pro Mengo ainda. Para tomar Luiz Araújo, no que ganha a jogada. Toca na esquerda para Cebolinha. Dominou para bater, levantou na cavadinha. Luiz Araújo, o zagueiro protegeu. Não saiu agora. A bola saiu, foi pela linha de fundo. Bela jogada do Mengão na tabela. O Cebolinha não participa do jogo. Quando participa bem, como nessa bola agora, né, Meliose? É um lançamento bonito ali, tirando com a parte externa do pé, colocando na projeção para o Luiz Araújo, que não busca essa bola. A marcação intercepta bem, mas pouco acionado o Everton Cebolinha num quarteto ofensivo do Flamengo, que é claro, tá jogando porque muitos jogadores estão fora no jogo de hoje. De La Cruz tentou, ela quicou, Bruno Henrique pegou a sobra pela meia, foi na jogada, se desequilibra, caiu.
falta em Bruno Henrique. Toma a falta e vai pro chão na marcação com Camacho em cima. Chance pro Mengão, é falta na meia esquerda, Miliose. E o capitão Camacho foi pra cima da arbitragem, mas realmente foi abraçado. Bruno Henrique, o camisa 24 Requena, joga no chão o 27 do Flamengo, capitão Bruno Henrique. Oportunidade na cobrança de falta, De La Cruz e Pulgar se posicionam por ali. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Falta marcada pro Mengão. Eric Pulgar vem aí, arruma a bola, vai passar ali o Chantilly, o ato do jogo, Gary Vargas. Passou o Chantilly, posiciona a bola, vai também posicionar com o Chantilly a barreira. 34,5, são 3 jogadores, agora chegando mais um elemento, o quarto. Chega o quinto elemento, olha o nome de filme isso, hein? Chegou aqui, quinto elemento para a barreira. Saiu o quinto elemento, são 4 agora. O quinto é o Cova, se ele ficar. De novo foi lá para passar o Chantilly, o Gary. O Vargas, o Atro, e nessa que passou o Chantilly já marcou ali o bico da chuteira de uns 2, hein? 35 minutos do primeiro tempo. Toma a distância para bater essa falta, Eric Pulgar. Ao lado dele, Léo Pereira. 35 o primeiro tempo, é falta pro Mengão. Pulgar, Léo Pereira próximos da bola da arbitragem, autoriza. Pulgar bateu pro gol, ela vai por cima, Miliose. Foi para cobrança direta, o chileno com a perna esquerda buscou o ângulo do goleirão Camargo, mas a força não foi compatível com a bola colocada. Se pede em linha de fundo, tiro de meta pro Táchira, o time dono da casa. Em San Cristóbal, na Venezuela, a bola rola, o relógio não para. 35:30, primeiro tempo. Na Libertadores, Grupo C, fase de grupos, a estreia do Mengão. Táchira, Flamengo, 0-0, Bruno Pozóvio. Canhão, em noite de Libertadores, Central Córdoba e LDU empataram por 0-0 na Argentina, times que estão inclusive no Grupo C do Flamengo e Deportivo Táchira. Não importa onde você esteja ligado na maior rede de rádios do Brasil, em todo o planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite, você em toda a galáxia também. Luiz Araújo atrás, começa a Pulgar de bico do lado esquerdo. Ailton Lucas driblou, tentou driblar de novo. Fica caído na entrada da grande área, pedindo falta aqui na ponta. Luiz Araújo na marcação, Ailton Lucas, ele comete a falta. Reclama o lateral esquerdo do Mengão, mas deu um tapão. Deu um senhor de um pescoção no Sousa, né, Miliose? Sousa tá só Que bolacha que ele tomou, hein? Então distribuindo essas bolachas aí durante o jogo, hein, Canhão? Ayrton Lucas deu que realmente há pouco tomou de outro jogador da equipe do Táchira, acaba acertando o camisa 10, Sousa, ponta direita do Táchira, que tá mais como um lateral direito do que ponta no jogo. 37 agora, lateral da defesa, recua a bola, Rosales toca na grande área, vem o goleiro de pé direito, Camargo levanta a bola para a esquerda, de cabeça pro Mengão, tira Luiz Araújo, De La Cruz de cabeça, para Bruno Henrique, marcado, tentou a jogada, voltou o pé, Camacho, protege a marcação, escolta a bola Vivas, para Camargo pegar o goleiro dentro da sua grande área. 37, primeiro tempo. Leandro Quesada, aquele fogo inicial, aquela correria, com o passar do tempo, foi diminuindo, ou seja, o jogo já está ficando um jogo morninho. Falei há pouco de uma bolacha, uma bolachinha com chá agora. Opa. Tá morninho, feito um chazinho, né? E você falou de chantilly também, você tá de brincadeira. Não, assim, chantilly é que o árbitro passa. Não, eu sei, mas eu pensei em chantilly de verdade, né? Ah, é? É, em cima do morango, né? Enfim, um docinho é bem agora, né? Volta pro jogo, vai. Vamos lá. Melhor. Mas é o seguinte, ó, o time do Táchira tá conseguindo fazer aquilo que... Depois eu falo. E vem agora Sagiomo no meio para Castilho. Sagiomo tentou Castilho, bateu por baixo, a arbitragem não pega a falta, vem Sagiomo. Agora ele deu. Agora ele marca a falta para o Flamengo na entrada da grande área. Numa pegada violenta, ele demorou um tempão para marcar essa falta também. Porrada dada, ele deu a falta agora. Por favor, Quesada. Sabe a impressão que eu tenho? Que o Táchira parece que não está acreditando que possa atacar a equipe do Flamengo, né? Toda hora que o Táchira vai para o ataque, nos raros momentos que vai para o ataque, falta realmente um capricho ou no passe ou na finalização. E aí os jogadores afoitos, né? Fazendo uma falta dessa totalmente desnecessária. Mas assim, a ideia de jogo do Edgar Greco, que é não deixar o Flamengo chegar muito próximo ao gol do Jesus, tá dando certo nesse primeiro tempo, com essa linha de 5, não é? Que atrapalha bastante o desenvolvimento do jogo do Flamengo pelo meio. Se a ideia é arrancar um empate jogando em casa, que eu acho que é um baita resultado pro Táchira, por enquanto o Táchira é melhor. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta.
Rosales na marcação com o time do Tátira, já tomou para Sousa atrás, ainda para Requena para trás. O zagueiro Camacho, um bicudo no meio, vai tentar a bola com Castilho. Ele contra Léo Pereira, ganha Léo Pereira, a bola vai levantando. Pulgar, quase que o Pulgar fez a barba do Castilho. Bola volta com o Flamengo, daqui atrás domina e vem jogar o Léo Ortiz, recebendo bola sozinho do Luiz Araújo. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. 39 minutos e meio, 0-0 o primeiro tempo. Mengão criou chances, perdeu, tá atacando muito, mas não tá fazendo o seu gol. Flamengo não. 39-30, bola aqui atrás com os Léos. Do Pereira para o Ortiz, que toca para direita para Varela. Desce no apoio, já tentou driblar, sai pela meia direita, sai bem da marcação com o Tamicho em cima dele. Devolve, não tentou, carregou a bola de volta a Varela. Gira, volta a bola, dá até Léo Ortiz outra vez. Próximos dos 40 primeiro tempo, na ponta direita essa bola. A Luiz Araújo que entrega na meia para Pulgar de novo. Pulgar domina a bola, dá uma olhadinha, acha alguém de branco. Mengão tá de branco hoje, vira pela meia com De La Cruz, que toca a bola para a ponta esquerda. Everton Cebolinha tá sumidão no primeiro tempo. Cebolinha dominou, encarou a marcação do Requena, tocou para trás, vira a bola para Pulgar. Pulgar De La Cruz para Cebolinha, forte demais, a bola passa, dominou lateral na grande área. Rosales girou, levanta de cabeça, De La Cruz vai bem para tomar, para ganhar na ponta. Ayrton Lucas, opa! Tomou porrada na disputa de bola com Rosales, chegou lateral atrasadão e meteu um bicudo no Ayrton Lucas, Biriose. O já veterano Rosales pede desculpas à arbitragem porque acaba acertando em cheio o jogador do Flamengo que disparava pela esquerda. O Ayrton Lucas coloca na frente e aí vem o 18 Rosales e dá no meio do Ayrton Lucas, faz uma falta duríssima e por isso o cartão amarelo é aplicado na Venezuela. Canhão. Olha, do amarelo pro vermelho, tá um passinho pro vermelho, que essa 0, nada por cento, né? Eu vou falar pra você, se desse vermelho aí não ia achar errado não, hein? Que falta de destempero, né? Que falta de time ali. Quase quebrou a perna do jogador da equipe. E ele se machucou. Tamanha a violência da pancada que ele deu, que ele se machucou. Mas aí eu acho que não é maldade, sabe? Eu acho que é... Chegou atrasado. Ruindade também, né? Às vezes ruindade... Tem isso também, né? A falta de categoria para exercer a profissão, como diria um amigo meu. Ele chegou para chutar a bola já tinha sido tocada pelo Ayrton Lucas. Ele enfiou um bicudo na canela do lateral do Flamengo. Se ele que bateu tá sentindo, imagina o Ayrton Lucas, né, Biriose, que apanhou. Impressionante. Cada vez mais justificado o uso de caneleiras no futebol, Canhão, porque senão tinha quebrado no meio a perna do Ayrton Lucas. A torcida do Flamengo mesmo assim faz festa. O clima é legal na Venezuela e tá parado o jogo com essa falta marcada. O pé dele, o Rosales, fica preso no gramado. E aí pode torcer o joelho, não é o tornozelo, é o joelho. Uma imagem agora, um ângulo de trás mostra isso. A perna chega a envergar. Tamanha a pancada, a violência. E repito, na câmera lenta o lance é rápido, Miliose. Exatamente o que você descreveu, Canhão. O próprio Rosales sente dores porque ele faz a falta com a perna direita, finca o pé direito no gramado e aí a perna dá aquela entortada. Agora ele está de pé se recuperando, mas assusta o lance. Rosales então amarelado, primeiro do jogo, falta perigosa para o Flamengo no campo de ataque, lado esquerdo. Vem Pulgar com a perna direita para cobrar. Se você fala da imagem, vai falar quebrou a canela. É que você falou, envergou. Que coisa louca. Foi. Prensada ali, disputa de bola violenta. Sobreviveu Rosales, já ele volta para o jogo. Pulgar para cobrar para a grande área, Léo Ortiz, Léo Pereira, Bruno Henrique, Ayrton Lucas também. 42,5 o primeiro tempo, lado esquerdo, ataque, Mengão, falta, Pulgar na bola, levantou direto, o goleiro subiu no alto, Camargo pegou e com as mãos lançou, tá caído na grande área, Michael sozinho pelo jeito, hein? Sousa domina, segue caído Michael na grande área do Deportivo, aí o Sousa caminhou com a bola e acabou o campo. Esse é um dos problemas desse estádio, campo pequeno, entendeu? Dimensões pequenas, ele estava indo bem. Se o campo fosse maior, né, Miliose? Tá vendo só, Miliose? Impressionante, ele pega a bola, olha para baixo e sai correndo até a lateral. É o que faz o Sousa, o ponta no contra-ataque. Na tentativa de contra-ataque do Tátira, o Michael ficou caído no campo de ataque, já vai se levantando. Quero até ver o replay dessa bola em que o Michael disputa ou não, porque parece longe dele, na verdade, a bola vai pro goleiro. O árbitro vai mandar o jogo ser reiniciado, já levantou-se Michael. 43,5 o primeiro tempo, seguimos com 0-0. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Central Técnica com Caiane Martins, Beto Rebeck, mesa de som com Adriano Oliveira e ao lado dele Michel Lopes. É o time técnico da Bandeirantes essa noite. Para que atrás vem a marcação do Flamengo com o Pulgar. Pulgar domina, a bola marcada pelo meio do campo ainda. Olhou para o relógio, vai tentar tabelar, ninguém aparece. 10
11h15 da noite, o quinto sinal marca hora de Brasília. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Folgado no meio, cantou o passe, defesa tira, tá recuperado e voltou pro campo a todo vapor o Michael. Voltou pro Mengo, Léo Ortiz meio campo com o Pulgado de novo. Sai da jogada pela meia direita, marcado pelo Cova. Dá Bruno Henrique, protegendo, não é muito a dele, o que é do Bruno Henrique jogar de centroavante. Ele se mexe pela ponta, vai pelo meio. De vez em quando ele esquece que ele é um centroavante hoje, mas não é a dele, a culpa não é dele, né, Quesada? Ele gosta de fazer um movimento diferente, né? Saindo da ponta e indo pro meio, né? E aí se acostumou a ter companheiro Gabigol, tal, aquilo tudo que a gente sabe, né? É aquela história, muita gente com a ideia de jogar na ponta esquerda nesse time que está hoje tentando, com essa formatação de 4 atacantes, atacar o adversário. O Michael, eu tô acostumado a ver o Michael Canhão lá na esquerda, hoje ele está na direita. Isso também é estranho para o jogador, né? E aí ele vem para a esquerda, ele vem para a direita, o Michel, e embola com o Luiz Araújo. Também. Vai para a esquerda e embola com o Cebolinha. Também. Tá mexendo a bola para tentar tocar de cabeça, bateu para trás, iremos a 47, 45 marcando o sinal Bandeirantes. Ó, Nico de la Cruz tomou por baixo o toque, falta nele! E vem mais um cartão! Mais um amarelo, pra quem do Tátira, Miliose. O 15 Cova, que passa a perna ali no Nico de la Cruz. Pra ser sincero, Canhão, essa falta eu achei menos falta do que a outra, né? Aquela porrada, claro, que o Rosales deu. Mas houve sim um encostão, digamos assim, do Cova em cima do De la Cruz. Falta marcada, campo de ataque do Mengão. Agora tem uma imagem de outro ângulo que mostra não um toque, mas mostra ele dar um soco no peito do De la Cruz por frente. Por debaixo do sovaco, como a gente fala em Votuporanga. Tem o bração do Cova que dá um tapão ali no peito do Nico de la Cruz. Quase 46, vem aí João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Um minutinho para acabar o primeiro tempo. Luiz Araújo para fazer a cobrança, canhoto bate na direita. Para a grande área, Léo Ortiz, Léo Pereira, lá dentro também o Bruno Henrique. Falta marcada para o Mengo pela meia direita, 46 minutos. O árbitro vai lá, o seu Guedes Vargas. Passando o Chantilly, coloca 2 jogadores do Deportivo Tátira na barreira. Encostado na trave esquerda, sobe o muro goleiro Camargo. Para fazer cobrança, Luiz Araújo. Na grande área, levanta o braço, Léo Pereira. 2 braços para o alto. Para bater essa falta, Luiz Araújo. Léo Pereira dá uma enroscada de volta ali na meia direita com o Maidana. Falta marcada ainda. Flamengo vai ter a cobrança. Luiz Araújo levantou direto no gol. Camargo, soco, o goleiro tira essa bola da grande área. Ela cai à direita, aliás, na esquerda com o Flamengo ainda. De la Cruz domina, protege. Vai devolver no meu campo, entrega a bola. Começa com Varela. 10 segundinhos para acabar o primeiro tempo. Olhou para o relógio, Guedes Vargas. Luiz Araújo inverte a bola, passe errado. Rosales corta, pior ainda. Rebote Flamengo com o Eric Pulgar. Pulgar tomou, dá no comando na grande da bola. Cebolinha vai fechar aqui. Toca o zagueiro Vivas de carrinho para fora pela linha lateral. Mas não há tempo de cobrar arremesso lateral, não. Termina Guedes Vargas. Termina o primeiro tempo. No estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, nada de gols. Deportivo Tátira, Flamengo empatando em 0-0. Intervalo, Bandeirantes, alô, João Paulo Capelanes. Maravilha! Rogério Assis, o canhão do rádio. Narrando por enquanto o Deportivo Tátira e Flamengo. Mais uma transmissão do microfone de esportes da Bandeirantes. Quinta-feira agitada. Mais cedo com Ulisses Costa. O Palmeiras estreou bem na competição continental e venceu o Sporting Cristal por 3-2. Repórter Bandeirantes, Bruno Miliose. E esse Flamengo do Felipe Luiz, hein, Miliose? Capela, muito abaixo do que a gente está acostumado nessa temporada. O atual campeão do Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, não conseguiu encontrar os caminhos da rede, não levou muito perigo na Venezuela, no estádio Pueblo Novo, onde o Tátira está arrancando esse empatezinho 0-0, pelo menos parcial. Vale destacar, Capê, que o Tátira não tem nenhuma facilidade contra brasileiros, mas sempre que venceu foi na sua casa. 3 vitórias na história, 2 contra o Internacional e uma contra a equipe do Santo André. Depois tomou um 6-0 jogando em São Paulo naquela edição da Copa Libertadores em 2005. O Flamengo já encarou o Tátira em outra oportunidade. Venceu na Venezuela pelo placar de 3-2 em 1991, também 5-0, nas oitavas de final da Libertadores daquele ano, mas muito distante daquele time para esse, que não está conseguindo criar muitas oportunidades na Venezuela. Para o segundo tempo, algumas opções interessantes, mas também muitos jogadores da
da base no banco de reservas. O Flamengo que não tem mais aquele elenco tão farto, ainda mais com muitas lesões, jogadores no DM. Então, uma molecada boa de bola, mas apenas molecada é o que pode contar o Felipe Luiz para a segunda etapa de jogo. Jogadores mais experientes, o Juninho, centroavante, está no banco de reservas, também o Alan, o Alexandro e o Matheus Gonçalves, que é da base, mas já vem há algum tempo na equipe profissional. Podem ser as novidades do Flamengo para essa segunda etapa. Tem que vencer, estreia na Libertadores, está empatando 0-0, bom pro Tátira, que vai garantindo um pontinho. Capela. Maravilha, Bruninho. Daqui a pouquinho você volta ao longo do intervalo inteligente Bandeirantes. Agora a análise sempre embasada, um tanto quanto incoerente às vezes, né, Quessadinha, durante o Esporte Debate, mas sempre importante ouvi-lo. Leandro Quesada, Flamengo e Deportivo Tátira, Deportivo Tátira e Flamengo. Queria a sua opinião, Quessadinha. Gostou da primeira etapa, Quesada? Gostei da provocação também, né, João Paulo Capelani? Isso faz parte. Depois você me paga depois do jogo. O 0-0, eu falei aqui muito antes do jogo com o Canhão, que eu esperava uma vitória do Flamengo e ela não chegou. Não chegou porque, como os técnicos de fora estudam, né, bastante, né? O jovem técnico Edgar Pérez Greco, que está voltando agora ao Tátira, foi campeão, né, ano passado com o time venezuelano, né? O Milhozzi já lembrou, já destacou aqui pra gente. Formatou um time com 5 jogadores nessa primeira linha de marcação, sendo que desses 5, 4 são zagueiros de ofício. O Vivas, o Pablo Camacho, o Tamish, que é da base, assim como o Vivas do Tátira e do Maidana, o argentino. Fortaleceu bastante essa linha, também com a ajuda na marcação do Koba e também do Sousa e do Requena. O Sousa e o Requena menos, mais o Koba, né? E o Sadiomo também ali. E o Brian Castilho muito lá na frente para esperar a organização desse jogo, que não foi feita nesse primeiro tempo pelo time da casa. Bom, não dá para ter tudo, não é? Ou você marca bastante, se essa ideia é marcar bastante, coloca um monte de gente ali para fechar o sistema de marcação, tal do caminhão do Mourinho, ou você faz um negócio mais equilibrado, com mais gente no ataque. Hoje, o Tátira só entrou com um atacante nesse primeiro tempo, o Brian Castilho, né? Gente no meio campo e essa linha que eu falei aqui com 5 jogadores na marcação. Do outro lado, o time do Flamengo, do Felipe Luiz, no esquema 4-2-4. Só 2 jogadores no meio campo, o Eric Pulga, que é o cara da saída de jogo, o De La Cruz, que é o homem que organiza e também chega, e na frente, Michael, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e o Luiz Araújo. E aí é que tá a coisa curiosa, né? Arrojado é o Felipe Luiz? Mas é muita gente que atua na esquerda, então ele é obrigado a colocar alguém na direita. O que ele fez? Ele colocou o Luiz Araújo, que é da direita mesmo, aberto numa ponta, né? O Michael mais centralizado perto dele, o Bruno Henrique mais próximo do Everton Cebolinha, aberto na esquerda. Então foi dessa forma. Para ficar mais fácil, da direita para a esquerda, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Um time bem ofensivo. Só que a bola pelo meio, dos pés do Eric Pulgar e do De La Cruz, chegou muito pouco para pifar esses caras. O melhor passe foi do Michael para o Luiz Araújo, na segunda grande chance que o Luiz Araújo teve aos 27 minutos, quando ele invadiu a área e o Jesus venezuelano salvou aquele que seria o primeiro gol da equipe do Tátira. Antes, aos 11, Luiz Araújo trombou com a zaga, finalizou e a bola passou raspando a trave esquerda. O Canhão falou aqui, né? Volume de jogo, é verdade. Teve mais volume de jogo a equipe do Flamengo, mas parou nessas 2 oportunidades do Luiz Araújo. Acho pouco para o tamanho do Flamengo, para esse time que a gente disse que vai ser o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. Esperava mais deste Flamengo. E se a gente poderia apontar um objetivo que saiu vitorioso nessa primeira etapa, claro que é o time João Paulo Capelanes, do Tátira, que segurou o Flamengo e está conquistando um resultado que interessa muito ao Tátira, que é não perder na estreia para esse que é o grande favorito na Libertadores da América de 2025. Tá bom, João Paulo Capelanes?
Maravilha, Leandro Quesada no microfone de esportes da Bandeirantes. Bom, Quesada já fez a análise dele aqui, a gente vai projetar ao longo de toda a jornada esportiva essa segunda etapa e já Bruno Puzóvio chega com o super placar no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouquinho teremos gols de Palmeiras dentro do apito final e claro, se tem gol, tem Bandeirantes em campo e já tem todo o segundo tempo com muita emoção no Rádio do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! É, Rogério Assis, daqui a pouquinho voltando para toda a segunda etapa com muita emoção. Atenção, placar da Bandeirantes, super placar, o Palmeiras já entrou em campo e venceu bem. E aí, Bruno Puzóvio, atualizando tudo nessa quinta-feira gorda de bola rolando no Brasil e no mundo, Puzóvio. Venceu muito bem, Capela. Num jogo muito movimentado, o Palmeiras saiu com a vitória contra o Sporting Cristal lá no Peru. O Verdão abriu o placar com o Estevão, tomou o empate. Ficou na frente com o Piquerez e mais uma vez viu o time peruano empatar. Mas para fechar, Richard Rios de cabeça nos acréscimos
minutinhos do segundo tempo, fez o 3-2 para o Alviverde. Na Arena Fonte Nova, um jogo muito bom que não condiz com o resultado. Bahia e Internacional empataram por 1-1. Jean Lucas marcou para o Tricolor e Ener Valência empatou para o time colorado. Já na Argentina, 0-0 para Central Córdoba e LDU, times que inclusive estão no grupo C, grupo do Flamengo e Deportivo Táchira, essa partida que estamos transmitindo aqui na Rádio Bandeirantes. Na Copa Sul-Americana, o GV San José, time boliviano, empatou com o União Espanhola do Chile por 1-1 no placar. Na Venezuela, um grande jogo. O Puerto Cabello fez 2-0 contra o Lanús, mas cedeu empate 2-2, ambos times no grupo do Vasco. Na Sul-Americana, o Vasco que empatou com o Melgar 3-3. No intervalo também agora para Cerro Largo do Uruguai e Defensa e Justiça da Argentina, por enquanto 0-0. Ainda mais tarde, 11 horas da noite, Muxuque Runa no Equador enfrenta o Palestino. Com certeza uma audiência baixa, mas não só pelo horário, também pela qualidade do jogo, convenhamos. Agora passando pelo Brasileirão Sub-20, o Vasco goleou o Atlético Goianiense por 6-1. Também tivemos um clássico, Santos e Palmeiras ficaram no 2-2 e no Fla-Flu deu Flamengo fora de casa 2-1 no placar para fechar com a Liga Inglesa, a Premier League. O Chelsea ganhou do Tottenham por 1-0 com gol de Enzo Fernandes. Passando agora pelo final de semana da Rádio Bandeirantes, neste sábado às 6h30, Ulisses Costa narra Corinthians e Vasco da Gama na Neoquímica Arena. Domingo, 4 da tarde, teremos Rogério Assis narrando no Mineirão, Atlético Mineiro e São Paulo, comentários inclusive de Leandro Quesada. Mais tarde, às 6h30, Ulisses Costa volta e narra Sport e Palmeiras. 8h30, comando do Senhor para Santos e Bahia, João Paulo Capelanes. Boa pro Zob, daqui a pouquinho os times vão voltar, portanto, já atualizou tudo bonitinho em relação ao super placar. Ô Quesada, agora eu quero fazer o seguinte, enquanto os times não voltam, com toda a calma do mundo, vamos falar o seguinte, além da projeção para a segunda etapa, o que esperar dessa Libertadores como um todo? Por que eu te pergunto isso? Porque para muita gente, o Flamengo, esse jogaço que a gente está transmitindo aqui, o Flamengo talvez não seja o grande favorito ao título. Mas se você tivesse que me perguntar, Capela, quais são os três? O Flamengo certamente vai estar entre eles, desde a temporada passada, título de Copa do Brasil, veio bem no Campeonato Carioca com mais um título, e agora com o elenco recheado, com o treinador cada vez mais ganhando casca, apesar de jovem, o Flamengo, para muita gente, é o time a ser batido. Então o que esperar do Flamengo não só na segunda etapa, mas dentro da Libertadores, hein, Quessadinha? Já o segundo tempo com Rogério Assis, Quesada. A gente vai desenvolver muito mais esse tema depois, né, do jogo, da bola rolar. Daqui a pouco vem o segundo tempo aí com o Canhão. Olha, rapidamente, porque os times estão voltando, sim. O time a ser batido é justamente o time do Flamengo, não há dúvida nenhuma. Agora, é um jogo só, é um primeiro tempo, né? Ainda tem toda uma segunda etapa, enfim. Está enfrentando um adversário que marcou bem, se postou bem, com uma linha de 5. O Flamengo sem a Arrascaeta e sem o Gerson, né? Então tem um monte de coisa pra gente também analisar. De qualquer maneira, um segundo tempo inteiro aí pro Flamengo, pelo menos, tentar arrancar esses 3 pontos na estreia da Libertadores da América. Vou passar a bola aqui pro Canhão. Vamos ver se no segundo tempo as coisas mudam. Capelanes, deixa comigo. Oi, Quessadinha. Vamos ver se muda, né? Pode ir, Capelanes. Pode ir, fica tranquilo. Vamos ver se melhora, né? Ofensivamente, se acerta o pé. Só 2 chances com o Luiz Araújo, isso é muito pouco, né? Para um time como o Flamengo. E vamos ver se o Cebolinha consegue participar também, que ele tá lá praticamente amassado daquele lado esquerdo, né? Do quarteto foi o mais ausente. Modesto. Ausente e modesto, Mas não é culpa dele não, né? Não. É o que você falou, né? O jogo muito em cima do Varela, muito concentrado na direita. E o Ayrton Lucas, a única hora que o Ayrton Lucas apareceu, o Rosales quase quebrou a perna dele. Pois é, aquela pancada. Só isso mesmo. Bom, tá voltando o Flamengo. O Flamengo voltou depois do Deportivo Táchira. Estamos dando uma observada, né, Melhores? Pelo jeito não tem alteração não, né? Todo mundo voltando com os 11 iniciais. Parece que é isso, Canhão. Sem mudanças para a segunda etapa, pelo menos por enquanto. Gary Vargas, o árbitro do jogo. O boliviano está ali fazendo uma sinalização para o assistente. Vai dar a saída o Deportivo Táchira. Tudo pronto para começar o segundo tempo. 10h34 da noite, hora de Brasília. Tudo pronto, autoriza a arbitragem. Começando o segundo tempo na Venezuela. Você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. A bola para a ponta, briga com ela tentando Souza, travado. Cebolinha coloca o pezão lateral com pressa, já cobrado. Bola com Cova arremessa para Souza, se enroscou com Dela Cruz. Opa! Quando cai, abraça a bola o atacante do Táchira.
Ele olha pro companheiro que passou a bola errada e xinga, deu para fazer a leitura labial. Ele xingou o camarada em bom e fluente espanhol, né, Miliose? Deu pra ver. O Castilho não deixou barato não, o centroavante que não recebeu uma bola para finalização, mas já fez 4 faltas no jogo, voltando para marcar. Varela para a grande área, defesa corta na direita, essa bola vem Luiz Araújo, ajeitou, bateu, ela toca no Camacho, vai para fora. Escanteio Mengão no primeiro minuto do segundo tempo, Miliose. Sem muita enrolação, foi pro ataque. A equipe do Flamengo colocou a bola na área e agora, com 4 atacantes, encontra espaço para finalização. Luiz Araújo chuta em cima da marcação e tem o terceiro escanteio do jogo, o terceiro do Flamengo para cobrar. Camacho tomou uma bolada na gaiola. E quando pega na gaiola, o passarinho não pia. Ele tomou a bolada na gaiola e tá... O árbitro chegou, como estás? Ele, estou bem. Ah, tá bom. Luiz Araújo levantou para Léo Ortiz de cabeça, sobe na marcação, Castilho tira, rebote atrás com o Dela Cruz, entrega de volta Luiz Araújo, Flamengo continua atacando, Luiz Araújo para a grande área, a bola bota o cabeção, tira, Requena, rebate bem no meio, Varela cabeceia na canhota, Pulgar por aqui, briga pela posse de bola, bela jogada no Pulgar, já tomou, voltou o pé não, sai do Sousa, volta Dela Cruz recuando, devolve ela com Léo Pereira, 1 minuto, aliás 2 minutinhos do segundo tempo, placar de 0-0 para Tátira e Flamengo, para jogar de volta o time do Mengão, vem com o Pulgar na esquerda, vira pro zagueiro Léo Pereira, vira a bola mais para a ponta esquerda, Ayrton Lucas fechando por aqui de pé direito, toca pelo meio campo com Ayrton Lucas, vira a jogada para Pulgar de volta na meia esquerda, vai trabalhando a jogada, caminhou, carregou, tem Cebolinha abertão na canhota, já lança a bola pro Cebolinha, limpou o primeiro marcador, vai ter que devolver no meio campo, o que ele faz então, recua, toca com o Nico Dela Cruz, que abre a jogada para a direita, na ponta para Varela, mais no fundo, Luiz Araújo fecha, marcado, tenta a finta, travado. Por baixo, o Sagiomo colocou o pezão. Mais um escanteio pro Mengão, Miliose. Não erra mais passes o Flamengo no campo de ataque, tentando encurralar a equipe do Táchira, sempre com o Luiz Araújo pela ponta direita, garante mais um escanteio ao quarto. Ele mesmo vem cobrar, Canhão. Luiz Araújo cobra o escanteio, quase 3 segundo tempo, 0-0, escanteio Mengão, vem Luiz Araújo, autorizado pro gol, Léo Pereira cabeceia de voleio, tiro da grande área, Castilho, sobra a volta com o Pulgar na meia direita, no fundo Dela Cruz, cruzou pro gol, sobe de cabeça, rebate para fora, tira aqui atrás o Tamishi, sobra a volta no meio campo do Mengão para Pulgar, domínio bonito do Pulgar, hein? Toca no meio campo, devolve a bola com Varela, mais do lado esquerdo ainda, para Michael de volta com Léo Pereira, zagueiro tá no escanteio, aproveita e fica por aqui ainda, toca Léo Pereira, dá para Cebolinha, devolve a bola com Léo Pereira, toca pelo meio campo, toca a jogada pela meia direita com Dela Cruz, abre a passada, vira passe na meia direita para Pulgar, domina Betão, vem Varela fechando ao lado dele, toca de volta Pulgar, recebe a marcação com Léo Pereira, na área, Bruno Henrique de primeira, tentou passe, defesa trava atrás da marcação com o zagueiro Maidana, Requena perdeu, Bruno Henrique tomou dele, vai ter que dar um biquinho pro lado, tomou porrada, Bruno Henrique mais a vantagem, seguiu, Pulgar chuta, bate na marcação, sobra a volta na meia direita ainda com Castilho, tenta a jogada, volta, recuperando bola o time do Flamengo, Léo Pereira começa atrás com outro Léo Ortiz que joga, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil, Sil, pode confiar. Flamengo tenta, a bola voltou, espirrou a defesa, quarta, voltou na grande área de Puxeta, tira aqui dentro, Sagiomo, rebote, volta com Dela Cruz, na direita, virou a jogada pela ponta, vem Luiz Araújo fechando, recebe a jogada, vira pela meia direita, puxa a marcação com 2 para tocar do ladinho, para Léo Ortiz, se apresenta com Varela, devolve a bola até Luiz Araújo, de volta a bola para Léo Ortiz ainda, Mengão no ataque, tenta a jogada pelo meio, na marcação, vem Michel na bola, opa, perdeu, recuperação, volta pela meia direita ainda, na bola com Sousa, partiu com o Requena do ladinho dele, perde a frente com o Cova, prefere devolver a bola ao Sagiomo, recua com o zagueiro para Camacho na meia direita para Vivas recebe a jogada, vira para Rosales, de primeira, bela bola, acha Sousa, ele tá livre, vai embora, vem o Deportivo Tátira no contra-ataque, Rosales pediu e tentou o passe, Dela Cruz colocou o pé, tentou o contra-ataque, Dela Cruz estava ligado, botou o pezão, Miliose. Depois de praticamente 5 minutos do Flamengo no ataque, consegue encontrar um buraco, Tátira que segue na frente, Canhão. Sagiomo na grande área, ajeitou para bater pro gol, Cova desarmado no quando ia bater pro gol, Mengão rouba a bola, tenta o contra-ataque, bola aberta no lado direito, para Michael, botando à frente, 5, segundo tempo, tentou encaixar o contra-ataque, perdeu a bola, recuperada, ela fica atrás com o Tamishi que sai jogando, em San Cristóbal na Venezuela, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. Libera
Libertadores é o Grupo C na primeira fase, a primeira rodada. Deportivo Tátira, Flamengo, segue 0-0 pro Zóvio. Canhão, nessa tarde tivemos um grande jogo na Inglaterra. O Chelsea venceu o Tottenham por 1-0 com gol de Enzo Fernandes. Porém, na liderança, o Liverpool já abriu 12 pontos e é praticamente campeão da Premier League. Tátira ataca, Castilho bateu pro gol, bateu no Léo Pereira, Castilho pega a sobra, recuou pra trás da bola, Pulgar, esticou o pé, não vai tomar, tocou atrás, Ayrton Lucas, o árbitro pega uma falta e erra, o Guerri Vargas. Era dar vantagem, a bola tava limpinha pro Flamengo, Meliose. E aí vacila mais uma vez a equipe do Flamengo na continuidade do lance. A falta podia ter sido marcada vantagem e o Eric Pulgar, que recebe essa porrada no campo de defesa, se lamenta por conta disso. Tá tempo do Tátira voltar e o Flamengo volta até a posse no meio de campo. Canhão. Leandro Quesada, o segundo tempo começa agora com o Tátira um pouco mais assanhadinho, mas atacando, hein, Quesada? E o Flamengo se lança à frente, deixa espaço, isso pode abrir a possibilidade para um contragolpe aí do time da casa. Flamengo volta com os dois jogadores de meio campo mais próximos do quarteto de ataque. E a primeira linha defensiva também mais compactada, ou seja, um time mais ofensivo, mas com esse risco de tomar o contragolpe, como você destacou aí. Cebolinha tentou bater na marcação pela ponta, tocou Vivas, botou a canela e botou para fora, arremesso com pressa, já arremessa para o Mengão, Ayrton Lucas, dá Léo Pereira dele para Léo Ortiz pelo meio do campo. São 7 minutos agora, segundo tempo, 0-0. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil na Braspress. Você acompanha as suas entregas, as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Castilho ajeita e vira pra ponta essa bola. Tamishi no apoio, levantou pro gol, ela vai no fundo de cabeça, botou pra fora, Ayrton Lucas, escanteio. Tátira chegando pra ganhar escanteio na direita, Bruno Miliose. Abrindo as asinhas, a equipe venezuelana com 2-3 jogadores no campo de ataque garante o escanteio, o primeiro dos donos da casa no jogo. Com quase 7 minutos, escanteio já foi cobrado para trás dessa bola. Marcação com 2, fecha Rosales. Rosales vira o passe para Sousa. Cebolinha marca, marcado o calcanhar. Bela bola, virou a bola. E aí se atrapalhou. Perdeu o Cova. Calcanhar foi maravilhoso o passe. O Cova é que não dominou e tomou a vai. Que belo passe do Sousa, Miliose. Que categoria. Impressionante, achou um espaço ali no campo de defesa no Flamengo, lado direito de ataque do Tátira, mas o Cova não contribuiu, né? Erra o domínio, o pé dele foi mole na bola, que sai em lateral, é posse pro Mengão, segue 0-0 no Pueblo Novo. 8 minutos do segundo tempo, quando acabar o jogo, na Bandeirantes vem de volta João Paulo Capelanes. Marcação atrás com o zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz, passa pelo meio campo, enfia na ponta, rasga a defesa, enfia na ponta, rebate, volta na marcação com o próprio Léo Ortiz, põe a cabeça, depois perdeu, depois insistiu e tomou, vai ter que voltar, começa voltando bola, Léo Ortiz, dá até Léo Pereira, tem na canhota, Betão, Ayrton Lucas caminhou, carregou, deu uma olhadinha, agora sim já lança, bota a bola pela ponta para Ayrton Lucas, pelo comando, desmarca-se Bruno Henrique, onde vai Bruno Henrique, ele vem buscar a bola, Quesada, ó, onde ele saiu, quase que no meio campo, Quesada. Ele tá completamente órfão, isoladão. Não tem o meio, então ele tem que fazer esse papel de voltar para organizar o jogo. Olha o Flamengo. Ayrton Lucas tentou o de Lemacia no peito, a defesa corta, requer na trava, volta com De La Cruz ganhou para Michael, Luiz Araújo, para De La Cruz, na direita, para Varela, vem no apoio, limpou Michael, tá aqui dentro, tocou para trás, ia bater pro gol, Cebolinha, defesa prensa, Pulgar na sobra, ia chutar, não chuta, colocou na grande área para ninguém, ela foi para fora. E o Flamengo perde outra chance, Miliose. Esse último passe não sai, né, Canhão? Impressionante, 7 jogadores rodando a bola na grande área e não conseguem achar a finalização, acaba chutando para fora o Pulgar. Daqui a pouco, Alan e Alexandro na equipe do Flamengo. Já vai mexer o Felipe Luiz com menos de 10 minutos, ou seja, não está gostando nada do que viu nesse começo de segundo tempo, Leandro Quesada. Eu falei aí de um meia, né? O Alan pode ser o volante, pode ser o meia. Provavelmente ele tire alguém do ataque aí, né? Para dar essa compensação ao setor de meio campo. Esse tem sido um problema do Flamengo na partida, sem as presenças do Gerson e também do Arrascaeta. Na direita, Michel tentou jogada de cabeça, volta marcando, Requena, bota para fora, arremesso lateral, então o ataque do Flamengo. E vamos às duas mexidas no Flamengo, Alan e o Alexandro. São 3. 3 então, né, Miliose? O Juninho vem aí também, o centroavante. Vai sair o 30, o Michael deixa o campo, entra ao 23 o Juninho. Além disso, sai o 6, Ayrton Lucas, troca de lateral esquerdo, vem o 26, o Alexandro. A última mexida na equipe do Flamengo vai ser a entrada do Alan com a camisa de número 29, sai o 18, De La Cruz. 3 mexidas do Flamengo de Felipe Luiz. Leandro Quesada comenta as mexidas, 3 no Flamengo e já uma pelo menos no Tátira.
Quesada. O que acontece aí? O Bruno Henrique pode voltar para a esquerda, ou o Cebolinha ali, não é? Fazendo esse papel na esquerda. O Juninho centralizado. O Alan se organizando ali no meio campo. E eu acho o seguinte, acho que o Varela vai ser liberado. E aí o Flamengo joga só com uma linha de 3, né? O Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Alexandro segurando um pouco mais ali a marcação. Pode ser uma ideia para essa reta final do jogo. 3 mexidas no Flamengo, 3 alterações do Mengão. 0-0 e trocou também agora o Deportivo Táchira. Canhão, sai o camisa 7, o Castilho, que estava de centroavante, entra o José Bauza, número 17, o artilheiro do time na temporada com 4 gols. Esse até a expectativa que começasse jogando, né, Quesada? Ele estava na minha formação inicial. É um 9, é um ponta também. Jogador que veio do Carabobo, uma experiência no futebol chileno. Mas é aquela história, né? Tirou um atacante para colocar outro. Você vê que a ideia do Tátira é segurar esse resultado, né? Trocou 6 por meia dúzia, ou melhor, 9 por 9. 11 minutos do segundo tempo, 11 do segundo tempo, 0-0. Polgar domina a bola com o time do Flamengo. Passa do meio campo, já dá do ladinho, na meia direita com Varela. Varela chega, tenta o domínio, sai da marcação na primeira bola, está muito distante o adversário. Devolve atrás com o Polgar. Polgar de novo pelo meio do campo. O Alan já se apresenta, já abre a bola para a ponta esquerda. Aberto na marcação pela ponta, vem na marcação. Alexandro pro Cebolinha, levantou na grande cabeça o Bruno Henrique pro cobertura. Vai entrando livre, sozinho. Juninho chegou de peito, escorou. É gol! Gol! É do Mengão! Na jogada na esquerda, Cebolinha vai na linha de fundo, cruza pra dentro da grande área, desceu pro Henrique, a bola tava entrando. Juninho chegou com o peito, completou. O Mengão faz 1-0 na Venezuela. Juninho, Cebolinha cruza, vem Bruno Henrique, Juninho acompanha, bota o peito e empurra pra dentro do gol, pra fazer o gol do Mengão. 1 pro Flamengo, acabou de entrar Juninho, bota o peito na bola e manda pra dentro. Flamengo, Táchira 0, Camargo não tem jeito, outra peito. Juninho, o cara é predestinado, o cara é largo, ele entrou no primeiro toque de peito. 1-0 pro Mengão, Miliose. Como é importante ter um 9 de ofício, é o que aprende o Flamengo nesse início do segundo tempo. Apenas um toque, menos de 1 minuto no jogo foi o que precisou Juninho para marcar o primeiro gol do Flamengo nessa Copa Libertadores. O terceiro dele com essa camisa, vem do Azerbaijão, ainda não se firmou, mas mostra que está à disposição e que sabe colocar a bola na rede. Bom posicionamento para completar a cabeçada do Bruno Henrique, que vale o esforço do Cebolinha para cruzar. O Flamengo abre o placar na Venezuela, Canhão. Leandro Quesada, Juninho, nem tocou na bola, com o peito mandou para dentro. 1-0 Mengão, Quesada. E a nossa crítica em relação ao Cebolinha, que tinha aparecido muito pouco no jogo, né? E aí o técnico deve estar com aquele sorriso no coração, né? Porque fez a alteração e no primeiro lance, né, o Juninho foi lá, o peitudo Juninho para abrir o placar. Na jogada do Cebolinha, do Bruno Henrique resvalando, ajeitando de cabeça, e o Juninho de peito mandando para o fundo da rede. O Flamengo encontra aí o primeiro gol para construir essa vitória. Acho que vai ser muito difícil o Táchira conseguir reverter esse placar. Léo Ortiz tentou jogada no meio da defesa, toca. Léo Ortiz botou para fora pela linha lateral. Com 14,5 segundo tempo, 1-0, Mengão tá ganhando o jogo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é a Nakata. Tentativa na ponta, toca na ponta, Tamishi, chuta, a bola vai desviada, volta meio campo atrás ainda com o zagueirão. Camacho se antecipa, toca a bola pra direita ainda. Vivas vai fechar aqui, domina o zagueiro, enfia na meia direita, tenta Bauza devolve pra Rosales, passa no meio campo e a sobra volta. De novo o meio campo com o Táchira jogando 1-0, tá dando o Mengão. Diz que obra é jogo duro, mas tá com Tigre na obra, dá tudo certo. Vivas na direita com o lateral Rosales, Mengão 1-0, caminha Rosales para tentar cruzar, tá muito longe, olhou para a área para bater, olhou de novo, agora sim levantou para Bauza, de cabeça tira aqui na ponta, Léo Ortiz, a sobra volta fora da grande área, ajeitou para bater pro gol, Sagiomo, enfia o pé e manda longe do gol, Miliose. Na reação do Táchira, tenta assustar a equipe do Flamengo depois do gol que abre o placar. Só um destaque do lance do gol, Canhão, que me chamou a atenção, o 17, o Bauza, tinha acabado de entrar no jogo, ele também entrou junto com
com o Juninho, e aí a chuteira dele solta, né? Depois de uma dividida, ele fica no chão, na maior paz do mundo, colocando a chuteira, amarrando o cadastro, e o time dele marcando com 1 a menos, justamente no lance que origina o gol do Flamengo, como deve estar a cabeça do Bausa, que acabou de entrar e não estava marcando quando seu time tomou o gol. Em São Cristóbal, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos e meio do segundo tempo. Na Libertadores, o Mengão estreando com vitória por enquanto. Na Venezuela, Deportivo Táchira 0, Flamengo. Bruno Pozóvio. Ganhou informação importante para a torcida corintiana apurada pelo nosso repórter Luiz Fabiani. O Timão acertou a renovação do empréstimo de Thales Magno. O vínculo ia até o meio do ano e agora irá até 31 de dezembro deste ano. 1-0 Flamengo, saiu o gol do Mengão que a gente queria no primeiro tempo, que é sério que quase saiu no primeiro tempo, mas com as mexidas rapidinho já saiu. O cara entrou e com 1 minuto o primeiro toque no peito do Juninho. 1-0 Mengão, Quesada. Pois é, né? É a sorte, entenda, a competência do técnico e a capacidade do jogador no primeiro lance de abrir o placar. Agora o que vai acontecer? O Táchira vai ter que sair um pouquinho para o jogo. Isso pode facilitar a vida ofensiva da equipe do Flamengo, buscando mais espaço, como nesse lance aí. Alexandre domina na esquerda, driblou primeiro o marcador, devolveu do ladinho essa bola, puxa a marcação na ponta, Alan fecha aqui, olha para a área, para cruzar, Cebolinha pediu, ele toca do lado, volta a bola, Léo Pereira, toca de volta esse passe na meia direita ainda, Alan de novo, Liberdade, uma olhadinha para a ponta, um pouco mais sossegado, Mengão tá vencendo o jogo 1-0, Alan toca a bola, vira Alexandre, olhou para cruzar, não cruzou, do lado, tenta, Juninho, ator do gol do Mengo, sai da grande, levou o toque por baixo, caiu a falta, a arbitragem não marca, recuperação, volta ainda com o Deportivo Táchira pelo meio do campo ainda. Vivas dá no meio, tentou, Sagiomo, devolveu, vai virar para o ataque o Cova lá do esquerdo ainda. Bausa dominou, de novo para Cova abre com o lateral esquerdo, fechando na ponta ainda, para chegar Tamishi no fundo, para cruzar, não cruzou. Dá para Sagiomo de volta a bola para Tamishi atrás de novo ainda com Sagiomo. Marca Bruno Henrique voltando o centroavante do Flamengo. Devolve na meia direita ainda, faz a inversão na marcação Sagiomo. Na ponta, Requena Rosales, na área para Bausa, ajeitou, bateu pro gol, Alexandro! Voltou com a mala prensa, Alan botou o pezão, escanteio, Táchira na direita, Miriose. Tá conseguindo manter a bola no campo de ataque, a torcida incentiva na Venezuela, aparece bem pelo lado direito o ataque do Táchira para mais um escanteio. Cobrado, corta o escanteio, bola pra ponta, ele volta, Souza, perna canhota, longe demais, enfim, um bicudão e toca a bola por cima do gol direto, linha de fundo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Opinião na Bandeirantes com quase 19 no segundo tempo. O Mengão tá na frente, Leandro Quesada 1-0. O flamenguista, o rubro-negro, não imaginou que ia ser tão difícil, né? O Flamengo tá vencendo por 1-0. Mas não era aquela baba que todo mundo achou que seria, né? O time do... Olha lá. Vem de volta o time do Táchira para tomar a Bausa, domina, virou para a direita essa bola, para Rosales, levantou pro gol, Léo Pereira corta, a bola voltou na esquerda, para Tamishi, para bater pro gol, dominou o lateral, mas não chuta não, dá na ponta, ele volta a bola para chegar, domina marcado, protege Requena, dá o primeiro combo, escapa da marcação, segura a jogada pela ponta, o Sagiomo, devolveu na ponta esquerda ainda, para Tamishi, entortou, Varela cruzou, vai desviada de cabeça, amortecida, pega Rossi, é do goleiro do Flamengo, que estaria fechando o seu raciocínio. O rubro-negro achou que ia ser fácil, não está sendo, né? E o time como você destacou aí, o time do Táchira está indo para cima. Antes mesmo do 1-0 do Flamengo, o Táchira já começou a desenvolver um pouquinho mais. Pode ser que chegue um empate, pode, como também pode ser que tome o segundo gol. Enfim, o jogo está mais legal do que na primeira etapa, né? Tinha um time só se defendendo e o outro só atacando. Alan domina a entrada da grande área, entrega atrás e vai jogar sozinho. O Léo Pereira do Mengão vai atacar 1-0, o Flamengo vencendo. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Alexandre ajeita do lado esquerdo, deu uma olhadinha, vai devolver na meia direita, entregou para trás, a bola vira para Pulgar marcado, passa na meia e pede na ponta, tentando Cebolinha, do que domina já perde a passada, fica sem a bola, para tomar na frente, para ganhar o desvio, chute de longe, vai para fora. Rossi estava voltando, mas o chute sai todo ruim. Lá do meio do campo, um bicudaço, tentando fazer o gol de longe. E errou feio o Vivas, hein, Miriose? Mas se faz, né, Canhão? Também seria lembrado para a história, porque de trás do meio de campo buscou aquele gol histórico, aquele gol que dizem que Pelé não fez, mas ele acabou acertando. Dizem não fez, né? De fato não fez, mas teve alguns que conseguiram fazer, não foi o caso do Vivas.
Central Técnica Bandeirantes, Caiane Martins, Beto Rebeque, mesa de som com o Adriano Oliveira. Na Venezuela, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos e meio do segundo tempo. Libertadores, estreia do Mengão. Mengão, por enquanto, vencendo fora de casa na Venezuela. Deportivo Táchira 0, Flamengo 1. Bruno Pozóvio. Canhão, nesse domingo teremos um grande jogo na Rádio Bandeirantes, que já foi final de Campeonato Brasileiro. No Mineirão, às 4 horas da tarde, Atlético Mineiro e São Paulo, com narração de um tal Rogério Assis, parecido inclusive com o senhor. Interessante. Essa foi boa, né? Essa foi boa. De onde será que ele tirou isso, hein? Hã? Será que ele trouxe de casa, que sabe? Foi de agora? Foi engraçado. Foi engraçado. Nota, 0 a 10. Ri, pô. Ri, vai. Não, eu tô rindo, ué. Tem o Canhão e tem o Rogério Assis, né? É. Que são bem parecidos. Não foi boa, pessoa física e jurídica, né? Nota 6,5, vai, como incentivo pra melhorar na próxima. Tá certo, vamos voltar pro jogo, senão vocês vão ver só. Valeu, Pozóvio. Te pego na próxima curva. Alan domina pro Flamengo na meia esquerda, já vira a bola, ponta esquerda, Alexandre levantou a cabeça, Bruno Henrique vai na bola, levou um tranco nas costas, sai do Camacho, devolve a bola, Alexandre de volta, pediu, recebeu, devolve ainda, do lado esquerdo ainda, Alan domina, tem liberdade, caminhou, deu uma olhadinha, Flamengo tá vencendo o jogo 1-0, tem a posse de bola e vai cadenciando, Alexandre marcado, devolve a bola, Alan de novo, mais atrás até Léo Pereira, 21:40, já mais uma troca a ser feita no time do Flamengo, 1-0 Mengão, Léo Ortiz levanta na ponta, mergulha Tamiche, bota o cabeção, de cabeça Pulgar, tentou Bruno Henrique, tomou um pisão, fica no chão, aqui o atacante do Flamengo, volta na ponta esse passe para Camacho, Camacho tenta por dentro, Sagiomo já ganha, dá para Sousa, domina, vira, toca de volta a bola para Sagiomo, devolve a bola, quem é que tá aí no time aquecendo com o time do Flamengo e vem já no Mengão? Daqui a pouco o Wallace Ian, atacante da base do Flamengo, tem 4 gols nessa temporada, jogou bastante no Carioca, é a novidade do Mengão pro duelo de logo mais. Quero só ver o que vai fazer Felipe Luiz, hein? Vai botar o menino agora para botar um pouco mais de fumaça, Quesada. Tá ganhando 1-0 e tá sentindo que dá para fazer mais e dá, né, Quesada? Se colocar um pouco mais de velocidade dá, né? Espírito novo aí, jovem ainda, base da Ferroviária, né? Mais uma criança da base do futebol brasileiro para entrar aí. 22 minutos e meio, segundo tempo, 1-0, o Flamengo tá vencendo. Vem Mengão na defesa para trás com o Pulgar. Pulgar domina, dá para Léo Pereira, pressão em cima dele do Bausa. Toca de volta a bola com o Léo Ortiz do outro lado. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, pode confiar. Alan partindo no ataque, domina e já vai embora, passa pelo meio do campo, devolveu mais atrás ainda, meia direita, na proteção com o Pulgar fechando, Pulgar trabalha a jogada, volta pro Alan mais uma vez ainda, devolve atrás, Léo Pereira, dá para Pulgar, Mengão troca passes, liberdade pela meia com o Cebolinha, Cebolinha toca Alexandre, devolve no meio do campo, devolve a bola, Léo Pereira para Pulgar, Pulgar domina, volta a bola para Léo Pereira, marcado no meu campo, carregando a jogada, o Mengão vai vencendo pelo placar de 1-0, enfia na ponta esquerda ainda para fechar com Alan enfia no comando, bola Bruno Henrique para trás, o passe errado, tentou a defesa, rasga a marcação, seria para Juninho, vem o centroavante do Mengão, de bico, tira vivas, dá no meu campo essa bola, vem na marcação, Léo Ortiz para tomar, tomou, virou na grande área, a bola para Juninho, o zagueiro se antecipa, recua, de bico, Cabala, que o goleiro tira, levanta no meio do campo, ela bate no ombro, na ponta, aqui na marcação com Bausa, recuperação, volta no contra-ataque do time do Deportivo Táchira, tá pelo menos tentando o contra-ataque, ela vem na meia direita, girou, marcado, Requena para Sousa para trás para Requena de volta pelo lado esquerdo, ainda trabalha esse passe, tenta a frente, o passe errado do Sagiomo, de primeira botou de canela para fora pela linha lateral, a tempo da mexida do Flamengo. Miliose. Confirmando, saiu 27, Bruno Henrique entra aos 64, Wallace Ian, 20 anos de idade, oportunidade pela primeira vez na Copa Libertadores, o jovem do Mengão. Leandro Quesada opina na Bandeirantes. Vamos combinar que o Bruno Henrique não fez aquela partida que se imaginava, né? Chegamos à conclusão que essa coisa dos 4 atacantes atrapalhou um pouquinho todo mundo, né? O Michael, que joga na esquerda, veio para a direita. O Bruno Henrique, que joga aberto na esquerda, mas fecha para o meio, hoje não teve ali muito espaço porque o Cebolinha estava ocupando aquela posição, embora tenha dado o passe de cabeça para o gol do Juninho, se esperava mais do Bruno Henrique. O Ian Wallace é um moleque aí, né? Ele pode ser o segundo atacante, o meio ofensivo ou o camisa 9, vai ser o 9 agora. San Cristóbal na Venezuela, a bola rola, o relógio não para.
25 minutos e meio do segundo tempo. No estádio Pueblo Nuevo, o Flamengo na frente, Deportivo Táchira 0, Flamengo 1, Bruno Pozóvio. Canhão, no sábado teremos o início da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Às 6h30, Ceará e Grêmio, além de Corinthians e Vasco, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Para fechar o sábado às 9 horas da noite, com Botafogo e Juventude em campo. 1-0 Flamengo, Begão cobra a falta sem pressa, Léo Ortiz, Léo Pereira devolve a bola para Léo Ortiz, da ponta pedindo essa bola na meia direita, o Eric Pulgar domina, levanta na ponta para correr na marcação, Juninho tenta, ela passa por ele, o encobre, cai no meio campo ainda com o time do Táchira dominando a bola, com Tamisti para Requena na meia direita para Sousa, coloca o pezão, vai tentar a marcação, Rosales, tenta por baixo e bota a bola para fora pela linha lateral, chegou jogando para fora essa bola o Everton Cebolinha, 11 da noite em ponto, marcando o quinto sinal da Bandeirantes e mais uma troca no Deportivo Táchira. Quem vai, quem vem? Sai o Maurício Cova com o cartão amarelo, entra mais um atacante, o número 9, que é o Lucas Cano. Foi atrás, mas não tem parentesco com o Germancano, apesar de ser argentino, o camisa 9 do Táchira. 26:30, tá tentando de todo jeito, Pérez Greco, técnico do Táchira, mas tá só 1-0 também, dá para confiar, 1-0 é um placar que não define grande coisa, né, Kessada? Não define, o Flamengo tem que tentar fazer mais um para garantir esse resultado aí. Cano nenhum parentesco com o outro Cano, né, que cansou de fazer gol no Fluminense e também no Vasco. Base do Argentino Júnior, esse Cano que tem. Varela para a direita, essa bola profunda, vem Luiz Araújo para trás, Polgar, Luiz Araújo prensou com defesa, a bola voltou na meia, ficou com Alan pelo comando, Cebolinha, virou Bruno Henrique na grande área, tira a defesa aqui atrás com Rosales, toca na meia esquerda para tentar pegar essa bola, o Cano, acabou de chegar, Lucas Cano, já vira pela ponta, Sasso, chegou na marcação, devolveu na ponta, chega rasgando, Léo Pereira deu um bicudão, bota a bola no meio da galera, opa, tem jogador do Táchira caído. Sobrou um bração do rosto com alguém. O árbitro vai parar o jogo para observar ali o jogador do Deportivo Táchira. Caído. É o Balsa, né? O atacante que está reclamando de um tapa no rosto ou uma cotovelada, né, Miliose? Ele disputou a bola com o Léo Pereira, que fez uma cara feia ali saindo dessa dividida. Segue caído, camisa de número 17. O Camacho, que é o 13, capitão do Táchira, está revoltado, cobrando ali alguma punição da arbitragem. Acusa de cotovelada, mas nada a marcar. Bola para a equipe do Mengo. Família Souza Barreto mandou uma mensagem reclamando aqui. Por quê? Porque eu chamei o Wallace Young Ian Wallace. Desculpa, tá? É o Wallace Young, tá? Não vai mudar muito o preço do dólar, mas eu errei o nome. Quessadinha, vou dizer, você não erra. De vez em quando você se equivoca. Poxa, obrigado. É bom ter amigos, né, hein, gente? Fica tranquilo. Aquele café que você está prometendo vai sair agora, vai ter que sair obrigatoriamente. Tem que lembrar. Vai atacar de volta o Táchira, a defesa vai chegar para o meio campo para trombar com ela o Sousa. Tentou, devolveu atrás, Léo Pereira vira. Vem Alexandre, gira o curtinho, devolve a bola com o Léo Pereira. Domina e vem atrás, o Mengão tá ganhando o jogo 1-0 fora de casa na Venezuela. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser a Cio, a mais premiada do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Varela leva a pressão, dá pro Alan pelo meio, devolveu, Juninho para trás ainda. Para Varela, pede no meio, Wallace Ian, devolveu na meia direita, essa bola mais pela ponta, domina e vem o Flamengo trocando passes, parece tranquilo o jogo, apesar do Táchira mexer no time, tentar atacar, o Flamengo vai cadenciando, é mais experiente, né, Kessada, tem mais bola, tem mais qualidade, né, Leandro Kessada? É o senhor do jogo, né, foi pouco atacado, enfim, né? Não é um jogo fácil. Falta qualidade técnica ao Táchira, mas a forma em que o técnico colocou e postou o time hoje dificultou ao máximo, né, as ações da equipe do Flamengo. Bom resultado que o Flamengo está conquistando fora de casa. Eu gostei do Táchira. A parte de organização aí de jogo, a parte tática, é o que dava para fazer. E é difícil também estar do lado do Táchira e enfrentar um time como esse do Flamengo, né? 1-0 Flamengo vencendo. Quando acabar o jogo, vem o João Paulo Capelanes de volta. Varela ajeitando na coxa pela direita. Toca no fundo para buscar na aproximação sozinho. Bem abertão Luiz Araújo. Do que domina, lança para Polgar. Polgar entrega com Léo Pereira. Na ponta dispara Alexandre. Fecha pela meia direita. Everton Cebolinha. Pelo comando do Juninho. Tocou Léo Pereira. Alexandre dá no meio essa bola de volta. O passe. Alan domina. Faz a inversão na direita sozinho. Varela. Ele quem domina. Na ponta Luiz Araújo. Pelo meio Juninho. Por dentro vem o Wallace. Na marcação Wallace Ian também, pro menino, devolve de primeira bola, entrega mais atrás e o Flamengo joga. Central técnica com Michel Lopes, com Caiane Martins, com Beto Rebeck, Adriano Oliveira na mesa marcando. Na Venezuela, em São Cristóvão, a bola rola, o relógio não para.
minutos e meio do segundo tempo. Libertadores é o grupo C. Deportivo Táchira 0, 1 pro Flamengo, Pozóvio. Canhão, nessa quinta-feira o Bahia recusou uma proposta de troca do Botafogo pelo meia Cauli. Os cariocas ofereceram o atacante Matheus Martins, mas a diretoria baiana propôs uma outra troca envolvendo Savarino ou Igor Jesus. Por isso, até semana que vem, teremos a resposta do Fogão. O Bahia também, vou dizer você, não quer nada, hein? Você viu quem que ele quer? Que é o Newton Santos. Tá com todo o direito, só falta o estádio, né? Só falta o estádio. Mas tá com todo o direito de pedir. O não já tem, né, Queçada? É aquela velha, né? Pediu isso pra não fazer negócio, deve ser isso. Só pode ser, só né? Pode. Pra falar educadamente não, né? Pra não mandar pra aquele lugar. E não falar não, falar, não, tudo bem, a gente aceita desde que... Ele foi lá e chamou a atenção dizendo, não, eu quero 2 aí, mas não quero esses aí não. Falta marcada pro Mengão. O Luiz Araújo partiu para a bola, levantou para a grande área, desvio de cabeça do zagueiro Maidana para fora do outro lado do Miliose, lateral Flamengo, né, Miliose? Tá com uma confusão na arbitragem ali, mas parece que vai dar mesmo para a equipe do Flamengo. Canhão, o Flamengo volta a vencer por enquanto na estreia de Libertadores, depois de 3 anos. A última vez foi em 2022, justamente o ano em que o Flamengo foi campeão. A última vez, atualmente tricampeão da Libertadores, a equipe do Flamengo, mas não vinha vencendo em estreias por enquanto. Vai dando sorte. Varela para fazer a cobrança. Lateral ataque, Mengão colocou na ponta. Juninho tentou. O Wallace Ian foi na bola com o Juninho. Voltou a Varela. Toca do lado direito ainda na defesa do Flamengo. Alan Coutinho no passe. Vira Léo Ortiz. Léo Ortiz pelo meio para Polgar. Polgar para a direita. Ele volta a bola até Luiz Araújo. Driblou o primeiro marcador. Belo passe no fundo. Ao Varela. Fechando. Luiz Araújo para Varela. Tira a defesa. Ela bate no Varela. Fica na grande área. De bico. Tira a Sousa. Bota essa bola pro alto. Ela fica em jogo ainda. Domínio bonito do Sérgio Ombo. Domina. Dá pelo meio para a Balsa. Balsa domina o centroavante, por baixo corta Léo Pereira, a bola volta no meio campo ainda para Tamiste, ele vira a bola para o outro lado e vai jogando. 32,5 segundo tempo e Mengão recupera a bola. Juninho já toma, Alexandro para Juninho de volta no meio, vem o Wallace Ian, caminhou Juninho para trás com o Polgar pedindo a bola e se desmarcou na meia direita. O Wallace Ian devolveu para o Alan. Alan agora de volta a bola para o Wallace Ian, vem o menino, busca a bola, quer participar, devolve na meia direita, ele volta a bola para o Alan. Alan no fundo para Varela, marcado, passa o pé sobre a bola. O Mengão tá ganhando o jogo, se dá o direito de fazer isso, prender a jogada. Olha-se na ponta para a Varela, rasga a defesa com o zagueiro. Maidana botou para fora, ele quer lateral para ele. O cara é muito cara de pau, hein? Na frente do Bandeira, Milhões. Ele que bicou, Milhões, é cara de pau, hein? Impressionante, outro argentino, um dos 4 argentinos do elenco da equipe do Táchira e experiente, zagueiro Maidana dessa vez colocou para fora com muita brutalidade, tentou ganhar no gogó, não conseguiu, posse pro Flamengo que vence por 1-0. 33 agora, segundo tempo, arremessa a Varela, o Wallace Ian, calcanhar para Varela, mais para trás o passe, fica sentindo o Wallace Ian. Caiu o menino e continua caído. Bola vai no meio ainda com o time do Flamengo. Jogando, Léo Pereira, levanta-se agora, o Wallace Ian vai para a grande área, mas mancando ainda. Polgar para trás, de volta essa bola no meio campo do Mengão. Mengão na meia direita com a Alan. Alan tentou o passe errado, recupera o Deportivo Táchira, chuta a defesa. Alan de novo ganha. Vem o Wallace Ian, pareceu impedido, hein, mas tá mesmo. Ele bota a bola para fora, ele tá sentindo o pé naquela porrada que tomou. Tá sentindo o toque, o Wallace Ian. E vai ter jogador que vai tomar cartão, hein. Cartão vai ser dado pro jogador do Táchira que foi para cima do árbitro, peitando ele. Querendo uma falta, o árbitro não deu a falta, pareceu bater na coxa primeiro. Ela bate na coxa e vai no braço. E que bronca deu ali o capitão do Táchira. E tomou cartão, não tomou, Miliose? Tomou o terceiro cartão da partida, um terceiro pro Táchira. O Camacho, camisa 13, só por reclamação. Foi pra cima da arbitragem e falou demais o capitão do time da casa. Reclamação assim, tosse que jumentice. O cara já tem cartão e ganha o cartão de graça agora, o Camacho, né, meu? Queçada. Às vezes falta inteligência. E se tratando de um jogador super experiente, 34 anos, 11 temporadas seguidas no Táchira, né? Poderia ter segurado um pouquinho aí, vai mudar outra vez o Táchira aí, Canhão. Mais 2 mexidas, Milhose. É isso, vai sair o 10 da equipe do Táchira, que é o Carlos Sousa, vem o 21, Ortiz. A outra mudança é a do 44, o Tamiste, e vai entrar na equipe do Táchira o 19, Jean Castilho, as 2 alterações do time mandante. Então mais um Castilho agora, esse é o... Jean Castilho, 19, e também o 21, Ortiz, nas vagas de 44, Tamite e 10, Sousa. Ortiz e Castilho, mais 2 mexidas feitas agora então no time do Deportivo Táchira.
Na Venezuela, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do segundo tempo. No Pueblo Nuevo é Libertadores. Ó, o Mengão começando bem, candidato ao caneco. O Mengão tá começando bem a Libertadores por enquanto. Na Venezuela, Tátira 0-1 Flamengo, Pozóvio. Canhão, nesse domingo, além de Atlético Mineiro e São Paulo às 4 da tarde, teremos outras duas partidas. Às 6h30, Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro com Ulisses Costa. E mais tarde, 8h30, Santos e Bahia com João Paulo Capelanes. Recupera Requena pro contra-ataque, pra Balsa correr. Vem Léo Pereira, dispara, sai do Lucas Cano. Vai secando pela linha lateral, girou, bateu. Lucas Cano tenta de cabeça, defesa corta aqui atrás pela ponta. Na marcação por dentro, tira, bota pra fora essa bola, marcando na jogada pela direita do Flamengo. Tocou de bico pra fora essa bola, Luiz Araújo. Lateral com pressa, cobrado. Tenta a pressão, Deportivo Tátira, até 1-0 só pro Flamengo. Por dentro a marcação com Requena. Requena para trás, à direita, começa com Rosales. Linha de fundo de primeiro, passe errado. Recupera o Mengão. Alan toca, volta a bola aqui atrás com o Alexandro. Domina e vem pra frente o Flamengo agora para jogar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Tem o Mengão, Varela domina, cadencia a jogada, bota no pé direito e toca do ladinho Luiz Araújo, que entrega na meia direita pro Alan. Alan do lado, vira a bola pro Everton Cebolinha. Tenta o passe, a bola bate na marcação espirrada, toca na perna do Castilho, levanta na ponta, chapéu aqui no meio, bela jogada do Cano. Opa! Quando subiu, tomou pancada, bateu Cebolinha. Cebolinha pede desculpas, com medo de tomar cartão amarelo. Era o Alan que fechava ou o Cebolinha, Miriose? Foi o Alan primeiro que leva o chapéu e depois o Cebolinha dá a truncada. E aí, o camisa 17, o Balsa, cai em cima do Alan. Então ele é prensado pelos jogadores do Flamengo, por isso se machuca. E a cobrança é essa, né? Dá uma cabeçada no ombro do jogador do Flamengo. O Tátira tem a posse no campo de defesa. Pra direita, a bola pro fundo, chegou Deportivo Tátira, a bola pra grande área, vem Cano pra tentar a jogada. Tá marcado o impedimento primeiro. Marcado o impedimento do Ortiz, que estava na ponta aqui, livre, pra sorte do Mengão. Tava na banheira, Meliose. Pegou um espaço danado no campo de ataque, o Ortiz pelo lado direito, mas um passo à frente, hein? No lance bem ajustado, vale dizer, pelo campo de ataque do Tátira. O cruzamento não foi bom, a zaga afasta, mas já não valia nada na Venezuela. Se sai o gol, eu acho que era pra linha, porque o Varela lá do lado direito parecia da condição, parecia que eu também tive essa sensação aí. Agora, boa entrada desse Castilho, né? Ponta, é o que você falou, né? Vai pra essa reta final, último suspiro, colocando alguém aí pra atacar as laterais da equipe do Flamengo. É a chance do Tátira, pelo menos, alcançar o empate, Canhão. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Acabando o jogo, vem João Paulo Capelanes de volta, Mengão domina essa bola, Juninho sai da grande área, vira o passe para Cebolinha, Cebolinha na canhota, Alexandre bate de volta a bola para meia esquerda, ainda para o Alan, tenta o passe no fundo, o passe sai mal aqui, errado, Ortiz ganha para o Deportivo Tátira, acabou de chegar, agora é carne fresca no pedaço, toca à frente com o Lucas Cano, tentou o passe para a Balsa, tira, na jogada por dentro o Léo Ortiz, volta Alexandre, toca para o Alan devolve a bola, Léo Pereira entrega do lado, vira a bola com o Léo Ortiz, está um pouco mais livre, domina, passa o pé sobre a bola e joga completamente sozinho. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 39 minutos do segundo tempo. Flamengo cadencia o jogo, troca passes, toca a bola de um lado para o outro. Tá vencendo o Mengão 1-0. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Atrás de volta, a bola com o Léo Pereira, enfia no meio com o Eric Polgar. Sai da marcação, na jogada com o Lucas Cano em cima, vai virando de um lado para o outro, cadenciando, é o jogo do Flamengo, né, Leandro Quesada ganhando, tem jogo ainda, tem tempo ainda para acabar, mas é o jogo do time mais experiente e mais técnico, 1-0 essa altura, goleada, né, Quesada? Cadenciando o jogo, colocando velocidade quando precisa, não é, mas fazendo o tempo passar, porque esse resultado realmente é um resultado que, olha que exagero, hein? Já coloca o Flamengo na próxima etapa da Libertadores da América. Alguma dúvida, jogo. Não? Mas a diferença é muito grande, né? Não, e aí, sem contar que a gente já falou algo que não é novo, né? O Flamengo é muito candidato ao caneco também, né? Tem mais essa, né? Opa, muito. Mas nessa Libertadores entra muito candidato. Prepara mais uma alteração aí no Flamengo, Meliose. É isso, mais uma troca no Mengão. O 11, Cebolinha deixa o campo. Vem o 61, 61, João Vitor, mais uma cria da Gávea. O Cebolinha no primeiro tempo
A gente não viu. Não, né? não viu. Ele estava isoladão. Criticamos No com segundo, razão. participou até do lance do gol. Sim. E vai embora agora, entra o garoto João Vitor Quesada. É, bem destacado, né? Ele que cruza para o Bruno Henrique ajeitar de cabeça para o gol de peito do Juninho. O garoto que entrou aí tem 18 anos, base do Flamengo. É um defensor. Então vai fechar um pouquinho o Flamengo nessa reta final. Na Venezuela, em San Cristóbal, a bola rola, o relógio não para. 41, segundo tempo. Fase de grupos, é o grupo C, esse Libertadores. Na Venezuela, Deportivo Táchira 0. Flamengo 1, Bruno Pozóvio. Ganhou pela Copa Sul-Americana, 40 minutos da segunda etapa para Cerro Largo do Uruguai e Defensa e Justiça, por enquanto, segue 0-0 no placar. E há pouco, início de jogo para Muxuque Runa do Equador contra o Palestino, também 0-0 no placar. 11h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes marcou. Opa! Teve um pernão ali, teve um arrancamento de cabeça, pelo menos tentativa. O Wallace Ian foi para a bola e tomou um bicudo na cabeça, Viliose, só isso. Acabou de entrar, né? O Wallace Ian já recebe um cartão de visitas daqueles, me parece que foi o Requena. Isso, o meio-campista da equipe do Táchira acerta um voleio tentando chutar a bola lá no alto e mais acerta a cabeça do jogador do que qualquer coisa. Amarelo para ele, o quarto do jogo, o quarto para o time da casa. Ele foi numa jogada perigosa com o pé em cima. Eu acho até, tenho certeza, não tenho certeza que essa daqui ele não tem a intenção de chutar a cabeça do Wallace Ian, mas é temeroso esse tipo de lance, né? Totalmente temeroso, mas é aquilo que a gente falou naquele lance lá do Rosales com o Ayrton Lucas, né? Às vezes é mais ruindade do que outra coisa. O cara perde o time da jogada e tal. Tá pressionado, né? Pressionado, tá? Agora, quem sofre a contusão sem querer ou por querer, a dor é a mesma, né? Então deve ter sentido. Mas também um chutinho na cabeça, mas que mal tem. Nada, de vez em quando. O que é um chute na cabeça na Libertadores? Pois é, um chute na cabeça de outra pessoa que não seja um de nós, né? Tudo bem. Lateral cobrado, volta aqui a defesa do Deportivo Táchira, essa bola pro meio, Camacho para tentar bater na meia direita, a bola vai desviada para fora pela linha lateral. Em arremesso, bola pro time da casa jogar. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Devolução na ponta, nem o Wallace Ian, brigou pela posse de bola, tá marcado, toma a frente dele, ganha o João Vitor. Juninho pressiona a bola na saída, volta com o Táchira ainda. Para jogar com o Camargo. Camargo tenta a bola para Vivas. Pela meia direita. Opa! Juninho chegou rasgando. Falta marcada. Juninho chegou. Tem que tomar cuidado. Juninho se entrar na pilha. Toma cartão, né, melhor? Tem que tomar cuidado o garoto, o autor do gol do Mengão, hein? O Juninho, que ainda não teve tantas oportunidades, ele foi contratado para ser o substituto do Gabigol. O Flamengo pagou caro no Karabag do Azerbaijão para trazer o jogador que era artilheiro por lá, mas ainda não se firmou. Quem sabe com esse golzinho na Libertadores não ganhe mais moral o centroavante, que com certeza vai ser reserva do Pedro ao longo da temporada, já que o Pedro está voltando de lesão. Pra ponta, essa bola vai tentar cruzamento na marcação. Balsa bateu em cima da grande área. Varela coloca o pé e manda pra fora. Arremesso lateral com muita pressa pra cobrar. Já arremessa a bola pra trás aqui. O Requena pediu, girou pela minha direita com Sagiomo. Liga de fundo. Sagiomo toca de volta. A bola pra ponta esquerda ainda pra Castilho. Cruza pro gol, desvia, tira da grande área. João Vitor ainda. Voltou pro Flamengo ainda pra sair jogando o menino. João Vitor, Wallace Ian voltando aqui atrás. Deixa a bola pra Wallace Ian. O Wallace tentou pulgar. Pulgar dominou a bola muito bem. Calcaia devolveu na ponta Alexandro. Dele na meia esquerda, na ponta agora para o Wallace Ian, vira a bola para Pulgar, Pulgar para trás, opa! Pulgar tomou uma senhora pancada por baixo quando tinha a bola, hein? E quem bateu é quem já tem amarelo, o cara não tem juízo mesmo, ô Miliose. O tal do Requena, meio argentino, não tá nem aí, viu? Não pede a viagem nenhuma vez sequer e acerta mais uma vez o jogador do Flamengo. Falta marcada, mas a arbitragem, com 1-0 no placar, jogo acabando, não tá com muita vontade de expulsar, não. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Quase 45 segundo tempo. Na direita essa bola para correr. Juninho na direita, evita que a bola saia. Limpou primeiro. Outra finta. Na área lança o zagueiro corta. Forte demais. A bola volta a sair da grande área. Na presença por dentro volta a Requena para tomar. Já alivia. Vira a bola para a ponta direita. Para correr o Ortiz. Ortiz é marcado. Dá no comando. Tenta a bola. Abertura feita na ponta. Com o Lucas Cano. No que domina. Balsa. Balsa vai para o ataque. Caminha com ela. Espera a aproximação de alguém. Espera pela ponta Rosales. Ele perde a passada. A bola vai desviada pela linha lateral, mas não chega a sair.
É do Flamengo, a sobre, tá criando o chão, Rosales. Pintaram os acréscimos, Biliose. Quanto? 5 minutos de jogo, vamos a 50. E de volta, essa bola fica atrás ainda com o Tátira. Bola aberta na meia direita ainda. Tenta a Balsa. Dá no fundo. Tentou a jogada. Sejamo cruzou pro gol. Pulgar desvia pra trás. Ela não sai. Rossi defendeu. Rapaz, agora que eu reparei que o Flamengo tem goleiro. Agora que eu reparei que o Rossi tá ainda. Rossi deve estar pedindo um café, alguma coisa assim, que ele não pegou na bola. Lendo um jornal, né? Um periódico venezuelano, né? Pouquíssimo trabalho. Mas isso é ruim pro goleiro, né? Quando o goleiro é pouco acionado, às vezes dá aquela esfriada, né? Enfim, pouco trabalho teve o argentino nessa noite na Venezuela. Pra área, a bola pra Lucas Cano, driblou Rossi, quase que sacou ela no fundo, tá na área, limpou de volta, bateu fraco demais, pegou Rossi, perdeu a chance o Tátira, mais uma, aos 51, aos 46 do segundo tempo, Miliose. Talvez a melhor chance do Tátira no jogo, sai cara a cara ali o Balsa. Tenta driblar o goleiro e aí se perde todo na jogada. Era a chance do Tátira de arrancar esse empate importante contra o Flamengo, mas o camisa 17 Balsa se complicou com ela e não conseguiu levar perigo. Pensado, você é um Só chama foi falar. também. Não, eu falei, foi um comentário. Não, você que levantou, eu concordei com você. Só foi a gente falar que ele não teve o trabalho. Achei que você ia esquecer que era eu que tinha levantado a bola para eu jogar para você. Não. Mas você levantou uma questão boa, né? Futebol é assim. Opa, pintou um clima aí. Pérez Greco, técnico do Deportivo Tátira, pegou a bola que saiu para bater com pressa. Foi o Alessian que foi lá dar uma trombada nele fora de campo ali. Milhões, foi? Parece que foi ele mesmo. Acabou de entrar o garoto, mas está com moral para empurrar o técnico adversário. Impressionante. O Alessian tentou driblar, 2 na marcação, projeta a defesa, volta no meio campo ainda, vai cair desse lado pelo ataque. Requena com ela. Domínio vem com a bola, 47, bateu desviada, a bola vai para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque na direita para o time da casa cobrar. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Ortiz linha de fundo para tentar, Rosales cruzou pro gol, para trás a sobra, voltou, ajeitou, bateu pro gol, para fora! A bola bate no pé da trave do Flamengo e sai! Inacreditável, lamento, Deportivo Tátira. Teve o gol de empate e perdeu. Sorte do Flamengo, Miliose. Se no jogo todo não criou, dentro de 2 minutos dos acréscimos, teve 2 oportunidades muito claras com o Balsa, camisa 17. Ele mesmo que se enroscou no último lance, agora tinha a bola inteira, cheia para bater de peito de pé e toca a bola na trave, perde grande chance. O Flamengo só podia olhar e se lamenta demais o Tátira, que tinha um empate muito próximo na Venezuela. Que susto gigante o Flamengo toma aos 48, que essa era quase Balsa, empata o jogo. Que coisa, né? A gente falou da falta de qualidade na hora da finalização, né? Se o Tátira tem um time um pouquinho melhor nesse quesito, podia ter complicado a vida do Flamengo já nesse finalzinho. Tem mais aí, hein? E vem de novo, Ortiz na ponta, levantou essa bola com o lateral, Rosales, protegeu, Alexandre, a bola foi para fora direto, linha de fundo. Mengão tomando um susto no finalzinho do jogo. 1-0 ganhando o jogo, Flamengo fora de casa na Venezuela. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, a mais premiada do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Vem aí João Paulo Capelanes no fim de jogo, assim que acabar o jogo na Venezuela. Em San Cristóbal, o Flamengo estreando, ganhando o jogo 1-0. Tiro de meta vai ser cobrado. Rossi levanta para o ataque, essa bola muito alta. Direção do Juninho, ele sobe de cabeça. Se antecipa a defesa, corta para Maidana. Empolgar para pegar a sobra mais atrás ainda. 49 minutos, final de jogo. Vem Varela, domina pela meia direita, arranca para o ataque. Dominou, engatou, Maquita foi na trombada. Opa, destruído. Ele ia passando, tomou uma senhora porrada. Vai para cima e comete a falta. Marcando em cima o Maidana, ele deu uma senhora raquetada. Ele vai para fazer a falta, não vai para a bola não. Esquece a bola e vai no corpo do Varela, Miliose. Ele deu um tackle no Varela, né? No melhor estilo futebol americano. Dá aquele empurrão, aquela porrada. Ele deu corpo a corpo. Impressionante. Maidana leva cartão amarelo. Tem toco no futebol americano? Toco não, né? Pode ser. No Deve basquete ser a palavra tem, né? traduzida. Toco é no basquete, quando tem o bloqueio. Mas o Maidana fez de tudo, menos jogar bola e derrubou o Varela do Flamengo. Quesada, essa jogada é mais teco ou mais toco? Boa. Teco e toco, né? Mas essa Libertadores não é fácil não, hein, gente? Tem Olha toco pra todo lado. Uma diferença de projeto, de grana, de tudo, né? E o Flamengo vencendo só por 1-0. Quem tá ligando o rádio tá achando que foi... não foi fácil, não.
Rossi, o goleiro recebe cruzamento. Aqui, aliás, um recuo. Pé direito, levantou para fora, liga de fundo. Termina o jogo. Gary Vargas apita. O Flamengo começa bem a Libertadores 2025. Larga na frente o Mengão do sonho do Tetra que tá vivo. Deportivo Tátira 0, 1. Flamengo, Mengão venceu, alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio deu Flamengo, vitória do Mengão, na expectativa de mais um caneco da competição continental. Alô, Bruno Milhozzi, antes do craque Bandeirantes, deu Flamengo na estreia, Milhozzi. E o Flamengo que não vencia em estreias de Copa Libertadores, Capela, há 3 anos, última vez em 2022, justamente no ano que foi campeão. Entrando nessa edição como candidato ao título, Felipe Luiz consegue um resultado importante, teve pressão no final, Tátira deu sustos, colocou bola na trave, mas o Flamengo sai vitorioso e lidera o seu grupo, porque Central Córdoba e LDU empataram o placar de 1-1. Então o Mengão é líder isolado do seu grupo, dá o primeiro passo rumo à classificação, por que não? Rumo ao título da Copa Libertadores. Capela. Vem aí o apito final, Rádio Bandeirantes até 1h da manhã, podendo esticar. Vamos madrugada dentro. Eu, Leandro Quesada, Bruno Milhozzi, Bruno Puzóvio e todo o timaço técnico interno e externo da Bandeirantes. Na mesa de som, o nosso supervisor, Adriano Oliveira. Central Técnica Bandeirantes, Caiame Martins, Beto Rebeque, Michel Lopes. E gerando imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem Alexandre Marques. No digital, ele tá demais, é uma maciça. Guilherme Maciel e, claro, sob a coordenação de esportes de Ricardo Capriotti. Vem aí o craque Bandeirantes da vitória do Mengudo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Bom, obviamente não poderia ser diferente. Eu vou começar com um cara que tem embasamento como poucos nos comentários. Um cara com uma história gigantesca e brilhante no microfone de esportes da Bandeirantes. Uma voz inconfundível. Um conteúdo incrível. Um cara que não foge de grandes respostas por ter tanto conhecimento. A opinião Bandeirantes é com ele. E aí, Bruno Milhozzi, quem foi o craque Bandeirantes da vitória do Flamengo? Tá brincando, né, cara? Pô, não me preparei pra isso, mas vou eleger o craque Bandeirantes como Luiz Araújo. Acho que foi o jogador mais ativo do Flamengo no jogo. E você, Quesada? Leandríssimo Quesada, comentarista Bandeirantes. E aí, Quessadinha, quem foi o craque, hein? Eu quero que você explique essa história da incoerência. Eu nem respondi direito pra você, porque a gente não tinha tempo pra discutir isso no intervalo. Você é um monstro. O Luiz Araújo foi bem no jogo. Agora, que curioso, né? Juninho, primeiro lance, o cara entrou, foi lá e deu uma peitada na bola e fez o gol. É mole. E eu tava comentando aqui, o Rogério Assis levantou essa questão, né? Porque o Cebolinha foi uma figura apagada no primeiro tempo. Foi uma figura apagada, pouquíssimo acionado, nada acionado. E é dele a jogada, né? Ele cruza a bola para que o Bruno Henrique ajeite de cabeça e o Juninho faça o gol. Eu vou votar no cara que fez o gol, tá? Porque assim, não que tenha sido um jogo difícil pro Flamengo, mas foi um jogo estranho, a gente vai explicar depois por quê, tá? Muito atacante, pouco meia, o Flamengo sofreu um pouquinho para organizar esse jogo, mas daqui a pouco eu desenvolvo esse tema com você. Então temos Luiz Araújo e o Juninho, os melhores jogadores do Flamengo nessa vitória de estreia na Copa Libertadores da América. Maravilha. Então repita o seu voto, Leandro Quesada, para que a gente possa perguntar para nossa audiência, porque o Bruno Milhozzi votou em Luiz Araújo. Você vota em Juninho, autor do gol. Então atenção, ouvinte. Leandro Quesada tem peso 2, correto? Por ser o comentarista Bandeirantes. Você foi pro saco. Você foi pro vinagre. Eu sou o Edinaldo, ele tá querendo dizer que eu sou a CBF. Ele levantou minha bola daquele jeito. Então tá bom, já que o Luiz Araújo teve participação importante na partida, mas o Juninho foi o cara que chamou a atenção pelo nosso comentarista, com vocês, os dois, mais um pouquinho pro Juninho pelo gol, os dois craques Bandeirantes, e Rogério Assis narrou dessa forma aqui, o Flamengo foi pra rede, e você se arrepia conosco, vem aí o apito final, Brasil! Rogério Assis.
passa do meio campo, já dá do ladinho, na meia direita com Varela. Varela chega, tenta o domínio, sai da marcação na primeira bola, tá muito distante o adversário, devolve atrás com o Polgar de novo pelo meio do campo. O Alan já se apresenta, já abre a bola para a ponta esquerda, aberto na marcação pela ponta, vem na marcação, Alexandro pro Cebolinha, levantou na grande cabeça, o Bruno Henrique pro cobertura, vai entrando livre, sozinho, Juninho chegou de peito, escorou, é gol! Gol! É do Mengão! Na jogada na esquerda, Cebolinha vai na linha de fundo, cruza pra dentro da grande área, desceu pro Henrique, a bola tava entrando, Juninho chegou com o peito, completou, o Mengão faz 1-0 na Venezuela, Juninho, Cebolinha cruza, vem Bruno Henrique, Juninho acompanha, bota o peito, empurra pra dentro do gol, pra fazer o gol do Mengão, pro Flamengo, acabou de entrar Juninho, bota o peito na bola e manda pra dentro, o Flamengo tá 0, Camargo não tem jeito, tá feito, Juninho, o cara é predestinado, o cara é largo, ele entrou no primeiro toque de peito, 1-0 pro Mengão, Miliose. Como é importante ter um 9 de ofício, é o que aprende o Flamengo nesse início do segundo tempo, apenas um toque, menos de um minuto no jogo foi o que precisou Juninho para marcar o primeiro gol do Flamengo nessa Copa Libertadores, o terceiro dele com essa camisa, vem do Azerbaijão, ainda não se firmou, mas mostra que está à disposição e que sabe colocar a bola na rede, bom posicionamento para completar a cabeçada do Bruno Henrique, que vale o esforço do Cebolinha para cruzar, o Flamengo abre o placar na Venezuela, Canhão. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra na pressão, dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. 11h31, abrindo os trabalhos, apito final, microfone de esportes da Bandeirantes, vamos juntos! Não sei, até 1h da manhã, quem sabe, até mais, vamos invadir a madrugada, vamos com a nossa sessão besteirol, colocando participação do ouvinte, áudios no escuro também, fiquem à vontade, tá? Falaremos, obviamente, da vitória do Palmeiras, 3-2, um jogaço, e claro, a vitória do Flamengo, narração do Rogério Assis e Ulisses Costa, numa jornada dupla, nessa quinta-feira interessante, hein? Uma quinta-feira de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores América, outros jogos importantes que movimentam a rodada não só no Brasil, no continente e no mundo também, e daqui a pouquinho a mais da sua participação. Vamos fazer o seguinte, ó, 11999048756. É o WhatsApp da Bandeirantes para você participar conosco. Vou repetir com calma na manhã do gato. 11999048756. Eu quero mandar um abraço para todos os aniversariantes de abril. Para você que faz aniversário no dia 3 de abril. Alô, Guizinho! Guizinho! Grande Guilherme Haddad, meu primo, tá ouvindo a Bandeirantes completando mais um aniversário. Beijo no coração, Guizinho, tamo junto demais. E a todos vocês que fazem aniversário no mês de abril. Ô, Quesada, você que é um homem da vida, com uma rodagem interessante, de muitas histórias. Pode ter me chamado de outra coisa também, né? Me diga uma coisa, Leandríssimo. Diga. Abril, você se amarra em horóscopo, não? Eu adoro, cara. Eu sou ariano, eu sou de Áries. Então quem nasce no dia 3... Tchau, Canhão, um abraço, bom descanso, parabéns. E daqui a pouco a gente vai colocar o gol do Canhão mais uma vez na narração. Quem nasce no dia 3 de abril é de Áries. É de Áries. Então de 21 a 20, né? 20, Sempre não 21 tenho ideia, eu não entendo nada, irmão. Eu só sei que eu sou escorpião e não sei o que significa. Eu sou de 27 de março, portanto eu sou um ariano do mês de março. Boa. Mas quem é 3 de abril
é um ariano de abril. O Bruno Milhosa é virgem, né? Não, eu sou leonino. Eu faço em agosto. Sabe quem faz uma dupla conotação. Ele tava armando alguma coisa. Que não. Né? Cara, sabe quem faz aniversário hoje? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, ó. E Ademir da Guia. Olha Ademir, só, dois palmeirenses, os dois fazem aniversário hoje. Caraca. O Palmeiras que venceu hoje na Libertadores. Eu ia falar só gente também. importante fazer aniversário no dia 3, mas meu primo faz também, então já caiu por terra essa teoria, né? Não tem jeito. Ele é seu primo? É, meu primo. Então ele é importante, né? Não sei pra quê. Ele é seu primo, pô. Mas família a gente não escolhe, às vezes a gente lamenta, né? Qual é o caso, por exemplo? Como que é o nome dele? Guilherme. Valeu, Guilherme. Parabéns. Guilherme Haddad Rocha. É isso aí. Valeu, Beijo, Guilherme. Tamo junto. Um abraço pra você que tá ouvindo a nossa programação. Abraçado. Então você Parabéns por ter um primo como esse. Um doente mental. O que, Sadinha, mas você se amarra em horóscopo então, é isso? Eu acho legal, cara. É um estudo, né? Mas você se embasa nisso aí na sua vida? Não, mesmo? absolutamente nada. Nada, zero. Você não pega no dia no jornal e fala, olha só, hoje a minha cor é laranja. Meu número é fácil. X. Aí uso verde. Vai. Hoje o meu número é 32, eu gasto 25. Né? Não, assim, nesse sentido não. Não. Mas você gosta de horóscopo? Acho legal, acho bacana. Qual que é o seu signo, hein, Adriano Oliveira? Gêmeos. E o seu, hein? Esse é virgem, certeza. Fala pros olhos. Qual que é o seu signo? Sou escorpião. Ui, venenoso. Vocês dois são escorpiões? É. Escorpião com escorpião dá... dá um game, hein? Dá um match. Dá um match. Como seria o match, hein? Olha, encostar o rabo um no outro, assim. Que é isso? Não, a pinça. Não, gente, tô falando sério. Não, canhão, encostar a pinça. Como é que pica o escorpião, gente? Não é com o rabinho? Mas, gente, vocês levam tudo pro duplo sentido, pessoal. Pelo amor de Deus. Ele dá o golpe com a cauda, né? É cauda ou rabo? A cauda-rabo, né? Canhão, o que é? Fala. Não, você falou alguma coisa fora do ar agora. Fala aqui, pô. A picada do escorpião é fatal. Depende do escorpião. Por exemplo, o escorpião amarelo e laranja é embaçado. Agora, me parece que o escorpião preto é tranquilo. Assim, se eu toma picada, dói pra caramba, mas não morre. Vamos saber. Você é um escorpião amarelo? Cara, depende do horário. Nossa. Depois da meia-noite. Às 11h36. 11h36 eu ainda tô nem lá nem cá. Depois da meia-noite, se apertar. Só pra vocês saberem, o Tátira perdeu em casa para o Flamengo 1-0 na Libertadores da América. Hino do Flamengo de fundo, por gentileza. Avante, Flamengo, seremos campeões. Uma vez, Flamengo. Sempre Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre é o maior prazer. Flamengo vence, gol do Juninho, 1-0 em cima do Deportivo Táchira. Fim de jogo, vamos analisar, tem gabarito, tem alô torcedor, tem participação do YouTube. Pesadinha, bom, eu tava ouvindo a transmissão, obviamente. Me diga uma coisa, você falou algumas vezes que o Flamengo ele é um dos candidatos a título. Sim. O que o Flamengo tem que fazer pra não conquistar o título? Perder, ser eliminado, sim, mas é que é um time tão azeitado, e é com Z mesmo, azeitado pelo Felipe Luiz, que eu não enxergo talvez um time à altura pra jogar igual para igual, sim, mas pra bater de frente em 2 jogos vai ser duro, hein, Tessada? Eu entendo que os confrontos mais difíceis, eles virão, né? E não estou falando dessa fase de grupos. O time do Flamengo está num grupo que não é, assim, o grupo, na minha visão, o grupo mais complicado. Tem o Central Córdoba e ainda tem LDU. LDU é o time mais complicado aí, né? Porque tem título de Libertadores, ganhando inclusive do grande rival do Flamengo, que é o Fluminense e tal, tem Sul-Americana e tal. Mas o Flamengo vai passar por esse grupo, né? Eu não tenho dúvida disso. O problema é o que vem depois, né? Por exemplo, vai ter um Flamengo e Palmeiras. Aí é difícil, né? Aí é pau a pau, né? Por mais que eu veja o Flamengo nesse momento numa posição um pouco maior que o Palmeiras, a gente tem uma expectativa de que o Palmeiras volte a ser aquele Palmeiras que todo mundo está querendo. Porque temporada o técnico... é longa, né? Temporada é longa, o técnico não vive a melhor fase, é verdade. Paulinho ainda não estreou, o Maurício está machucado, Vitor Roque ainda precisa mostrar um pouco mais. Agora, hoje o Palmeiras teve um jogo que não foi um jogo fácil, e ele conseguiu sair com um grande resultado, né? Foi um baita resultado do Palmeiras hoje, jogando fora de casa.
Então, nesse confronto Flamengo e Palmeiras, a coisa começa a complicar um pouco mais. O Internacional, por exemplo, né? Inter e Bahia empataram hoje pela Libertadores, o Inter né? foi bem no jogo, hein? Foi bem. Você vê, o Inter arrancou um empate do Flamengo no Campeonato Brasileiro na estreia, jogando fora. Tem razão. E hoje conquistou um ponto precioso jogando na casa do Bahia, que é Salvador. Pode fazer uma pergunta assim? Você pode fazer todas. É o seguinte, eu até queria fazer essa pergunta de verdade agora. Quiser voltar com a trilha normal já, o Adri, porque é o seguinte, agora a gente brinca muito aqui, obviamente, mas agora eu queria falar sério sobre uma parada que eu andei pensando aqui, de verdade. O negócio é o seguinte, eu não sei, ouvinte, você que está nos ouvindo aí de verdade, você que está nos assistindo no YouTube também, se essa questão que eu vou levantar, ela faz sentido ou não, mas eu queria trazer aqui como uma forma da gente refletir, Quesada. E você, muito experiente como acho que vai conseguir trazer muito embasamento para nós. O que o torcedor espera? Que o time treine, entre em campo, desempenhe, jogue bem e vença. Se a gente for analisar, qual brasileiro que entrou em campo, jogou bem e venceu na Libertadores? Por que eu tô te perguntando isso? Será que a gente não tá muito exigente? Não tô passando pano, viu, galera? Mas é uma pergunta séria, porque assim... Hoje o São Paulo tomou pancada apesar da vitória. Inter e Bahia 0x0. Corinthians perdeu ontem. Bem verdade, jogou nada, mas perdeu em casa. Palmeiras tomou 2 gols do Sport Cristal, mas venceu. E eu vejo aqui o termômetro da rede social, que querendo ou não, a gente tem que se embasar na rede social. É a realidade, o mundo mudou, a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. Será que a gente não está muito exigente, esperando que nós ainda sejamos os melhores, que a gente entre em campo, jogue, dê show e vença partidas? Porque nenhum brasileiro realmente entrou em campo, jogou bem pra caramba, deu show e venceu. O futebol maravilhoso, você está falando, Exato. né? Não, isso ninguém fez. Mas por quê? Por quê, que sabe? Porque nem sempre é possível fazer isso, né? Tem um adversário do outro lado que se fecha, que joga às vezes na retranca, enfim, tem uma série de fatores, né? Tem ainda times que ainda não conseguiram chegar a um patamar de competitividade, o Palmeiras é um deles, eu acho que o Palmeiras vai melhorar. Mas enfim, eu concordo com você, eu acho que a gente às vezes cobra muito sim, porque a gente quer espetáculo e às vezes Libertadores, ou talvez a maior parte das vezes a Libertadores é resultado, né? É mais resultado do que espetáculo, né? Assim, Quesada, tem uma teoria aqui. Você vê as finais aí, quais foram as finais com grandes jogos? Eu vou lembrar que o Flamengo naquela virada contra o River Plate. Essa última foi jogão, Botafogo e Galo. Essa foi legal, mas assim, Palmeiras e Santos não foi assim um jogo espetacular. Foi horrível o jogo. Né? Aquele Flamengo e Atlético Paranaense não foi um jogo espetacular. Também. Cara, afinal não se joga, se ganha, como costumam falar, né, Quesadinha? Claro, é que assim, tem uma teoria que é o seguinte, viu? Se você joga bem, a chance de você ganhar ela é muito grande. Se você joga mal, a chance de você perder é exato, uma coisa muito óbvia. Mas você pode jogar mal e ganhar. Exato. E você pode jogar bem e perder também, porque aí o futebol permite esse tipo de coisa. Aí é a pergunta que a gente faz aqui. Por exemplo, ontem o futebol de São Paulo, tô dando exemplo do São Paulo, poderia pegar o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, vou pegar o São Paulo porque é o mais fresco na memória. Ganhou. Mas foi um futebol pragmático. Mas dane-se, o torcedor quer saber o quê? Vitória. E ganhou. Agora, com um futebol pragmático, até onde um clube de futebol pode ir numa competição complicada? É possível ser campeão. É possível ser campeão. Então, aí depende do que vem pela frente, né? Qual é o caminho? Por exemplo, São Paulo. Se o São Paulo pegar um Palmeiras-Inter, eu estou inventando aqui 3 adversários. Um Palmeiras-Inter e Flamengo só numa fase derradeira, numa semifinal e numa final, a camisa do São Paulo, que é uma camisa que funciona muito bem na Libertadores, pode funcionar muito bem. Ainda mais porque ninguém tá jogando muito, né? Todos os times estão meio nivelados nesse momento da temporada. Ainda não. O Flamengo, por exemplo, hoje fizemos o jogo aqui, Milhões. Não fez assim um jogo estupendo. Longe disso, né? Longe disso. Mas fez um jogo seguro? Fez. É que no final lá acontece, né? Poderia ter saído empatado. Podia, o Balsa foi lá, mas também podia ter feito 3. O Luiz Araújo fez as 2 melhores jogadas no primeiro tempo, tanto que você votou nele, né? Ele foi bem realmente no primeiro tempo. Então, a Libertadores ela é muito única, não é? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro você tem que ter melhores atuações para ser campeão. Você tem que ter uma sequência, são 38 rodadas. Não se admite que um time que vá ser campeão brasileiro jogue menos. Ele tem que jogar mais. A Libertadores é diferente, você tem um mata-mata. Você pode fazer um jogo ruim em casa e empatar. Você pode ir na casa do adversário também não jogar tão bem e fazer 1-0. Tem essas coisas malucas que acontecem, entendeu? Porque a competição, ela é diferente. Agora,
uma coisa eu não vou tirar da minha análise. Para mim, o Flamengo é o grande favorito para conquistar a Libertadores América, mas eu não descarto a força de recuperação do Palmeiras e eu tô na expectativa que o Internacional faça alguma coisa legal. Tenho errado nos últimos 30 anos, tá? Nos últimos 30 anos eu tenho falado que o Inter vai ser campeão, vai ser campeão, no brasileiro pelo menos, ele não consegue ser campeão, né? Desde 79. Na Libertadores, há 2 anos contra o Fluminense, ficou muito perto. Acho que se tivesse passado a final, seria campeão. Ele fez grandes jogos contra o Fluminense. O Inter jogou melhor os 2 jogos. A semifinal foi melhor que a final. E seria campeão contra o Boca. Seria campeão contra o Boca. Cara, futebol é aquilo que a Cassara acabou de falar, eu concordo. Você acha que seria? O Inter jogou os 4 tempos melhor do que o Fluminense. Mas 2 espetadas do Fluminense, inclusive com o jogador a menos. Valência perdendo gol também. Valência perdeu 2 gols em John Kennedy fazendo a diferença. Pois então assim, futebol, gente, não tem como. Não tem Por como. isso que é um esporte maravilhoso em todos os sentidos. Olha só, hoje trouxemos a informação aqui, né? Quanto vale o elenco do Táchira? O elenco do Táchira vale 6.750.000 euros. O elenco do Flamengo... Quanto isso hoje, só pra saber? 36 milhões de reais? Você faz isso vezes 6. 40, vai. Vai arredonda pra 40. O Flamengo, 220 milhões de euros. Você faz isso vezes 6, dá 1 bi,2. Nossa, mãe. Olha a diferença, gente. Um time vale 1 bi e 200 milhões, que é o Flamengo, e o outro 40 milhões de reais. E ganhou só de 1 a 0 na teoria. Só ganhou de 1 a 0 e o tal do Balsa, quase que no finalzinho, faz o gol de empate. Verdade. Isso é futebol, amigos. O futebol não dá. É por isso que a gente costuma falar, né? Aquela frase clichê, eu gosto de fugir das frases clichês, mas futebol não é uma ciência exata, né? Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Felipe Luiz. Sempre bom ouvir as ideias do Felipe Luiz. 11h45 marcou o quinto sinal. Ô Adri, tira a trilha só por um segundinho pra mim, porque é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o boletim, o noticiário completo do Palmeiras com o Gustavo Solera. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 3-2. Mas eu queria dar um spoiler sobre o que disse Abel Ferreira na entrevista coletiva. Vou pedir licença para o nosso ouvinte para pegar o meu telefone celular e espetar aqui no microfone para que vocês possam só ouvir um trechinho do que disse Abel Ferreira sobre os adversários, como os adversários jogam contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. É contigo, Abel Ferreira. Mas vocês ouviram o que é que o Raniel disse no final do jogo de Corinthians, não viram? Neste último jogo puseram contra o Palmeiras, nós temos que fazer como é contra o Palmeiras. Ouçam bem o que é que ele disse, ouçam bem o que é que ele disse, o que é jogar contra o Palmeiras. E é isso que eu e os meus jogadores têm que estar preparados. Porque às vezes jogamos mal, mas não jogamos só mal porque nós não estamos em boa forma. Jogamos mal porque os adversários não nos deixam jogar. Ouçam com muita atenção, desafio-te a ti e aos teus colegas jornalistas, o que é que disse o Raniel no final do jogo de ontem ou há 2 dias, que jogaram em casa. Ouçam com atenção tudo o que ele disse, e ele ousou: temos que jogar todos os jogos como jogamos contra o Palmeiras. Quando não for preciso jogar, não os vamos deixar jogar. É isto que os adversários fazem contra o Palmeiras. Não é só também, mas não é só, tem a ver só com aquilo que é a dinâmica e a fluidez da equipa. É o que os adversários dão a vida para ganhar ao Palmeiras, e ainda bem que não foi eu que disse, mas o Raniel explicou na perfeição aquilo que eu penso. Se fosse eu a dizer, eu acho que ia ficar mal, mas como ele disse, é isso que eu e que os meus jogadores e que a nossa direção têm que entender, que quando damos estes passos de crescimento, as equipas quando jogam contra nós, se for preciso passar 15 minutos sem haver jogo, como foi na final do Paulistão, foi isto que o Corinthians fez, 15 minutos sem jogo. Bom, só um trechinho do que disse o Abel Ferreira, porque de fato o Raniel, ele acabou falando da forma que o Corinthians jogou contra o Verdão, que... Então, mas na coletiva depois da final ele não quis falar, né? Pois é. Saiu da final, fugiu da coletiva. Exato. Dá pra dizer isso. Não, o Abel Ferreira é uma figura hipócrita no futebol brasileiro. Porque ele é o paladino da justiça e da moralidade, mas quando você espera, entre aspas, justiça e moralidade por parte dele, não há. Não há. E eu posso dar N exemplos aqui. Negócio do contrato do Qatar. Desculpa, o Abel Ferreira, eu nunca vou falar sobre o caráter, a pessoa, a índole Abel Ferreira, porque eu não conheço. Não conheço o Abel Ferreira, não posso falar sobre o caráter de alguém que eu não conheço. Então eu vou analisar a postura dele como treinador, que esse é o nosso dever aqui, analisar a conduta esportiva dentro e fora de campo, principalmente quando há uma relação com o clube que ele defende.
O Abel, ele foi covarde com o torcedor, tá? As pessoas têm medo de falar, eu não tenho medo de falar. O Abel foi covarde com o torcedor, porque dane-se a imprensa, eu não sou corporativista. Só que a partir do momento que ele não quer falar sobre o tema, se ele assinou ou não, e pelas informações, inclusive primeiro a mão dada pelo Rodrigo Fragoso, e ele não explicar isso pro torcedor que o idolatra, que o apoia, mesmo pisando na bola N vezes com a própria torcida, como foi recentemente, o Abel, ele tinha o dever de falar pro torcedor. E ele não fez. O Abel cobra respeito de todo mundo, e ele tem razão, tem que cobrar mesmo. Mas a partir do momento que você não respeita, Abel, você perde a moral. Você cobra um calendário melhor, arbitragem melhor do futebol brasileiro. Mas a sua presidente enfiou a viola no saco, como todos os outros presidentes do futebol brasileiro, e apoiaram essa aclamação ridícula do Edinaldo Rodrigues, que vai se perpetuar no poder até 2030, podendo esticar ainda mais. Então, desculpa, eu poderia dar N exemplos aqui para poder falar sobre o Abel Ferreira. E o Abel, ele é um gênio em transferir responsabilidade. Felipe Luiz. Ele é um gênio em transferir responsabilidade. Eu fiz todo esse discurso que eu ia passar pro Quesada complementar. Então vamos ouvir Felipe Luiz ao vivo na Rádio Bandeirantes e depois Leandro Quesada vai destrinchar até as 4 da manhã aqui no apito final. Quisiera preguntarle si usted se va tranquilo quizá con el trámite del partido, teniendo en cuenta que Flamengo, y lo digo porque aquí en Venezuela se sigue mucho el fútbol de Brasil, sabemos que es uno de los equipos que más demanda, más allá de quizá los trámites, de los resultados, los trámites. Entonces le pregunto si para usted el trámite fue bastante favorable. Y segundo, si le sorprendió algo del Deportivo Táchira según lo que usted planificó. Gracias. ¿Portugués o...? Tengo que responder em português. Ok. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite. E alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante. Mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades em algum momento, com bolas principalmente em contra-ataque e na profundidade, mas que os jogadores, como eu falei, competiram bem. Se me surpreendeu a mudança de sistema, que o Deportivo Táchira não vinha jogando com uma linha de 5. Os últimos jogos jogavam com uma linha de jogavam no 4-4-2, e isso sim me gerou surpresa. Mas, como eu falei, não foi a nossa melhor noite, e o importante é que o time soube competir bem para poder vencer. Sí. Sí. Buenas noches, profe, por aquí. Profe, en el fútbol es el que la meta, ¿no? Pero en momentos Táchira desdibujó por momentos al equipo del Flamengo en una comparación abismal, ¿sí? Lo que cuesta la plantilla del Flamengo a lo que cuesta Táchira. ¿Esperaba un resultado más abultado o siente que pudo haberlo cristalizado mayormente? Claro que sabia que ia ser um partido difícil, não tinha... desculpa, tem que falar em português, né? Desculpa. Eu tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. A gente saiu ontem 10 da manhã do Rio de Janeiro e chegamos 11 da noite na Venezuela. Esses jogadores fizeram uma viagem incrível e, no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que um elenco mais caro, mas entram 11 contra 11 dentro do campo. E jogamos na casa do adversário,
Era um jogo difícil, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, o adversário tem qualidade, tem jogadores, tem um plano de jogo muito claro, sabe muito como jogar e nos criaram dificuldades totalmente natural do futebol, aonde meus zagueiros fizeram um jogo esplêndido, tiraram várias bolas cruciais para que a gente não pudesse tomar gol. A última linha, na verdade, com os volantes, né? E o time saiu vitorioso. Poderia ser, como você falou, mais abultado, não? Poderia ter sido outro resultado? Sim, mas na Libertadores nunca é fácil, nunca nada é fácil. Então temos que valorar muito essa vitória. Buenas noches, por aquí. Buenas noches. Quería preguntarle cuál es el balance general que usted hace del partido y cuál es el nivel de satisfacción luego de lo que vio hoy con respecto a lo que va a ser el resto del torneo. Muchas gracias. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar, né? A gente conseguia, talvez estávamos um pouco lentos na circulação, não conseguíamos encontrar os espaços, né? Porque não existem muitos espaços e como a gente não circulava bastante a bola, esses espaços não se abriam. E nos momentos que se abriam, não estávamos finos, né? Com a bola, nos domínios, nos passes, no último passe, na última finalização. Erramos muito mais do que costumamos errar e isso deu a possibilidade do adversário ter mais a bola e fazer a gente correr atrás da bola. Depois, conforme passou os minutos, fiz uma mudança tática onde o time se sentiu um pouco mais confortável com a bola e criamos um pouco de dificuldade nessa última linha de 5, que era uma linha agressiva, sem medo de sair para caçar o nosso time e com bastante coberturas, né? Então isso nos gerou bastante, como eu falei, dificuldade na criação da progressão da jogada. Não tínhamos dificuldade na saída de bola, mas sim para fazer a jogada progredir até a área do adversário. Então isso foi o mérito do adversário, do treinador do adversário, dos jogadores que fizeram um esforço grande. Mas aí é o que eu falo, né? Nesses dias que nós estamos bem, o time soube competir e lutar para tentar vencer. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, numa coletiva dessa para trás, você disse que nem sempre o time vai ter uma nota artística, vai jogar bem. E hoje, muito longe disso, assim. Como você falou, o técnico mudou o sistema, colocou uma linha de 5, depois uma linha de 4, meio que retrancou o time inteiro. E o Flamengo teve alguma dificuldade, acredito até pela falta do Gerson e pela falta também do Arrascaeta no meio-campo na questão de criação. Mas desde 2022, você ainda jogava, o Flamengo não ganhava fora de casa na Libertadores. Aquele jogo 4-0 contra o Vélez, a semifinal na Argentina, a final é jogo único, então a gente nem conta. Mas eu queria saber de você, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo o time não apresentando essa nota artística como você gosta que o time joga, como você se encanta, como encanta a torcida, queria que você falasse da importância dessa vitória. Há tanto tempo o Flamengo não vencia fora e como é bom vencer, e eu queria que você falasse disso. No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. E fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário está na casa deles e tem a torcida deles a favor. E o meu time soube competir bem, soube passar por esses momentos de dificuldade que passamos durante o jogo, e eu valorizo muito essa vitória porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso. Buenas noches por aquí. Profe,
el primer tiempo el equipo se vio un poco más tranquilo, jugaron un poco más relajados, pero en el segundo tiempo salieron con otra intensidad, con mucho más ánimo. ¿Qué les dijo a ustedes en el vestuario? Si se puede saber, porque la cara fue distinta y a muestra un botón, el gol llegó en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Gracias. Bueno, eu acho que no primeiro tempo é verdade que a gente parecia ter uma tranquilidade, mas não é o que eu peço, né? Eu acho que a gente teve dificuldade de entender como entrar nessa última linha, sendo que foi uma surpresa, né? Então, porque realmente não preparamos e isso gerou um certo... alguns jogadores não estavam se encontrando e não estavam se encontrando confortáveis dentro do campo até passar uns minutos. No intervalo, corrigimos alguns detalhes micro e o time voltou, e depois com as trocas ainda também um pouco mais fresco, com as ideias mais claras de onde estavam os espaços e como atacá-los. E acho que esse foi o motivo, né? Depois, assim, como eu falo, até a zona 2 do campo, ali, bloco médio, o time estava chegando bem com muita facilidade. O problema era progredir em função da forte marcação que o adversário tem, e muito boa. Até me deixa curioso para o decorrer do campeonato, porque é um time muito forte em casa e acho difícil que alguém ganhe pontos aqui, por isso que eu valorizo muito mais essa vitória. Felipe, aqui do lado direito, boa noite, parabéns pela vitória. Em diversos momentos a televisão focou o seu rosto e mostrava que você estava um pouco insatisfeito, né? Queria que você falasse o que você achou de ruim até certo ponto no jogo ali que te chamou a atenção. Não sei quando me focaram, né? Não sei quando pegaram a minha imagem, porque teve muitas coisas que sim, que eu acho que temos que corrigir durante esses próximos dias, principalmente posicionamento e entendimento de espaço. E talvez fosse isso, mas também houve muitos momentos bons e que eu aplaudi e elogiei os jogadores. Então, claro que o treinador sempre está ali cobrando e tentando exigir dos jogadores o máximo possível para que tudo saia da maneira perfeita, mas nem sempre é um controle de videogame que a gente está ali na mão, né? Aí Capela fala do Filipe Luís, depois da vitória na estreia do Flamengo na Copa Libertadores 1-0 na Venezuela. Quessadinha, queria só sublinhar em relação à entrevista coletiva do Filipe Luís. O Filipe Luís é não vou falar que é um grande treinador, tá começando a carreira agora, né? Futuro técnico da seleção brasileira. Também acho. Ele tem todo o perfil de ser comandante da seleção, né? Não agora, né? Não agora. Apesar que eu não sou também analista de opiniões alheias, mas uma boa parte da mídia entende que caberia o Filipe Luís agora na seleção brasileira, né? Acho que, calma, né? Muito precoce. E aí? E boa parte dessa mídia, se você pegar boa parte dessa mídia, ela é representada pela mídia flamenguista, rubro-negra. Né? É verdade. Mas ele é bom, foi um bom jogador, foi um jogador tático, bebeu aí do conhecimento de vários treinadores e está fazendo um trabalho realmente incrível à frente do Flamengo. Só que agora vem o pancadão, né? Que Campeonato Carioca foi uma coisa e o Flamengo sobrou, não perdeu nenhum jogo sob o comando do Filipe Luís, não é? Só que hoje a gente já viu um time tendo uma certa dificuldade contra uma equipe que não é, vamos combinar aqui, João, o maior símbolo do futebol sul-americano, né? Estamos falando de um Deportivo Táchira, que é grande lá na Venezuela, mas a Venezuela ainda é a 10ª, talvez a 9ª força aqui da América do Sul. Então é bom a gente também salientar isso. E o Campeonato Brasileiro, para mim, é mais difícil do que a Libertadores. Então vamos ver como é que eu acho mais difícil. Caramba, Quessadinha. Eu acho mais difícil. Forte essa, hein? É mais difícil. É porque são mais jogos também, né? Fala pra mim, quem que tá na Libertadores e tá no Campeonato Brasileiro? Os brasileiros, então, Flamengo. Os confrontos mais difíceis da Libertadores são entre os brasileiros. Exato. Você pega o brasileiro. Aqui, quais são os adversários do Flamengo na Libertadores? Eu citei Internacional Você tem um Boca que não está na Libertadores nem na Sul-Americana porque passou vergonha e perdeu. Sim. Mas é sempre um Boca. O River. Que hoje é meia boca. Hoje na Argentina você tem River e Racing. Então, o Racing tá jogando muito. Independente Del Valle, que é um time que tem que ficar um pouquinho esperto. O próprio Bastante Guayaquil, que venceu recentemente o Del Valle mais uma vez. Vou dar um outro exemplo pra você aqui, ó. Time... Gente, pode pegar aí. Eu tenho... Você me deu guia do Brasileirão da Placar, até te agradeço. Tô lendo, inclusive.
E aí, muito bom o Guia do Brasileirão. Espetacular. Eu tô num quarto, já li um quarto. Trabalho lá do Luiz Castro, do Avelar, do Klaus, do Rodolfo. Posso falar? Não é puxando saco que você trabalha na Placar, não, mas é muito legal, é muito conhecimento. Eu tô num quarto, ainda falta uma pancada, porque é aquela coisa, tanto número, tanto detalhe que você tem que ler na manhã do gato também, né? E aí eu tava lendo até um perfil, esqueci o nome do perfil, senão eu falaria no ar, inclusive para ouvinte seguir. Um rapaz que ele faz um resumo de 2 minutos de todos os times que estão na Libertadores. E ele fez o do Olímpia do Paraguai. Irmão, na moral, vocês viram o elenco do Olímpia do Paraguai? Sim. Que é um time tradicional, campeoníssimo e tal. Gente, é só macaco velho. É só jogador experiente. Se eu não me engano, a dupla de ataque... Lucas Prato, o Roque Santa Cruz... E o Cardoso, que tem uns 38 anos. Caicedo. Lembra do Caicedo? Jogou no Manchester City. Tá lá também. O goleiro é o Martin Silva, 43 anos, ex-Vasco. E tem mais, acho que o Coates está no Nacional do Uruguai. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que tem time aleatório, chato, o nível é muito bom, o nível é muito bom. É que eu tô dizendo do Brasil porque é o seguinte... Quem é que tá hoje na Libertadores do lado do Brasil? Você tem Flamengo, Palmeiras e São Paulo que venceram nessa estreia. Botafogo e Fortaleza que perderam. E Bahia e Inter que empataram. E o Corinthians só não foi porque o Ramon fez a lambança. Mas olha só, na Sul-Americana, quem que tá na Sul-Americana? Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio. Então, cara, o campeonato brasileiro... E pra você ser campeão, são 38 rodadas. A Libertadores tem... Libertadores não é todo mundo contra todo mundo, né? E aí depende, o que vem numas oitavas? De repente pode vir alguma coisa mais fácil. Pode vir um fim da vida. Acontece, né? Entendeu? Então eu acho o campeonato brasileiro mais extenso e mais complicado. E repito, para quem, né, audiência rotativa, esse Flamengo do Felipe Luiz. Hoje o Felipe Luiz, só para arrematar, ele escalou 4 jogadores no ataque. Faltaram Gerson e Arrascaeta machucados. Então o meio-campo não conseguiu produzir tanto com o Pulgar e com o De La Cruz. Ficou fácil envolvido na marcação do Tátira. O Varela jogou bem no primeiro tempo. Ele funcionou como um armador. E olha só como o Felipe Luiz, lembra que o maior elogio que a gente fazia é que ele saía da lateral com o Jesus e fechava no meio para organizar o jogo. Sim. Hoje o Varela fez isso em alguns momentos. E aí ele formou a linha de 4. 3 jogadores jogam pela esquerda, né? O Michael, o Bruno Henrique e o Cebolinha. Ele falou, mas como é que vai ser hoje? O Cebolinha ficou aberto numa ponta, o Michael aberto na outra ponta e mais fechados no meio, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, que fez uma bela partida no primeiro tempo. Faltou o Gerson e faltou também o Arrascaeta. Mas ele é um cara arrojado, ele faz algumas coisas diferentes. E hoje ele fez um negócio diferente. Não deu tão certo porque encontrou um adversário que jogou na defesa. Mas é esse tipo de coisa que a gente precisa ver no futebol, né? Às vezes vai dar errado. Mas é sair do lugar comum. Vamos lá, o Palmeiras. Jogando em cima do Estevão, chutão pra cima e chuveirinho na área. Pô, Abel, dá um tempo, né, Abel? Tô levantando aqui a bola pra você voltar no assunto. O Abel tá numa fase, hein? Que versão ruim do Abel, hein? E esse cara é um monstro, cara. O que ele conhece de futebol, ele sempre tem um plano. O trabalho tá ruim. Já no final do ano passado e nesse Campeonato Paulista, perdendo o título, inclusive, pro Corinthians. Você, se fosse Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, contrataria Abel Ferreira para ser o treinador da Amarelinha? Pediria desculpas a você primeiro, porque combinei uma entrevista com o senhor e não... Pois é. Mas você é um homem de palavra. Você honraria aquilo que você fala. Faria. Que você combina. Se eu fosse Edinaldo, o quê? Desculpa. O que eu faria? Você contrataria Abel Ferreira? Eu acho que nesse momento o Abel não. Se fosse para ser o Abel, no momento forte do Abel. Hoje eu tenho 2 nomes para a seleção. Vamos lá. Ancelotti e Jesus. Para mim não pode fugir disso. Tá? Aí se você me perguntar... O Jesus com o Neymar, hein? Como é que fica essa relação? Você trouxe uma informação aqui, inclusive eu vi que repercutiu nos Reels do Instagram, que você falou que eles não têm problema um com o outro. O Jesus não tem problema com o Neymar. E o Neymar tem problema com o Jesus? O Neymar ficou um pouquinho chateado com a história, porque é o seguinte, o Neymar... O Jesus tirou o pé depois, você viu, né? Tirou, é que o Neymar é o seguinte, o Neymar fica chateado quando falam dele, né? Não pode, ele, o staff, todo mundo, só tem que falar bem. E aqui não é questão de falar bem ou falar mal, é falar a verdade. Na hora que o Neymar voltar e jogar tudo, a gente vai aqui aplaudir, que bacana e tal, mas nesse momento... Tem que jogar, né? Tem que jogar bola.
Jogou no Santos? Jogou. Naqueles 7 jogos ele jogou. 72 minutos em campo, 3 assistências, 3 gols. Ok, agora tá machucado, não dá pra falar muito, né? Eu vou guardar um pouquinho minha energia pra falar do tudo que eu quero do Neymar quando ele voltar a jogar. Agora, o Jesus mentiu? Não. Jesus não mentiu. Não. Falou que o Neymar não estava preparado naquele momento para voltar a jogar futebol. Se você levar para o lado bondoso ao ouvir uma declaração como essa, você agradece o Jesus. Obrigado, Jesus, porque você está protegendo o jogador. Ele protegeu o Neymar, entendeu? Agora, se você for entender como maldade, aí os Neymarzetes vão xingar o Jesus de tudo quanto é nome. Não se pode xingar o Jesus, entendeu? Vão xingar o Jesus de tudo quanto é nome. Mas o Jesus não mentiu, gente. Tanto é que o Neymar voltou a jogar, jogou 7 jogos e aconteceu o quê? Machucou. Machucou outra vez. Eu achei o planejamento envolvendo o Neymar não foi o mais adequado. Ó, tem um ouvinte aqui, internauta. Muita mentira, no caso, né? O... Sim. João, você entrevistou lá o Pedro Martins, falou um negócio. O staff falou outro. Não, eu lamento o presidente muito. falou outro. Eu lamento muito. E até eu sei que a gente tem uma audiência muito grande na Baixada Santista. E eu sei que isso que eu vou falar vai repercutir e vai chegar até onde eu quero que chegue. O Maradei, que é o assessor de comunicação, o chefe da comunicação do Santos, para mim um dos melhores profissionais da imprensa esportiva. A gente sabe que a relação entre jornalista e assessor, ela não é tão bacana, porque os assessores, na sua maior parte, o que os assessores viraram? Eles viraram seguranças do trabalho. Eles se acham mais importantes que os atletas, muitas vezes, em muitos clubes. Não é o caso do Maradei. O Maradei é um baita profissional. Se fosse ruim, eu falava aqui, como eu já falei de vários outros também. E eles podem me achar ruim, ué, país livre até onde a gente sabe, e tá tudo certo. Agora, que bagunça, hein, rapaziada? Ô Maradei, que bagunça, hein, velho? Porra, não é possível, o maior respeito que eu tenho pelo Santos, que inclusive, você tem uma rádio que fala do Santos e de Santos, e tem um programa dedicado ao litoral, não é a Transamérica, não é a Jovem Pan, não é a 105, é a Rádio Bandeirantes. Não é nenhuma outra, é aqui, é a Rádio Bandeirantes. Agora, a gente não consegue praticamente mais falar com ninguém do Santos. Pedro Martins, que é um cara transparente, que dá ótimas entrevistas. Cadê a transparência com essa questão do Neymar? Marcelo Teixeira, nosso ouvinte, que deu 200 mil entrevistas aqui. E as portas estão sempre abertas. Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Para vocês explicarem o óbvio. Vocês têm medo do Neymar? Presidente Marcelo Teixeira, vocês têm medo do Neymar? Tem alguma coisa em contrato que vocês não podem falar sobre o Neymar? Por isso que vocês enfiam a viola no saco e vocês não se manifestam. Porque assim, não é que a mídia quer saber. Claro que eu como jornalista quero saber o que acontece com o Neymar. Que agora estão falando que regrediu a lesão, que não sei o que ele vai voltar só depois na outra semana e da outra semana. Pô, mas não tem um cara pra poder chegar, sentar a porcaria da bunda na cadeira, pegar um microfone e falar: gente, o que aconteceu com o Neymar foi isso, isso, isso e isso. A expectativa é que aconteça isso, isso, isso e isso. Um fisiologista, um departamento médico, um dirigente, um CEO, um presidente, alguém do staff, o pai dele, que é pavão também, adora aparecer. O próprio Neymar. Entendeu? O que foi, Bruno, que você tá rindo? Não, eu fui ao banheiro, o assunto era Abel Ferreira, voltei já com críticas no Neymar. Entendeu? Não, porque impressionante. Eu só peço aqui um pouco de transparência. Então, o Quesada, me desculpa aqui alongar, é isso em respeito ao torcedor do Santos. Porque me dá a impressão que Capela, o Santos, que é um dos maiores clubes do mundo, Bruno, e você como setorista do Santos, o Neymar ficou maior que a instituição. Meu Deus, onde que a gente vai parar? São instituições separadas. Isso que é difícil de entender. Irmão. Porque o Neymar chega no Santos com o seu staff. Ele tem a assessoria dele, ele tem a equipe dele pra se tratar. Tudo na empresa Neymar. E isso está desassociado do Santos. Então, quando você vai querer uma informação oficial, primeiro ela passa pelo staff do Neymar e depois pelo Santos, para depois ser divulgada. Então, essa questão da lesão foi uma coisa... irmão. Pois é, eles demoraram muito para divulgar e até hoje não tem nenhuma confirmação oficial de qual é o problema, né? De qual foi a questão. O que eles falam é que era um desconforto, que depois virou um edema e agora não é mais uma lesão porque está recuperado, mas eles seguem em transição. Vai jogar domingo? Não joga domingo. Não tá recuperado? Domingo. Ainda Quem tá recuperado o Santos joga, Quesada. A informação oficial do Santos é de que querem aguardar, está 100% ok, melhorar a parte física para não ter quem tá recuperado joga Miliose, joga João. Pois é. E quem tem uma contusão que não é tão grave, pode sair do banco e jogar contra o Corinthians valendo vaga
para a final do campeonato. Até então não era uma lesão, era um desconforto. Exato. Né? Então não era um desconforto, era uma lesão. É uma... Assim, e não teria completado hoje 33 dias e só vai voltar se voltar contra o Fluminense. 42 dias. 42 dias. Aí o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que teve uma lesão grau 2 na coxa, vai ficar um mês fora. Então desculpa, velho, não era só um desconforto. E só pra deixar bem claro aqui, tá? E o Hugo jogou porque a posição é diferente, correu um risco, né? Não precisa correr, fica ali né, no gol. Mas o Garro jogou também, né? Também. Mas aí a lesão do Garro é ainda pior, né? Porque Sim, a do Garro base de infiltração, anestesia no joelho. Cara, imagina o cara jogar anestesiado para não sentir... Meu Deus, é loucura. Não e a frase do Garro foi essa, que seja o último jogo da minha carreira, eu quero jogar, porque é uma final. Enfim. Foi bem o Garro, foi bem. Só pra deixar claro, viu, Patilosa? Eu vejo tudo que vocês mandam aqui no nosso chat e não, eu não falei que só a gente fala. As concorrentes falam também do Santos, mas eu estou falando que aqui, na Rádio Bandeirantes, eu posso te assegurar que em todos os programas, sem exceção, claro, os programas esportivos, Nossa Área com Elia, o Resenha com toda a rapaziada, os Donos da Bola com o Craque Neto e o Esporte em Debate, fora o final de semana, em todos os programas tem espaço para o Santos. Não tem um programa na casa que não fale do Santos. E, inclusive, a gente tem um programa que fala do litoral, aos domingos no comando do Felipe Garrafa, das 9 às 10. Então, assim, é por isso que eu bato tanto nessa questão da transparência. Porque se tem uma rádio que fala do Santos e do litoral todos os dias, é a Rádio Bandeirantes. A única coisa, até pela nossa proximidade com o Maradei, com o presidente Marcelo Teixeira, com o Pedro Martins, é que eles possam chegar aqui e explicar o básico pro torcedor, o que aconteceu com o Neymar. Vocês venderam pra torcida, pra imprensa, que não era nada. Aí depois aparece uma lesão. Aí agora ele tá recuperado. Aí ele não joga mais. Aí ele só volta contra o Fluminense. E olha lá. Porra. Desculpa. E daqui a pouco tem o Super Mundial, o calendário vai paralisar e não sabe se ele vai renovar ou não o contrato. Ah, velho. Desculpa. Bom, há pouco tempo a gente falava que o Neymar podia fazer 18 jogos até o final do contrato, Isso. né? E agora? Agora já caiu para 10 no Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. E mais 2 nas eliminatórias. Então, 10, 2, 14 jogos. 12 pelo Santos. Se ele for chamado, né? Isso. Sendo que 2 pela seleção. A tendência é que ele ganhe alguns minutos contra o Fluminense. Você não se informa. Então, realmente, os 5 meses... Desculpa, e será chamado para a seleção. A tendência é, porque ele vai voltar, não se machucando, ele vai ser chamado. Talvez pelo Jesus, né? Se for o Jesus. Imagine, essa vai ser ótima, né? Hein? Dá pauta pra matéria nossa, hein? Impressionante. Por favor, Minhosa, já prepare isso daí. O homem que disse que lá no Hilal não servia, convoca Neymar para a seleção brasileira. Posso fazer uma pergunta sobre a passagem do Neymar no Santos? Se você estiver apresentando, você faz. A Patilosa mandou mensagem pra cá, o Lu... Tô brincando, irmão. Um abraço pra Taquaritinga. Nunca estive aí, viu, Lucão? Mas abraço pra todos. Taquaritinga, conheço. Em caso de não renovação, o que eu não imagino que vai acontecer. Imagino que o Neymar vai renovar com o Santos. Vai renovar. É um desastre de notar a passagem dele, seja lá o que aconteça nos próximos 12 jogos. Se ele não renovar? Se ele não for renovar, tiver mesmo 12 jogos, seja lá o que aconteça... desastre não, Bruninho. Mas é uma passagem fracassada. Será? Aí é a pergunta que eu faço. Porque a vinda do Neymar, ela tá conectada muito dentro de campo. Com o extra... não, beleza. Pô. Então tá bom. Justo. Aí porque reforma contigo. No CT, reforma na Vila, legal. Mas não é pra isso que o Santos trouxe o Neymar. Beleza. Também pra isso, acredito, né? Pode ser. Mas dentro de campo eu vou concordar contigo. Se o Neymar não renovar o contrato, que o jogo mais importante da temporada não jogou. Teve lá os seus compromissos fora de campo, que aí também eu quero que se dane o que ele faz, que ele seja feliz, tá tudo certo, mas desde que não impacte na vida dele dentro de campo, o que tem acontecido. Não. É um fracasso a pergunta do Bruno Milhós, você concorda? Se ele não renovar? Veja, o Milhós está levantando uma questão se ele sair no intervalo do ano e não conseguir entregar algo no Campeonato Brasileiro. Ele entregou no Paulista. Ele entregou até o jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians ele se machucou, tá fora. Então é difícil cobrar. Aí a gente cobra o que ele... Mas entregou aquilo que se esperava, Quessadinha? Nesse início, eu acho que foi acima do que esperava. Fez 3 gols de bola parada, né? Mas é que ele voltou a jogar rápido, Tudo bem, mas deu 3 assistências em 7 jogos. Pra quem não jogava há um tempão, ele tem uma média de 72 minutos em campo. Isso não é pouco. Posso ser sincero com você? Pode. E com o Milhosa? Deve. Eu sou um Neymarzete, eu adoro o Neymar. Eu torço muito pelo Neymar. Mas eu tenho... Eu sou um Neymarzete. Não, mas eu sou... Abre aspas no site da UOL. Não, mas eu sou um crítico. Um Neymarzete. Não, porque brincam que eu defendo o Neymar. Não é que eu defendo o Neymar, eu sou fã
do talento que o Neymar tem. Eu também. Mas eu sou crítico de alguns comportamentos dele. Será que as pessoas conseguem entender isso? Lógico. Né? Porque algumas pessoas não conseguem entender isso. Dá pra separar. Eu e o João, nós gostamos do Neymar, a gente quer que o Neymar se dê certo, mas tem a parte crítica que é nossa, que tá na nossa profissão. Eu acho que o Neymar deveria ter dado uma segurada. Pô, tá machucado? Não vai no carnaval, dá um tempo. Tenta não ficar jogando pôquer até 3, 4 da manhã. Dá uma segurada, entendeu? Não é que ele não possa fazer isso, mas é pra respeitar um público que tá esperando muito. O torcedor do Santos é um torcedor sofrido. O Santos tá voltando da segunda divisão. O torcedor do Santos quer que o Santos brigue por alguma coisa. O Santos é muito grande só pra ficar disputando competição, entendeu? Então, pô, dá uma segurada. Agora, o que ele vai entregar nesse Campeonato Brasileiro? Digamos que o Santos empate no próximo jogo. Aí ele não joga contra o Fluminense, o Fluminense técnico novo ganha no Maracanã do Santos. Em 3 jogos, 9 pontos, o Santos ficou com 1 ponto só. Aí o Neymar, que já tem uma pressão enorme pra apresentar alguma coisa, já pega um camelo nas costas. Ele pega um camelo nas costas pra levar. Por que um camelo? Pô, 9 pontos disputados, um só ganho no início do campeonato. Como é que você recupera uma campanha dessa? É difícil. Pô, se é. O Grêmio, quando caiu, o Grêmio nos primeiros 8 jogos fez 2 pontos. Então, vocês acham que o Santos vai ser campeão brasileiro? Eu não coloco o Santos como postulante ao título. Nenhum santista acredita. É. Mesmo com o Neymar? Não sei se o Neymar arrebentar, sim, mas a gente não sabe em qual... se completar o campeonato. E se completar, porque a gente tá falando que não pode. Então... aqui é uma crítica, todos nós estamos criticando, mas existe aqui um carinho com ele. Pô, Neymar, faz direito aí, cara, né? Você é uma esperança pro Santos, você é uma esperança pra seleção brasileira, né? E outra, esquece o Carnaval de 2026. Quando terminar a Copa no MetLife, pega o primeiro avião, vem pra São Paulo e compra o Sambódromo. Vai lá pro Rio de Janeiro, compra a Sapucaí. Escolhe o mês, né? Faz Acadêmicos do Neymar, faz Império Neymar, entendeu? Pode fazer o que quiser. Se concentra só um ano no futebol pra entrar pra história pra sempre. Depois, ganha um título paulista aí com o Santos. O Fantástico Mundo quer saber. Ganha um título pelo Santos e traz o árabe lá pra fazer o estádio, pra comprar o Santos, pra fazer o Santos voltar a ser um time competitivo, algo que o Santos deixou de ser nos últimos anos. Aí teria um legado... Legado Neymar. Valorizar. Bacana. Pois é. Bom, eu sei que não é o esporte em debate, aí, mas eu gostaria que todos fizessem silêncio nesse momento e ouvissem a vinheta mais aguardada da noite, ou do dia. Vinheta dos macacos. O Planeta Fantástico de Leandro Calçada. Essa vinheta é espetacular, hein? Neymar, esquece o Carnaval de 2026. Ô, torcida do Santos, me ajuda aí, velho. Tô tentando ajudar. Como diz Ricardinho Martins, me ajuda a te ajudar, velho. Ai, que sadia, você é demais, velho. Sabe o que é o mais da hora? É que você com tanta experiência... Caio nessa arapuca, né? Não é. Você ainda... Você é um cara tão bondoso, Quessadinha, que você não, ainda... nem tanto também, viu? Você ainda... Também não sou tão bondoso você é voluntarioso. Assim. É, bondoso. Vamos falar a grande verdade aqui? Vocês já não viram que o Neymar, ele vive um ciclo vicioso na vida? É um ciclo vicioso. Qual que é o ciclo vicioso? Vicioso e viciante, né? Vicioso e viciante. O que é? Neymar tá lá, promete que vai voltar a jogar, ele começa a jogar e ele se machuca. Aí ele vai, aí a mulher, vamos supor. Aí depois ele vai... Mas a gente não tem que entrar nesse... Não vou entrar porque eu sigo. Aí daqui a pouco ele vai, aparece aí, lê um salmo, aí fala que tá voltando. Aí engravida. Aí depois volta a jogar. Aí depois pega e machuca. Aí depois, entendeu? Ele fica nessa, aí vai com o aniversário, aí vai com os parça. Aí vai o narguininho ali, aí vai a cervejinha ali, aí vai não sei o quê. Porra. E, velho... É frustrante falar tudo isso. É verdade, ele tá num loop, né? Ele tá num loop, velho. Ele não consegue sair desse loop. E assim, é um cara com tanto talento, velho. Como é que pode? Um cara tão talentoso. O Romário uma vez falou... 10% do comprometimento do Cristiano, do Messi, não precisa 5%. Uma vez o Romário falou que Deus apontou o dedo pra ele e falou assim, você é o cara, né? Fez assim, né? O Deus fez isso com o Neymar. Você é o cara. Mas ele não
ele não aproveitou essa parada, né? Ele não aproveitou, porque o talento que esse cara tem... Porque sabe. 2015, vocês lembram? Ele fez uma Champions. Jogou uma Champions incrível. Tão boa quanto, ou até maior do que a Champions que fizeram Messi e Cristiano Ronaldo. Eles terminaram como artilheiros lá, os três lá e tal, né? Pô, o que esse cara jogou, esse cara era... Pra mim foi o melhor do mundo, entendeu? Ele foi o melhor do mundo em 2015. Desculpa, não, só ia te falar o seguinte, eu concordando contigo aqui, mas... Você começou a falar, eu comecei a pensar numa parada. Vamos supor que o Neymar não conquiste a Copa do Mundo ano que vem. Não ganhou a Copa, né? Não deu. A tendência hoje é que o Brasil não ganha a Copa. Pois é. Aí não temos nem técnico, pô. Vai ser a última Copa do Neymar. Presume-se que sim. Sim. Vai ser a última Copa do Neymar. Sim. Já pararam pra pensar que o Neymar ele pode encerrar a carreira sem uma Copa e sem o título individual de melhor do mundo? Um cara desse tamanho, dessa grandeza. Hoje é mais provável que isso aconteça, né? Cara, Acho que é tá muito bem louco claro pensar que isso. pode Mas é muito louco pensar isso. Porque daqui uns 15, 20 anos, quando tiver meu filho, você seu filho, você seus netos, bisnetos, seja lá o que for que você vai ter, Quessadinha, a gente vai olhar pra eles e falar assim, vocês não viram o Neymar jogar. Mas era bom? Era, exato. mas não ganhou Copa. Mas não foi o melhor do mundo. Será que era melhor que o a Vinícius Júnior, que ganhou, né, por exemplo? Como é que a gente vai defende. explicar vai defender isso pra nova geração que não viu o Neymar jogar? Como é que a gente vai explicar isso pra eles? Acho que é uma dizer, não, é uma coisa bem filosófica e profunda que você tá falando. Realmente é... Pra falar a verdade, eu defendo o Neymar e já tem gente que fala, não tá defendendo coisa errada, não? Falei, não, porque eu conheço a carreira do Neymar desde o início, pô, né? Desde Copinha São Paulo. E acompanhei a carreira inteira do Neymar. Fiz 3 Copas do Mundo, fiz mais, mas 3 das Copas que ele esteve, eu estava ali ao lado do Neymar. Vi o Neymar ser campeão no Santos. Acompanhei os jogos do Neymar no Barcelona, no Paris Saint-Germain. Fiz Olimpíada com o Neymar, Copa América com o Neymar. Realmente, isso é bem filosófico, né? Porque defender isso... Cara desse ficou tamanho. perto, né? Ficou perto. Porque Bem assim, que Bélgica e Brasil. monstro, Bélgica né? e Brasil, pouquinho segundo tempo do Brasil. Nossa, ele jogou pênalti do Kompany em cima do Jesus. E foi pênalti mesmo. Croácia e Brasil. O gol que ele faz contra a Croácia é um belíssimo gol, aquela tabela, hein? É um golaço. Ele tentou, eu tava revendo, viu, Milhose, esse gol. Ele tentou 3 vezes a jogada, essa mesma jogada. De tabelar, sair da marcação pra pegar livre a bola. Aí na última tentativa, ele faz o gol. E que golaço. Esse gol é um absurdo. Aí o Fred fez aquela burrada, ele né? falou recentemente que era a seleção que ele considerava mais apta a ganhar a Copa, das 3 que ele jogou. Acontece. Vamos aguardar, né? O ano que vem tá aí, a Copa do Mundo já começou no microfone da Bandeirantes. Por falar em começar, a sexta-feira tá começando, hein? Coisa linda! É assim que o Capriotti faz? Mais ou menos. Então tá bom, faz um coisa linda aí, vai. Não. Vai. Solta o galho. Vai. Coisa linda! Aí, foi bom, né? Eu vou pegar, recorta isso aí pra mim, por gentileza, eu vou usar amanhã. Aliás, hoje no Esporte Debate. Viu, Rebeca? Separa pra mim esse coisa linda aí, que antes do Capriotti eu vou soltar amanhã. Faz um coisa linda aí, Quesado. Coisa linda! Faz um aí pro Zóvio. Rádio precisa abrir o microfone, é por isso. Vamos lá. Coisa linda! Cara. Dá uma segunda chance pra ele. Você vai fazer uma vinheta com todo mundo, é isso? Eu queria, né? Mas depois dessa empolgação, Vamos Se lá. empolga, vai. Vamos lá. Uma sexta-feira. 1, 2, olha o último 3. Vai. Uma sexta-feira, coisa linda! Meu Deus. O cara tá com um bezerro na boca, velho. Você gostou do meu coisa linda? Foi bom, né? Gostei, foi bom. Dá pra fazer uma vinheta. Separa tudo pra mim amanhã, viu, ô Rebeca? Pra gente poder fazer. Soler? Soler soltou coisa linda no boletim dele? Não soltou. Então não vai entrar no ar também. Vá pro inferno, Soler. 00:27. Bruninho. Bruno Migliosi. Tamo junto, Capela. Bom descanso pra você. Abraço. Ótima sexta-feira. E um abraço pros ouvintes também. Ó, a gente vai continuar por aqui, tá? Leandro Quesada, quer fazer o gabarito antes de encerrar, não? Você manda, pô. Hino do Flamengo, gabarito no ar. Vai, Adriano Oliveira, da mesa de som. Chora, Misha. O dia que eu estiver apresentando, eu faço do meu jeito. No seu tempo, Adri. Tô com pressa nenhuma. Vai tranquilo, irmão. Tá mais perdido que... Aí, ó. E a vinheta, irmão? Cadê o gabarito?
Perdidinho no pagode, velho. É mole ou não? É a festa no seu rádio. Largamos, né? Eu quero é mais. É hoje que eu só volto amanhã. E eu tô por conta da alegria. E se for, me chama que eu vou. Leandríssimo, vamos lá. As notas da vitória do Flamengo por 1-0 nessa madrugada. Daqui a pouquinho vou colocar. Tem áudio aí, Adri, chegando já? Não? Tem áudio no escuro aí? Mas no escuro. Não. Tá no escuro. Tá no escuro. Não vou ouvir nenhum áudio. Hoje, ouvinte, só não manda palavrão aí, porque nosso emprego depende disso. Goleiro Rossi, que nota? O Ratão vai entrar hoje ou não? Cara, não sei, acho que o Ratão não tá ouvindo nós hoje, não. Rossi? Ah, o Rossi não teve trabalho nenhum, né? Dá um 7 pra ele. Varela. Ah, gostei do Varela. 7, Varela. Léo Ortiz, zagueiro, seleção, hein? Léo Ortiz, 7. Carolino, Léo Pereira, 7. Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ficou muito na defesa, né? Acho que tinha que ter atacado um pouquinho. Deve ter sido orientação do Felipe Luiz. 6,5. Alexandre entrou na vaga dele. Entrou. Gostei do Alexandre. Vou de 6,9. Você gostou do Pulgar também, você falou. O Pulgar foi bem. 6,9. De La Cruz. Por que 6,9? Porque é incentivo para ele tirar um 7 da próxima, né? Senão o cara também já tira 7 e já acha que vai jogar no Real Madrid. Não pode ser assim, entendeu? De La Cruz? De La Cruz, 6. Alan. Jogando nada, hein? Nada. Sem nota. Luiz Araújo, foi bem. Luiz Araújo foi muito bem no primeiro tempo, nota 7. Michael, nota 6,5. Juninho fez o gol. Juninho a maior nota, 7,5. Pô, mas ele tá com 7. É, porque eu acho que o Flamengo fez o jogo que podia fazer contra um adversário que só se fechou ali, né? Bruno Henrique. Você quer inverter? Eu peço e você... Não, você que Bruno Henrique. Bruno Henrique. Deu o passe. É vida, né? Deu o passe pro gol, né? 6,5. O Wallace Ian. Passe de cabeça. O Wallace Ian, que eu chamei de Wallace, né? Eu troquei aqui e tal. 6. E o Everton? Cebola. Everton Cebolinha fez a jogada, né? Pela ponta esquerda, tocando pro Bruno Henrique, que depois ajeitou pro Juninho. Então, 7 pro Cebolinha. E o João Vitor, hein, zagueirão? Sem nota. Entrou um pouquinho, né? Técnico Felipe Luiz. Tentou algo diferente, 4 atacantes, faltou gente no meio, né? Hoje sobraram atacantes, faltaram meio-campistas. Mas o Felipe é um cara que pensa legal futebol, gosto dele. 7. Leandro Quesada, você é um comentarista nota 10 e um ser humano nota 1000. Está demais, hein? Você tá de carro? Tô. Quer carona? Olha, acho que eu vou querer, viu? Vou deixar. Tá. Se a gente voltasse de bicicletinha, você na minha garupa. Você tá de bicicleta? Não, eu deixei a bike aqui hoje, né? Que eu tive um compromisso, mas eu vim de carro. Me permita, você também é uma pessoa muito especial. Posso contar aqui uma intimidade? Um dia eu tava subindo ali a Giovanni, aí eu vi um cara com a motinha legal. Então eu falei, pô, esse cara parece o João Paulo Capelanes. Só que aí ele tava... Porque, explica, a bicicleta elétrica você pode tanto... Você pode pedalar, como você pode apertar o botão e andar. Só que o que aconteceu? Quando você pedala, ela carrega um pouquinho a bateria também? Não é aquela que carrega um pouquinho a bateria. Quanto mais você acelerar no botão, mais bateria vai gastar. E como eu tinha rodado muito, eu tinha esquecido o carregador em casa, quando eu saí daqui eu tava no osso já. Então eu tive que pedalar muito pra subir a Giovanni. Então a subidinha você preferiu... Preferi não, era o que dava pra fazer, era o que dava pra quase fazer. Sem bateria. Aí ela tava no cheiro. Eu vi, cara, eu falei, nossa, esse cara é um atleta. Aí eu passei pelo Capelanes e falei o quê? Ele não entendeu. Ele falou, quem é esse tonto aí, né? Tudo bem. Me atropelar aí eu fui devagarzinho, tem um monte de farol na Giovanni. Falei, vou parar aqui. Aí eu parei, aí os caras buzinando, eu parei e tal. Aí vem o João Paulo Capelanes, passa como um foguete por mim. Falei, vou pegar o João Paulo lá na frente. Aí, um caminhão atrás de mim, o Puzob, falei, vou brecar. O cara buzinando, brequei. Passei pelo João, falei, e aí, João, sou eu. Oi, você que me chamou lá atrás. Falei, quer carona, quer ajuda? Falei, não, obrigado, Quesadinha. Realmente o cara é um atleta. Aí depois eu dei uma bronca como o irmão mais velho, falei, usa a P do capacete, pô. Deixa eu mostrar o capacete aqui, ó. Mostra, sensacional. Agora, a bicicleta elétrica do João é uma coisa linda, cara.
Pô, isso daí é capacete de moto italiana, cara. Não é? Daquelas vespinhas. Que coisa, hein? Quem tá vendo no YouTube tá me vendo de capacete agora. Parece uma mosca, velho. Olha. Sabe o que eu pareço? Aquele peru da Sadia, sabe? Que usa o capacete. Sadia, patrocina nós aqui. Toda vez que eu tô na... É mesmo, na Sadia cara. ou no Perdigão? Não, é da Perdigão. É da Perdigão. Ah, é da Sadia? Deixa eu ver. Não pode mostrar, a gente vai fazer propaganda pros caras. Não dá pra então, mostrar aí só. Os caras falam, toda vez que eu tô aqui, os caras, mano, parece o peru da Sadia. E pior que parece mesmo o capacete do peruzão. Só que imagina encontrar esse senhor na Giovanni Kronk de motinha elétrica. Meu Deus do céu. Ô, gente, isso eu posso mostrar, né? Será que dá pra Lógico, mostrar? pode, dá nada. Olha só. Pera aí. Cara, é o João Paulo Capelanes, cara. Cadê? Olha isso daqui, velho. Cara, é igual. Divide a imagem aí, divide a imagem aí. Sensacional, cara. É igualzinho, cara. Ei, Peru, Peru. É, quem viu, viu. Peru. Tá lá no YouTube. Muito bom. Ai, cara. meu Deus do céu. Quer Sadinha? A Sadia tem o Peru e a Rádio Bandeirantes tem o Peru dela. João Paulo Capelanes. Ui! Essa cara é demais. Até que hora você vai? Que delícia o verão, hein? Que delícia o verão. Quesadinha, bom descanso, irmão. Bom, a gente já vai finalizar já aqui. Vou chamar o Soler com o boletim do Palmeiras e a gente mete o pé juntos, tá bom? Tá bom. Até amanhã, né? Amanhã... Hoje. É hoje, 7h30. Exatamente. Coisa linda. Coisa linda. Bom, só mandar um abraço aqui pro Edu César, pra Kátia, Patilós, o CB tá por aqui também, um abraço pra toda a galera. Pedrão, valeu Pedrão, um abraço pra você. Jeff Maransaldi, Marcos Silva, um abraço pra toda a galera que manda mensagem pra gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abra o torcedor rapidinho aí, vamos lá, Adri. Não, irmão, a vinheta. Tem uma vinheta chamada Alô Torcedor. Vamos lá, no seu tempo, não tô com pressa nenhuma, tô tranquilo. Abrindo o quadro Ensina a Capela. É, cegado. Não tô com pressa alguma, vai tranquilo, no seu tempo, irmão. Desculpa atrapalhar, viu? Sem pressão nenhuma. Não, tá cegado. Alô, Michel Lopes? Vamos lá, tranquilo. Alô, é com você. Alô, torcedor. Agora coloca a vinheta Cante o Hino. Pra que a gente possa colocar. A vinheta Cante o Hino pra que a gente possa colocar o hino que o ouvinte pedir, vai. Cante o hino. Não tem, né? Só pra tirar onda aqui, o Adri é um monstro sagrado, tá aqui na nossa mesa de som. E nosso supervisor, viu? Supervisor. Ele tem que ficar atento aqui às bobagens que o Michel Lopes faz, né? O Rebeck faz, é verdade. E aí, o nosso Adriano tá por aqui. Ô, Adri, então abre aí áudio. Áudio de WhatsApp no escuro. Dedo no botão e solta a voz, ouvinte. Vambora. Capela, oi. Boa noite. Boa noite. É Silvio Ferreira aqui da Vila Prudente. Opa, Playboy, hein? Ó, Sul-Americana, Libertadores, alguns brasileiros venceram, mas nenhum deles convenceram, hein? Falamos, essa aqui é a verdade. Um abraço. Outro abraço pra você. Pode ir lá, um atrás do outro. Eu vou falar em cima. Bom dia, Capelinha. Já passou na meia-noite e já é bom dia. É. Então, Capelinha, o pós-jogo da Rádio Bandeirante eu curto há muitos e muitos anos, desde a época do Milton Neves. Sempre foi um ótimo pós-jogo. E com você, tá muito bom também. Opa, tá bom? obrigado. Continua assim, viu, Capelinha? Você é demais. Obrigado, você tá sendo um ótimo apresentador, tanto da TV quando está comentando, como apresentador de rádio. Um abraço, Que honra, Capelinha. irmão. Imagina, obrigado. O programa é pra vocês aqui, rapaziada. E o Milton, nosso eterno mestre. Palmeiras de Ribeirão Pires. Excelente vitória do Palmeiras, fora de casa, estreia. Não é fácil, Libertadores. E uma observação aí. Só foi tirar o Veiga, o time melhorou. Agora uma pergunta pra vocês. O Veiga é a laranja podre do vestiário? Um abraço e avante palestra. Boa noite, pessoal. É absurdo punir um clube pelo um ato selvagem ou mal educado ou repugnante de um torcedor. O clube pode nem ter nada a ver com o cara. Às vezes um cara é infiltrado, às vezes é um cara torcedor de outro clube que vai lá para prejudicar. Tem que pegar o cara e punir, mas não o clube, não tem nexo. Eu vou punir você pelo crime do teu vizinho? É ridículo, tá bom? Doutor Marcos Vinícius de São Caetano do Sul.
Só uma paradinha ali, rapidinho. Segura essa próxima mensagem, só pra dar uma sublinhadinha. Doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor, tá? Eu defendi essa tese que o senhor acabou de passar pra nós durante anos aqui na Rádio Bandeirantes. Eu mudei de opinião. Fui convencido a mudar de opinião. Porque desde 2014 que eu tô aqui empunhando o microfone da Rádio Bandeirantes, eu defendi essa ideia. Pô, que culpa tem o clube? Hein? Qual culpa tem o clube de ter um imbecil na torcida? O clube, ele não tem poder de polícia. O que o clube pode fazer? Emitir comunicado oficial repudiando, banir o imbecil, pegar as imagens, ceder as imagens para a polícia e a polícia e a justiça fazerem o trabalho dela. Polícia e a justiça. Agora, não chegamos a nenhum denominador. Nada muda. Nada acontece de novo. Então, que os clubes eles tenham uma punição severa, por mais que eles não sejam os grandes culpados responsáveis por esses imbecis travestidos de torcedores, que você pelo menos aí tenha portões fechados. Por quê? Porque você vai inibir e você vai coibir o imbecil de praticar um ato racista, por exemplo. Vamos supor, o cara do Tadieres ontem imitou macaco para a torcida do São Paulo. Ficou, fez. Vamos supor que a Conmebol, de fato, ela deu uma pena dura. 2 jogos de portões fechados. Estou dando exemplo, tá? Não que seja dura essa pena, né? Porque não consigo nem imaginar uma pena para um crime tão cafajeste, canalha e covarde, tá? Mas vamos lá. 2 jogos de portões fechados. Quando os portões forem reabertos, o torcedor que fizer o ato racista, sabendo que o clube acabou de voltar de 2 jogos com portões fechados, irmão, ele pode até fazer de novo. Mas ele vai ter que pensar 2 vezes, que é capaz dele tomar um cacete no meio da arquibancada, porque os caras vão colocar na cabeça que não pode mais. E não é que não pode mais, é porque o racismo não é legal. Os caras vão continuar. Uma vez racista, sempre racista. Não tem ex-racista. Tem ex-racista. Ah, não, vou acordar no dia seguinte, não vou amar os pretos, ou os índios, ou os brancos, ou os... Não tem. Não tem. O cara nasce com isso. Tem isso, esse caráter vagabundo, bandido. Entendeu? Mas o cara vai pensar 2 vezes. É que nem quando começou aquele negócio de tacar garrafa d'água, copo plástico no campo de jogo. Quando as punições começaram a ser pesadas, o cara que tacava no campo de jogo um objeto, a torcida identificava, batia no cara muitas vezes, não que eu seja favorável, mas apontava para a segurança e o cara era arrastado até fora do campo de jogo. Entendeu? Então, que seja o início de alguma coisa interessante aí para a sequência do ano. Mais um áudio aí, vambora. Alô, torcedor. Boa noite a todos da rádio, aqui é Douglas de Santo André, na Jacupisco, ouvindo vocês. E ouvindo o Quesada na esperança que o Neymar vai voltar a jogar bola. Ô Quesada, o problema do Neymar é o seguinte, ele já tem grana o suficiente para ele fazer o que ele bem entende. Futebol é o que menos ele quer fazer nesse momento, né? Ele gosta do futebol, mas não é uma coisa que ele quer se dedicar. O Adriano também fez a mesma coisa. A grana fala mais alto, os camaradas falam mais alto. Tem outras prioridades, meu querido. Um abraço. Douglas, Quesada, não quero concordar, mas eu concordo. Sexta-feira, coisa linda. Boa noite, Rádio Bandeirantes. Emerson, motorista de aplicativo. O São Paulo ganhou de 1-0 e eu só via vocês da imprensa falando que São Paulo jogou mal, mas ganhou. Mas eu sou da geração aí que o São Paulo tava perdendo tudo e todo mundo falava, jogou muito e perdeu como sempre. Eu prefiro que o São Paulo ganhe jogando mal do que perca jogando bem, né? Eu acho que a imprensa tá puxando muito o saco do Palmeiras aí. E você vê que o Palmeiras teve dificuldade, o Flamengo também, e olha o time deles, né? E eu sou um dos São Paulinos que apoia o Zubeldia, não acho o trabalho dele fraco, não. O sistema defensivo tem que ser elogiado. Um abraço para vocês. Capelanes, Puzóvio e amigos da Bandeirantes, escutando pelo FM 94,9 aqui em Porto Alegre. Eu sempre digo que depois da meia-noite as pessoas não respondem mais pelos seus atos, mas não tu, mesmo. Capelanes, te supera no exercício dessa frase, viu? Eu só quero ver se o Capriotti vai levar numa boa essas traquinagens que tu tá armando aí nos bastidores pro Esporte em Debate dessa sexta-feira, ele não tá hein? ouvindo, ele tá Tamo dormindo. de olho. Abraços, Edu César.
Valeu, Edu. Essa hora o Capriotti, eu vou contar como... Peraí, só dá uma seguradinha, só uma seguradinha, Adri. Eu vou contar como o Ricardo... Já dormi com o Capriotti algumas vezes. Como é que é? Já dormi com o Ricardo Capriotti algumas vezes e me orgulho disso. Vou contar como o Capriotti dorme. Primeiro, onde foi? Na Rússia. Na Rússia? É, dormimos juntos. Claro, camas separadas, mas no mesmo quarto. Teve espaciba? Teve espaciba, boludo. 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 Ricardo Capriotti, ele coloca um shorts curtinho. Ele parece 1 quilômetro parado, né? Com aquelas pernas gigantescas. Aí ele fica com uma regata, tô falando sério, aquele peitão chamuscado de pelo. O quê? Peitão chamuscado. Aí ele tira o óculos, coloca na cabeceira assim, pega o telefone celular, liga o aplicativo Bandplay, coloca o telefone no peito, dorme de barriga pra cima e ronca como um porco resfriado. Nossa. E ele dorme ouvindo a Rádio Bandeirantes. Várias vezes. E eu tava dormindo ao lado dele e eu falei, cara, eu amo a Rádio Bandeirantes, mas na hora de dormir, irmão, mas calma lá, eu quero que quebre antena, velho. Pelo amor de Deus, não quero ouvir nada. Eu mal consigo dormir. Ainda ouvindo. Quem estava no ar? Elia Júnior. Pô, dormir ouvindo Elia Júnior. Eu amo Elia, o Pelé do raio, mas com todo o respeito que me merece. Aí eu levantava, pegava meu telefone celular, colocava uma lanterninha assim, ligava. Eu ia até ele, aí ele... Aí eu pegava, apertava o botão do stop do aplicativo Bandplay e voltava a dormir. Quando eu tava quase pegando no sono, legal que você esteja por aqui. Ele ligava de novo o aplicativo Bandplay, velho. Olha, vou falar um negócio pra você, é uma coisa maravilhosa. Um abraço pro Capriotti, pros ouvintes da Bandeirantes. O último áudio lá, vambora. E é verdade essa história aí, viu? Boa noite a todos, quem fala aqui é o Luiz, eu falo de São Bernardo do Campo. Eu quero transmitir um abraço pro grande Capelanes e dizer que o Corinthians ontem, sabe, foi um vexame e eu como corintiano tô muito triste com a derrota pros argentinos. Um grande abraço a vocês, queridos. Obrigado, Luiz Inácio. Um abraço São Bernardo. Você, ô companheiro. Você sabe imitar gente, Quesada? Eu sei imitar o Quesada. Não, imitar uma outra pessoa, vai. Não tenho. Não tenho essa capacidade. Eu acho que a única pessoa que eu acho que eu imito um pouquinho parecido é o Luiz Carlos Júnior, narrador do Sport TV. Tem um hino do Fluminense aí no pente? Ó, vamos fazer uma brincadeira aqui, Você tem um grito de torcida aí, ô Adri? Pra gente fechar o programa, tá? Separa aí um grito de torcida na hora do gol, põe uma torcida ambiente de fundo fake e o hino do Fluminense. E aí você vai dar as notas aqui pros óbvios, Quesada e Adriano, se parece ou não o Luiz Carlos Júnior, pode ser? Bora, eu acho legal. Eu não imito ninguém. Eu não sei imitar o Bolsonaro, como muita gente imita. O Lula, como o nosso ouvinte Luiz mandou. Ulisses Costa, você não consegue imitar? Lindo, não. Nem o Pretzel, que é tão fácil de imitar. Tô assim uma, né? Vale essa aí, né? Quem que é esse? E aí, e o Coisa Linda da sexta-feira? Coisa linda! Vamos lá? Tá no pente? Não, vambora, bicha, pera aí. Tá no pente aí já? É. Achou o grito de torcida? Achou a torcida de fundo fake? Achou o hino do Fluminense? Putz, aí tão morto. Tá indo bem. Supervisão técnica de Michel. Festa no seu rádio. Supervisão técnica de Michel Lopes. E aí, Michel, Adri, tá feliz corneta hoje? é vida, né, Adri? Não ia perder, né, Adri? Ô, Michel tá feliz hoje. É, não, ele não vê. Ele queria estar em qualquer lugar. Menos aqui com a gente, né? É pessoal, não? Você não aguenta mais a no gente? seu tempo, tá? Lá na Moca, talvez. Achou aí, pai? Vamos lá? Vai. Vamos lá. Vamos ver se parece. Luiz Carlos Júnior pra você na Rádio Bandeirantes. Vem o time do Fluminense, no talento de Fred. Fred domina, sai jogando pelo meio, desce o Fluminense, minutos finais, no peito, na grama, do talento. Olha o Fluminense, levantamento, Fred! Gol! É do Fluminense! Fred, o centroavante
atacante número 9. Estufa a rede adversária. O meu Flusão tá na frente. Fred balança a rede. Fluminense 1. Flamengo 0, Leandro Quesada. Muito bom, cara. Eu não olhei pra você pra ficar só com o sentido da voz. E aí, pareceu ou não? Cara, muito parecido em alguns momentos, né? Muito. Pô, Coisa linda. O Milton Leite, né? Coisa linda! Coisa linda! Nossa. Meu Deus. Vamos fechar a rádio, né? Coisa linda! Sou eu esse? Não, melhor eu pus óbvio. Bota pro óbvio, é melhor. Vai. Brincadeira. Coisa linda! Aí não dá. E o Capriote? Tem o Capriote aí? Ai, cara. Solta o Capriote, vai. Nada igual ao Capriote. Não, nada igual. Coisa linda! Você sei. Cadê o pusóvio? Coisa linda! Coisa linda! Quem que é esse aí? Milhose. Foi o Milhose de novo. Coisa linda! O carisma de um chinelo no Coisa Linda. José Silvério falaria como? Coisa Zarinho! Quesada! Coisa linda! Voltou. Olha, ficou melhor. Boa noite, viu, gente? Tchau. Bom dia, tchau. Coisa linda! Vai de novo, ô Milhose, agora com calma, vai. Coisa linda! Pô, foi melhor que o Nota 6. Não, o melhor disparado Coisa linda! Não salve esse não, deixa o primeiro que eu vou usar hoje, ainda na sexta-feira do Esporte Debate. Coisa linda! Esse aí, velho, parece que ele tá com o microfone entalado na traqueia, irmão. Pra não falar outra coisa, viu? Coisa linda! Esse tá lindo. Esse aí tá lindo. Você? Nossa, ficou horrível isso daí. Ficou horrível. Nossa. O meu foi ruim, mas o seu foi péssimo. E o do Pusóvio? Nossa. Coisa linda! Brincadeira, isso aí é sacanagem. O cara tá com algodão na garganta, maravilhoso. Ai, meu Deus. Faz parte. Por falar nisso, hino do Palmeiras. Vai, Adri, solta o hino do Verdão aí. Quando surge o verde imponente, nunca mais tem que a ilusão aguarda. Meus amigos, é o seguinte, pra gente colocar um ponto final no apito final, a partir de agora, vamos colocar os 3 gols da vitória do Palmeiras. E na sequência, o noticiário completo com a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. 00:50, o microfone da Bandeirantes, que fala sobre a vitória do Palestra. Avante, Palestra! Palmeiras 3, Sporting Cristal do Peru 2. Palmeiras foi até o Peru e venceu por 3-2. Com vocês, os gols narrados por Ulisses Costa e depois Gustavo Soler com a coletiva de Abel Ferreira. Pode chegar, Ulição! Ulisses Costa! E vem Palmeiras, bom lance do Evangelista, girou, soltou na grande área, vem cruzamento do Piquerez, na boca do gol, subiu de cabeça para trás, tentou chegar na bola, vem pro domínio, ganhou, perdeu, aperta a bola tocada pro gol, voltou para Estevão! Gol! Numa jogada, ganhou de cabeça o Facundo Torres, tentou o toque de bola de primeiro, o jogador Vitor Roque, a bola bateu no zagueiro, voltou pro Facundo, que complementa pro gol, mas dá um tapa na bola o Diego Henriques, ao dar o tapa na bola, ela sobra de presente pro oportunista Estevam, que ainda há pouco havia perdido um gol inacreditável, mas ele vem com raiva, dá de bico na bola de perna esquerda e mete no fundo da rede. Estevam, agora Palmeiras 1, Sporting Cristal 0, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Estevão, menino,
Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Piquerez para a cobrança de pênalti. Se posiciona. Piquerez para bater pênalti para o time do Palmeiras. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança, Piquerez. Ele vem de perna esquerda. Goleiro Diego Henriques no meio do gol. Piquerez para a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras. Para pôr o Palmeiras na frente do novo. Capricha, correu, bateu. Gol! Cobrando o pênalti sofrido pelo Flaco Lopes. Ele bateu, sabe como um canhão aonde? No meio, mas no meio do gol. Bola meio. Rios vem para brigar de cabeça, sobrou novamente no toque de bola. Recolhe o time do Palmeiras, rolada para trás, vem cruzamento na segunda trave, olha o gol do Verde. O toque! Rios. O Luigi achou o cruzamento de chapa pro lado de dentro do pé, levantou as costas da marcação, o Rio subiu, que cruzamento do Luigi, ele subiu, tentou o toque de cabeça, tive impressão do Rios até tocar na cabeça do adversário, a bola morreu no fundo da rede, o Palmeiras da frente de novo, 3 pro time do Palmeiras, 2 pro time do Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras estreou com vitória na Copa Libertadores da América, batendo a equipe do Sporting Cristal por 3-2. Jogo que aconteceu no Estádio Nacional de Lima, no Peru. E pela primeira vez o Alviverde venceu essa equipe jogando como visitante. O triunfo de número 55 do Palmeiras, longe da sua casa. E o de número 137 na história do Verdão, na principal competição de clubes do continente sul-americano. O Palmeiras, que agora terá pela frente o Campeonato Brasileiro, e na outra semana pega o Cerro Porteño na segunda rodada da Libertadores. Mas antes de falarmos sobre isso, antes de ouvirmos o técnico Abel Ferreira, vamos ouvir a análise do jogo com Alexandre Pretzel. Olha Solero, olha Capelanes, uma vitória com certo sofrimento desnecessário, mas uma vitória importantíssima em mais uma largada de Libertadores para o Palmeiras. O Abel Ferreira escalou o time no 3-4-3 com Fux, Gomes e Micael. Felipe Anderson, que ficou sem função no primeiro tempo, ele não sabia que ele estava. Escalado aberto pela direita, mas não funcionou, com o Martínez, Evangelista e Piquerez, Estevão, Vitor Roque e o Facundo Torres. Sporting Cristal, um time rápido, mas não é um time tão competitivo, é um time que dá muito espaço. Só que o Cristal teve as 2 primeiras oportunidades. Uma cobrança de falta, onde o Everton faz uma defesa, e depois 2 cabeceios dentro da área que o Everton defende, caindo em cima da bola, em cima da linha. Quase no gol do Cristal. Aí o Palmeiras abriu o placar aos 37, mas até os 32 não tinha jogado bem. Não tinha criado absolutamente nada. E aí o Piquerez cruza e o Estevão perde um gol incrível dentro da pequena área. Depois teve um lance aos 35 o Evangelista, e aí sai o gol do Estevão aos 37. Então o primeiro tempo terminou 1-0, com o Palmeiras melhor a partir dos 15 minutos finais. Antes o Cristal tinha equilibrado o jogo. Na segunda etapa, o Palmeiras volta sem mudanças, e aí o jogo fica meio igual, né? Tanto é que as primeiras mudanças acontecem apenas aos 19 minutos. Quando aí sim, o Abel tira o Felipe Anderson e coloca o Richard Rios. Só que até o time do Cristal empatar aos 21 do segundo tempo com o golaço do Pretel, o Palmeiras perdeu 3 oportunidades para matar o jogo. Não seria nenhum exagero se o Palmeiras tivesse aberto 4-0. Não seria. Perdeu oportunidades. E aí tomou gol. Um golaço do Pretel, um chute de fora da área. E como é bom ver jogador batendo de fora, os brasileiros não batem tanto, os peruanos estão batendo. E o Pretel empatou o jogo. Depois o jogo ficou meio igual, né, mesmo com as mudanças que o Abel fez, com a entrada do Richard Rios, do próprio Flaco Lopes. E aí o Flaco Lopes, sim, conseguiu sofreu um pênalti aos 36 que o Piquerez bateu para fazer 2-1. Até aí, o próprio esquema já tinha mudado também, porque quando o Fux é substituído pelo Mike, o Mike depois se machuca, e aí entra o Giai. Uma pena que o Mike tenha se machucado, que é um jogador importante, e terminou com o Giai. Então o Palmeiras saiu do 3-4-3 para um 4-3-3, e aí o time melhorou.
melhorou e empurrou o Sporting Cristal. Depois do segundo gol do Piquerez de pênalti, logo em seguida o Távora fez um gol, uma paulada também, outro volante, que bateu de fora da área com a perna esquerda, sem chances para o Everton. Então o jogo se desenhava no 2-2, mas o Palmeiras ainda tinha possibilidade, ainda tinha gás, ainda tinha bola para chegar à vitória. E conseguiu, na base da assistência, com a entrada do Luigi, ele cruza na área e o Richard Rios de cabeça confere e faz o gol da vitória. Então, em linhas gerais, poderia ter sido 5-2 para o Palmeiras e não seria exagero. Então o Palmeiras ganha com certo sofrimento, mas o mais importante é largar com os 3 pontos. Tem ainda o Maurício para entrar, tem o Paulinho para entrar, tem o próprio Veiga que não jogou nesta quinta-feira, não ficou nem no banco de reservas, né? Então tem uma série de jogadores que o Abel pode mexer, pode jogar no 3-4-3, no 3-5-2, no 4-4-2, no 4-1-4-1 e até mesmo no 4-3-3. Então são vários esquemas com a quantidade de jogadores que ele tem, adaptando as características para que o Palmeiras tenha variações. E isso ele tentou. Pelo menos ele tentou depois do fracasso que foi na final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras sucumbiu diante de um Corinthians inferior e acabou perdendo o título paulista. Então, a vitória foi o mais importante na noite desta quinta-feira solera. E eu tô me segurando, Capê, mas eu vou cometer mais algumas galhofas para falar sobre esta vitória do Verdão. Mas primeiro vamos falar sério também. Se bem que o técnico Abel Ferreira chegou na entrevista coletiva mandando uma versão poética do rei Roberto Carlos. Olha, o futebol é isto. Se ganhei, se perdi, mil emoções eu vivi. E é por isso que eu gosto de ser treinador de futebol. Fez-me lembrar, há 3 ou 4 anos aqui atrás, começámos uma Libertadores exatamente igual. Ganhámos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipa. Nossa equipa, queremos todos jogar no pé parece futebol de salão. E é muito difícil quando os adversários te correm para as costas e te metem a tua equipa a jogar para trás. E está-nos a faltar um bocadinho disso também. Ser agudos, ser mais verticais. Mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos 2 do Lucas, temos uma do Emiliano. E nestes jogos e Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipa sabe o que é Libertadores, o treinador sabe o que é Libertadores. Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até ao fim, esperar que o resultado apareça, e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um penalti que já não fazíamos, os 2 últimos penaltis que tivemos não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos 2 golos de fora da área, e o futebol é isto, é eficácia. Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa és que entram na rede, e felizmente hoje conseguimos, ao contrário de jogos anteriores, fazer mais golos do que o nosso adversário num jogo difícil, porque o nosso adversário também nos tornou o jogo difícil através das bolas longas constantemente. O adversário não conseguia ligar um passe, praticamente não dava para pressionar, e são muito fortes e muito bons naquilo que fazem. E felizmente, graças à atitude de todos, conseguimos levar daqui 3 pontos, que era o mais importante para aquilo que tu disseste, para a confiança dos nossos jogadores e para continuarmos, mais do que tudo, a trabalhar muito, que é o que nós precisamos de fazer internamente. As expectativas para fora estão muito altas, mas para dentro há muito trabalho a fazer. Abel, parabéns pela vitória. Eu queria te fazer 2 perguntas, Abel, por favor. Você fez bastante mudanças na escalação para esse jogo, colocou 3 zagueiros. Queria que você falasse o que você pensou quando fez essa escolha de mudança de nomes e de esquema, se você teve o que você esperava. E uma segunda pergunta, Abel, hoje mais cedo o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira. Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato e, se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Olha, em relação à segunda pergunta, eu não falo de SES. E a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Em relação à tua primeira pergunta, que ela é muito bem colocada, nós no último jogo em casa sofremos transições do adversário, que foi uma coisa por demais. E nós temos que ter eu chamo-lhe, porque já sou treinador há muito tempo, essa é a minha função, ver os jogos, analisar os jogos, corrigir os jogos, mostrar aos jogadores
e a estrutura de equilíbrio nossa no último jogo em casa, nosso lateral direito sempre no ataque, não conseguimos nunca parar a transição, por exemplo, do nosso adversário. Fomos apanhados muitas vezes em desequilíbrio e a minha ideia de meter o Fuchs nesta construção a 3 era por 2 motivos. A primeira, porque ele nos dá essa construção, que também nos tem faltado um pouquinho, porque quando estás a fazer ataque organizado, a primeira fase de construção precisas muito que os teus jogadores provoquem o adversário que não sai de trás para meter as bolas ou por dentro ou por fora, e tem-nos faltado isso, circular bem a bola direita e esquerda, com boa largura e amplitude no jogo para abrir o adversário, e nós estamos muito precipitados. Então a nossa ideia foi essa, fazer uma estrutura dos 3 de trás mais o Emiliano na frente, que não jogou no último jogo, jogámos com 2 8. Portanto, o que eu fiz foi equilibrar um bocadinho a equipa para aquilo que eram as transições do nosso adversário, que vivia muito disso, transições, jogo direto, segundas bolas, e fazem-no muito bem. Portanto, não há só uma maneira de atacar, mas eles são muito boas nestas. Portanto, essa foi a minha decisão ao jogar com estes 3 jogadores por trás. O Fuchs, que me dá boa saída de bola, o Gomes, que está regressado de lesão, e o Micael, que jogou no lado esquerdo com a projeção do Piqueires para me dar esta sustentabilidade, para bloquear a transição do adversário, que nem sempre conseguimos, mas essa foi a minha ideia. Profesor Abel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué decir de Sporting Cristal? ¿Qué opinión de Sporting Cristal? Y si el partido se complicó más de lo que pensó. Gracias. Olha, tive a oportunidade de falar com o treinador no final. Não importa a forma que tu escolhes para jogar, o que importa é que a faças bem. E o Sporting Cristal é muito bom a fazer o que faz. Joga um jogo muito direto, estão muito preparados para as segundas bolas e são muito bons na transição. Tem 2 jogadores que rematam muito bem fora da área, 2 grandes golos. Que posso dizer, foi difícil e foi preciso ir ao fundo das nossas forças para conseguir sair daqui com os 3 pontos. É uma equipa que vai dar muito, muito trabalho. Oi, Abel, Nicolete da ESPN. Foi uma vitória com a característica do Palmeiras na Libertadores, principalmente sob seu comando. São 50 jogos, não sei se você sabia, dirigindo o Palmeiras hoje na Libertadores, 32 vitórias. Mas eu percebi que no fim do gol você não comemorou muito, mas ao final do jogo fez questão de cumprimentar todos os jogadores e até a torcida lá. Uma vitória como essa, na característica, na experiência que você tem, que dá tranquilidade aí para a sequência da tabela, como é que você analisa isso? Por que você não comemorou? Ficou mais... A única coisa que dá tranquilidade aos nossos torcedores e à mídia é ganhar jogos e títulos. É a única coisa que dá tranquilidade. E os meus jogadores e o treinador sabe, porque já o disse várias vezes, o futebol é resultados. Ponto. Futebol é ganhar. Ninguém quer saber quantos jogos. 52? 32 vitórias. Eu estou com Paulistão 16 jogos. Até agora quantos jogos fizemos? 16, 17, 18 jogos. 2 derrotas. Mas parece que está tudo mal, não é? Parece que está tudo em crise. A única coisa que eu quero que vocês entendam, há muito que fazer dentro do clube. O treinador tem muito trabalho. O treinador não tem outra coisa a não ser pensar, juntamente com o departamento médico, em recuperar os nossos jogadores, não só fisicamente, porque é preciso recuperar os jogadores que estão lesionados. O que eu mais sonho, o que eu mais quero, porque foi o que sempre disse, é ter 2 jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como eu ando a fazer. Eu ando a meter o Facundo à esquerda quando ele tem que jogar à direita. Eu ando a meter o Filipe a 10 quando temos 2 10 lesionados. O meu sonho é ter os 2 prontos, Facundo e Estevão no lado direito para lutar para um lugar, Filipe e Paulinho no lado esquerdo a lutar para um lugar, Lopes, Tales e Roque a lutar para um lugar. Os meus médios, o Emiliano, infelizmente o Aníbal que não está connosco, 5, 2 8, o nosso Lucas e o nosso Rios, não é? E depois do lado, já falei nos 10, o nosso Maurício e o nosso Veiga. Infelizmente não tenho, mas os que tenho hoje
A minha função é essa, como foi sempre que cheguei aqui. Estou muito contente com o plantel que temos. Temos um plantel bom, mas neste momento ainda está a 70% daquilo que pode, não só fisicamente, porque temos jogadores lesionados, mas também aquilo que tem que ver com a dinâmica e a fluidez daquilo que é o jogo coletivo. Mas que com trabalho, com dedicação, analisar os jogos, corrigir, ver este tipo de jogos, aumentar a nossa agressividade e depois outra coisa, ter tempo para recuperar. Ter tempo. Aquilo que aconteceu no jogo em casa contra o Botafogo foi muitas decisões mal tomadas. Isso tem muito a ver com o cansaço físico, mas mais que tudo mental. E outra coisa também para vos dizer, porque se fosse eu a dizer isso, não ia ficar muito bem eu se eu dissesse isso. Mas vocês ouviram o que é que o Raniel disse no final do jogo de Corinthians, não viram? Neste último jogo puseram contra o Palmeiras, nós temos que fazer como é contra o Palmeiras. Ouçam bem o que é que ele disse. Ouçam bem o que é que ele disse, o que é jogar contra o Palmeiras. E é isso que eu e os meus jogadores têm que estar preparados. Porque às vezes jogamos mal, mas não jogamos só mal porque nós não estamos em boa forma. Jogamos mal porque os adversários não nos deixam jogar. Ouçam com muita atenção, desafio-te a ti e aos teus colegas jornalistas, o que é que disse o Raniel no final do jogo de ontem ou há 2 dias, que jogaram em casa. Ouçam com atenção tudo o que ele disse e ele usou: temos que jogar todos os jogos como jogamos contra o Palmeiras. Quando não for preciso jogar, não os vamos deixar jogar. É isto que os adversários fazem contra o Palmeiras. Não é só também, mas não é só, tem a ver só com aquilo que é a dinâmica e a fluidez da equipa. É o que os adversários dão a vida para ganhar ao Palmeiras. E ainda bem que não foi eu que disse, mas o Raniel explicou na perfeição aquilo que eu penso. Se fosse eu a dizer, eu acho que ia ficar mal. Mas como ele disse, é isso que eu e que os meus jogadores e que a nossa direção têm que entender, que quando damos estes passos de crescimento, as equipas quando jogam contra nós, se for preciso passar 15 minutos sem haver jogo, como foi na final do Paulistão, foi isto que o Corinthians fez, 15 minutos sem jogo. Se for preciso dar porrada para não deixar jogar, nós vamos dar porrada. Não foi eu que disse, foi o Raniel que disse. E nós temos de estar preparados para isso, está bem? Tá aí, Capê, o técnico Abel Ferreira, então, né, pontos importantes dessa entrevista coletiva, ele analisando o jogo, falando também que não recebeu nenhum contato por parte da CBF para ser o técnico da seleção brasileira. Ele não quis se aprofundar, mas utilizou da frase: repito o mesmo que já disse a Leila Pereira. E a Leila já tinha dito que o Edinaldo Rodrigues em nenhum momento tinha entrado em contato com ela para saber da situação do técnico Abel Ferreira. Antes desse jogo contra o Sporting Cristal, o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, ele concedeu uma entrevista exclusiva aos canais Globo e repetiu a informação que estamos trazendo desde o ano passado, que a principal intenção do Palmeiras é renovar o contrato do técnico Abel Ferreira. No entanto, que o Anderson Barros não disse nessa entrevista é que essas conversas esfriaram um pouco, principalmente na reta final de 2024. O empresário do Abel, Hugo Cajuda, ele chegou a vir ao Brasil para discutir um pouco das cláusulas dessa renovação contratual, mas nesse momento não existe uma conversa em andamento. As tratativas estão paralisadas, pelo menos nesse momento. Lembrando que o Abel ainda tem aquela situação para resolver com o Al-Sadd do Catar. A FIFA vai julgar agora em abril toda essa situação, então pode ser que posteriormente à decisão da FIFA o Palmeiras vai voltar a conversar com o técnico Abel Ferreira e o seu empresário para uma renovação contratual. Palmeiras agora tem pela frente o Campeonato Brasileiro, joga contra o Sport na Ilha do Retiro no domingo, ainda sem saber se poderá contar com Rafael Veiga, Maurício, Paulinho, Marcos Rocha, jogadores que estão no departamento médico, mas o Abel Ferreira já tem a má notícia que o Mike está fora do jogo, ele que sofreu uma lesão na região da virilha esquerda, então
Por enquanto, pelo menos até esse momento, o Palmeiras tem 7 desfalques para o jogo contra o Sport. Resta saber se a partir de amanhã o Departamento Médico do Verdão vai dar alguma boa notícia com relação a jogadores que estão em transição física e que podem participar deste duelo contra o Leão da Ilha do Retiro. E na sequência o Palmeiras tem o duelo contra o Cerro Porteño, partida que acontece no Allianz Parque. O Allianz, que na quarta-feira foi liberado pela FIFA para ter mais um ano de operações de jogos nacionais e internacionais, mesmo com gramado sintético. O gramado foi 100% aprovado pela FIFA, mas a boa notícia para por aí, porque o torcedor já está irritado, Capê, porque na quarta tem público reduzido no Allianz Parque contra o Cerro Porteño e o ingresso vai estar salgado. No sábado, dia 12 de abril, tem o derby contra o Corinthians, que não será no Allianz, será na Arena Barueri, por causa de um show do grande Gilberto Gil. E o torcedor palmeirense também já sabe que o choque rei contra o São Paulo também não será no Allianz Parque e será na Arena Barueri, porque no dia 11 de maio tem System of a Down lá no Allianz Parque. Que show, hein? Se alguém tiver um ingresso sobrando, eu aceito, porque é um espetáculo essa banda. Bom, Capê, mas como prometido, vamos às galhofas. Palmeiras, em 2021, estreou na Libertadores contra um time peruano e fora de casa. Em Lima, venceu o Universitário por 3-2. Mesmo placar da noite dessa quinta-feira em Lima. Também venceu por 3-2. Naquela ocasião, o gol da vitória do Palmeiras saiu nos acréscimos, assim como o dessa quinta-feira. Naquela ocasião, o autor do gol, essa eu sei que você não gostou, foi um jogador que começava com a letra R, o zagueiro Renan. Agora, Richard Rios, que também começa com R, por sinal, 2 R's, no Richard e no Rios. E outro detalhe, meu caro João Paulo Capelanes, na estreia do Palmeiras na Libertadores de 2021, no jogo anterior, o Palmeiras também empatou por 0-0, mesmo placar da última partida do Alviverde, e também foi contra o Botafogo. A diferença é que em 2021 era o Botafogo de Ribeirão Preto. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a